Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Oferecimento, saúde completa e acessível é a sua cara, é a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Garanta já o seu novo caminhão Foton, a pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para a Caro M. Guarani e Vasco. Olá, muito boa noite para você que acompanha a CBN Campinas. A bola tá rolando em São Januário, 3 minutos e 20 deste primeiro tempo, 0-0 é o placar do jogo. Aqui na CBN Campinas, é Série B do Campeonato Brasileiro, 27ª rodada. Você tá acompanhando direto São Januário, aqui na CBN Campinas. Olha o Vasco, que vem pro campo de ataque, o Edmar ali pela direita, vem carregando a bola, tem marcação para cima dele, toca de calcanhar, vai trabalhando o Vasco da Gama lado direito, vai tocando de um lado, de outro, trabalha a bola enfiada lá na linha de fundo, o Jamerson chega, só faz a cobertura, a bola vai para fora em tiro de meta que favorece a equipe do Bugre. Vamos para as escalações do jogo. Escalação. Oferecimento, Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Guarani escalado e confirmado, o técnico Mozart leva a campo Maurício Kozlinski, capitão do time, camisa número 30, Ivan Varinho, 5, 28 João Vitor, 34 Derlão, 83 Gemerson, 31 Leandro Vilela, 98 Madson, 10 Giovanni Augusto, 21 Isaac, 88 Edson Carioca, camisa 9 Yuri. Confirmado e escalado, o técnico Emílio Faro joga com o Thiago Rodrigues, camisa número 1, 3 para Léo Matos, 2 Quinteiro, 4 Anderson Conceição, capitão do time, meia dúzia Edmar, 5 Yuri, 8 Andrei Santos, 10 Nenê, 25 Marlon Gomes, 21 Ignaldo e camisa número 7 Alex Teixeira. Olha o Vasco, vem bola pra grande área, pintou, levando a bola na linha de fundo, tentava o cruzamento, a bola foi pra fora, o último toque do Jamerson e arremesso manual que favorece a equipe do Vasco, é pela direita que vai chegando a equipe Cruz Maltina. 5 minutos de bola rolando deste primeiro tempo, vai chegando ali sem muita pressa para fazer a cobrança o Léo Matos. Ele chega ali, já faz a cobrança, bem pertinho dele para receber a bola. O Marlon Gomes devolve mais uma vez o Léo Matos, pintou o cruzamento da grande área, sobe de cabeça, o desvio, ela vai pra fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Léo Toninho, arbitragem dessa noite em São Januário. Apita o jogo Jean-Pierre Gonçalves, auxiliar 1 José Eduardo Causa e auxiliar 2 Luísa Reis e no VAR Wagner Hillway. Bola pra fora, só tiro de meta, favorece a equipe do Guarani com 5 minutos e meio deste primeiro tempo, 0-0 é o placar do jogo. Tá lá o Kozlinski na cobrança do tiro de meta, toca curtinho do lado, sai jogando ali no meio da grande área com o João Vitor, rola a bola com o Derlan, lado esquerdo, já faz de domínio na perna canhota, busca o espaço, ele despacha pro campo de ataque no meio do caminho, quem vem para fazer o domínio e toca na bola, a bola é boa, vem Bugrão pro campo de ataque, lançamento feito, Isaac, recebe do lado esquerdo, já faz de domínio, perna canhota, pintou o cruzamento, rasteirinho, sobra de bola, batido Alvarinho, explode na zaga. Pegou batendo mal na bola, parece que não queria nem chutar a bola, foi obrigado, meu caro Léo Toninho. E a jogada foi inteligente, né? O Giovanni Augusto ali no canto esquerdo jogou pro Isaac, que fez um cruzamento praticamente cruzando, né? Por toda a extensão da grande área, com muita liberdade ali o camisa número 5, o Ivan Alvarinho. Não sei, deu a impressão que ele queria uma trivela, queria um gol mais plástico. Se ele dá aquela chapadinha na bola, coloca no cantinho, ia realmente jogar perigo ali pro gol do goleirão Thiago Rodrigues, viu, Cabela? 6 minutos e meio de bola rolando neste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo, rola a bola, a equipe do Guarani mais uma vez lá pela direita, tenta sair jogando, joga errado, tenta corrigir o João Vitor, a bola sobra com o Alvarinho. Faz o domínio para sair jogando, a saída errada do Alvarinho do primeiro lance, deu de graça ali pro Vasco, vem pro campo de ataque, o lançamento foi feito, quem chega lá pela esquerda para dar um bico na bola, era o Anderson Conceição, ressarça a equipe do Guarani mais uma vez, vem pro campo de ataque, tá parado o jogo, uma falta no meio do caminho, favorecendo a equipe do Bugre. Gabi Castro, 7 minutos, primeiro tempo, 0-0, Gabi, boa noite. Boa noite para você, Cabela, Léo, Toninho, Fábio, amigos da CBN Campinas. Começo de jogo como esperado, né? Vasco da Gama com mais posse de bola, pressionando a equipe bugrina, muito
muito pelo lado direito, com o Marlon Gomes e com o Léo Matos. No primeiro minuto já teve 2 escanteios e o Guarani eu considero já com a sua primeira oportunidade, né? Teve uma escapada, transição rápida, a gente precisa ver isso mais na partida e o Alvarinho chutou muito mal, desperdiçou que poderia ser a primeira boa chance do Guarani no jogo. 0-0, placar do jogo. Jamerson pela esquerda faz o domínio, toca atrás com o Derlan. Recebe a marcação alta do Vasco da Gama. Ele volta a bola com o Jamerson, lado esquerdo, rola ali pelo meio. Quem vem pro lance é o Giovanni Augusto. Toca do lado com o Isaac, rola a bola com o Vilela. Vem pelo círculo central do gramado, já dá um tapa na bola ali pela intermediária com o Madison. Recebeu, dominou, foi pro gramado, pede falta. O árbitro diz que não, segue o jogo, sobra de bola com o Vilela. E depois ele para o jogo. Não, deu sequência, segue o jogo. O árbitro mandou parar, mas ele deu a sequência do jogo ali, mas parou para o atendimento do jogador do Vasco. É isso, Léo Toninho? Exatamente, que ainda fica caído ali praticamente no círculo central, né? O jogador vascaíno ali, pela minha visão, foi o camisa de número 21 ali, o Egnaldo. Parece que torceu ali o tornozelo na hora do arranque. O certo é que do outro lado tinha jogador do Guarani pedindo a bola, que possivelmente ali o Ivan Alvarinho. No canto esquerdo, o Guarani fica com a posse de bola, né? Era o Jamerson ali, camisa de número 83. Jean-Pierre já pega a bola. Princípio tudo legal com o jogador vascaíno. Comecinho do primeiro tempo, segue empatado, viu, Cabela? 8:30 deste primeiro tempo, é 0-0. Rola a bola, a equipe do Guarani, campo defensivo com o Derlan. Ajeita a bola, aperta a canhota, recua para começar de novo lá na frente da grande área com o João Vitor, que já encontra o Alvarinho, aberto pela direita, já dá um tapa na bola, vem buscar o jogo lá pela direita, chegava o Edson, dominou mal a bola, vem Vasco da Gama pro campo de ataque, lado esquerdo, Nenê, cruzamento na área. Chega a zaga da equipe do Bugre para fazer o corte, a bola volta com o Nenê aberto lá pela esquerda, mais uma vez, pintou cruzamento na área, sobe a zaga, sobrou pelo meio a batida, chega a zaga do Guarani, no bate rebate, safa-se a equipe do Bugre. Num bate-rebate danado no meio da área. O Guarani não consegue fazer o corte, tirar a bola de dentro, Léo Toninho. Virou uma certa pressão, né? O Guarani acabou saindo errado na direita, dando o contra-ataque praticamente pro Vasco ali no canto esquerdo e 2 cruzamentos, né? A torcida do Vasco que marca presença. Todos os ingressos vendidos. 22 mil ingressos em São Januário hoje, viu, Cabela? Marlon Gomes pela direita, pintou cruzamento, chega a zaga do Bugre para fazer o corte mais uma vez, vai se segurando a equipe do Guarani, sopra de bola no bate-rebate, chega rasgando Alvarinho. Agora ele não quis saber não, encheu a cara na bola, dá o bico dela, joga para fora do campo em arremesso manual que favorece a equipe do Vasco. Gabi Castro, que sufoco do Guarani nesses últimos 2 minutos, Gabi. E aconteceu o que não poderia, né? O erro no sistema defensivo. Então o Alvarinho precisa tomar cuidado nessa saída de bola. O Edson não conseguiu pegar. O Vasco da Gama, lógico, tá na pressão, tem muitos homens no sistema ofensivo, não pode sair jogando errado. E mais uma vez o Vasco pelo lado direito, vem trabalhando com o Edmar, lado direito, ele já faz o domínio, rola a bola do lado, só que foi forte, mas chega por baixo para consertar ali o Andrei, toca na bola lá atrás para começar de novo o Vasco, bola para fora, arremesso manual para a equipe carioca, ali pela direita vai se ajeitando mais uma vez, quem chega é Léo Matos para fazer a cobrança com as mãos. Vai chegando para ali sem muita pressa. Tem ninguém do Vasco desmarcado, ele busca alguém, o árbitro manda ele parar, ele faz a cobrança, ele joga com o Nenê, tenta o toque na frente, quem vem é Derlan para fazer o corte, a bola vem pela intermediária, Yuri vem buscar o jogo, mas quando passa errado, sobra de bola mais uma vez com o Vasco, lá no campo defensivo para começar tudo de novo no sistema defensivo com o Quinteiro. Você viu o toque marcando, nós vamos girando, tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 10 minutos e 50 de bola rolando, primeiro tempo de jogo, São Januário, 27ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, o placar CBN está assim, ó. Vasco 0. Guarani Também 0. Central da bola, Fábio Scheibe. Daqui a pouco, às 9:30 da noite, tem o primeiro duelo da semifinal da Libertadores entre Vélez Sarsfield e Flamengo. O jogo na Argentina ocorrerá e o vencedor do confronto na Argentina irá enfrentar o vencedor entre Palmeiras e Atlético Paranaense. Ontem em Curitiba o Atlético fez 1-0 no Palmeiras. Futebol, vamos CBN. Recupera a bola, a equipe do Bugre está jogando, vem para o campo de ataque, perde, desperdiça a saída, mais uma vez ali pela direita era o Madison que estava por lá, tenta a finta, agora comete falta. O árbitro diz que não, segue o jogo, até o jogador do Guarani, os jogadores do Guarani pararam o Léo Toninho, esperando a marcação da falta. E eu pensei que ia ser marcada, né? Deu a impressão que o Madison, né, que entrou ali no lugar do Rodrigo Andrade, o único jogador do Guarani suspenso, eles olharam ali pro Jean-Pierre que gostou do jogo, falou, segue o jogo ali no canto direito, o Guarani tem a posse de bola. Mas os jogadores do Vasco também não reclamaram não, o fato é que o jogador vascaíno ainda continua caído no gramado. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saúde completa e acessível. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Gabi,
Se o Guarani não consegue acertar passe na saída de bola, o Vasco não consegue acertar passe para concluir em gol. É isso, por isso que tá 0-0 no marcador. O Guarani erra muito, a transição do Guarani não tá dando certo lá em São Januário, nesse início de jogo, só que o Vasco da Gama tem um problema de finalização, então também não consegue abrir o placar. O Guarani, eu acho que na postura tá tentando fazer algo parecido que fez no derby, taticamente algo diferente, mas quando tem a posse de bola, ele não fica tão recuado, ele tenta chegar ao campo do Vasco da Gama, mas tem problemas de criação nesse início de jogo também. O Jean-Pierre passou do lado do Nenê, deu um puxão de cabelo no Nenê ali, que estava agachado amarrando a chuteira. Meu Deus, hein? 12h50 neste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Tem rodada dupla hoje, daqui a pouquinho tem Ponte Preta e Bahia. Narração de Roger Williams, direto do Moisés Lucarelli, trazendo todos os detalhes e informações de mais um jogão de bola na transmissão aqui da CBN Campinas. 13 passados é o primeiro tempo. Rola a bola pelo ciclo central do gramado. Quem chega por ali é o Andrei. Perde a bola, recuperou a equipe do Bugre. Vem carregando pro campo de ataque. Ali com o Yuri, tenta a fita, vai pro gramado, pede falta. Não foi nada. Quando ele toca a bola, ele viu que não conseguiria chegar e acaba se jogando. É isso, Léo Toninho? Perfeito, ele poderia ter tido um pouco mais de calma. Ele até começou a fazer uma jogada como se fosse uma meia-lua ali frente à grande área, mas ele se deixou muito pelo movimento do zagueiro. Ele falou, talvez o zagueiro vai chegar, eu já vou dar ali uma ilustrada na lá no lance. O certo é que ele foi de encontro, realmente ficou até feio o lance. Poderia até ter pintado um cartãozinho ali amarelo, nada anotado, e com razão acertou o árbitro. Vai jogando mais uma vez com o Yuri, a equipe do Vasco, bota lá pelo lado esquerdo, Nenê com ela, rola na frente, lançamento lá na ponta esquerda, Alex Teixeira com ela, faz a finta, vem pelo meio, briga pela bola, chega a zaga do Guarani para fazer o corte, rasga João Vitor, dá um bico nela, sobe lá no 10º andar, cai pela intermediária ainda no campo de ataque do Vasco, sobe de cabeça mais uma vez, Alex Teixeira para fazer o toque, sobra de bola com o Nenê, lado esquerdo, domina a perna canhota, vem pela meia, trabalhando por ali com o Andrei, ajeitou o Yuri, toca na frente, fez a tabelinha, recebe de volta lá na esquerda o Edmar, tenta o passe mais uma vez, volta com o Yuri, vai trabalhando a bola, a equipe do Vasco da Gama, de um lado, de outro, vai tocando ali fechadinho, pintou cruzamento na área, quem chega é Derlan para fazer o corte, lá no meio da grande área, faz o corte, ela sobra com o Edson. Faz o domínio, recua mais atrás com o Alvarinho para sair jogando, despacha a bola, só que no meio do caminho vem jogador do Vasco para fazer o corte mais uma vez. Último toque do jogador do Guarani, briga por ela ali o Yuri, fala que toca, o Yuri não, é o Giovanni Augusto que tá brigando, eu também achei que o último toque foi do jogador do Vasco, viu, Léo Toninho? Deu até impressão pelo movimento da bola, né, mas ele se descontrola ali, o Giovanni precisa ter um pouquinho de calma, porque se receber um cartão amarelo, vai que precisa fazer alguma falta, algo nesse sentido, mas também recebeu ali uma chamada do Jean-Pierre, falou lateral pro Vasco e cobra logo, e quietinho Giovanni. Na minha visão, errou a arbitragem. 15 minutos esse primeiro tempo, tá marcando o toque CBN, pois não, Gabi? De derby aí, Giovanni Augusto brigando com o auxiliar, conversando com o árbitro, tentando apitar, tentando chamar os jogadores do Guarani. Então é essa postura, é um líder dentro de campo, isso é importante. O Vasco pressiona, mas precisa ter alguém ali para chamar a atenção da rapaziada. E faltou esse líder durante o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, no caso do Giovanni Augusto, né, Gabi? Demorou um pouquinho para acordar, era uma liderança técnica, importante taticamente, mas agora no psicológico da equipe também está auxiliando o Giovanni Augusto. 15 minutos e 40 nesse primeiro tempo, pois não, Léo? Não, só um complemento do que você falou, até em termos de entrevista, né? Muitas das vezes a gente estava lá na beira do gramado e poucos jogadores paravam para falar com os jornalistas. O Giovanni era um deles que sim parava, né? Até em alguns momentos o Leandro Vilela, o Kozlinski mesmo, que é capitão do time, nunca parou. Talvez tenha faltado até esse tipo de postura para os jogadores para dar uma satisfação para o torcedor. 16 passados é o primeiro tempo, tem tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Vai se ajeitando lá o Kozlinski para fazer a batida dos tiros de meta, 0-0 o placar do jogo. O Guarani vai se segurando nesse começo de jogo, né? Vai se segurando. Falávamos, inclusive, no CBN Esporte segunda edição, a respeito do Guarani se segurar e não tomar gol de cara. Tem que segurar, porque aí pode inverter a situação e ficar pressão ainda maior para o Vasco. Bola para fora, o último toque do Yuri. Arremesso manual que favorece a equipe do Vasco pela lateral direita. Vai se ajeitando ali o Léo Matos para repor a bola em jogo. Tomando distância, tem a marcação do Isaac ali de longe, um pouquinho mais atrás o Vilela, ali pelo meio tem o Giovanni Augusto, o árbitro manda o Léo Matos voltar um pouquinho mais atrás para fazer a cobrança do arremesso manual, é 0-0 o placar do jogo, arremesso manual cobrado, vem chegando a pressão na marcação, a equipe do Guarani, chega o Jamerson, faz o corte de cabeça, o Derlan dá um bico na bola, joga para frente, responde a zaga do Vasco, vem pelo meio, mais uma vez João Vitor, toca na bola, ela sobra com o Madison, já coloca no gramado, carrega lá em direção ao lado direito, faz o bracket, o Edson prefere recuar com o Alvarinho, domina na perna esquerda, faz o passe com a perna direita,
direita, rola a bola ali pela intermediária, trabalhando com o João Vitor, já dá um tapa dela para o lado esquerdo quem trabalha é o Derlan com ela, rola a bola com o Giovanni Augusto, que volta para começar de novo no sistema defensivo. E o Vasco adianta a marcação, vai buscando espaço de um lado, do outro, a equipe do Guarani para sair jogando, rola a bola com o Alvarinho lá pelo lado direito, caiu no gramado, o árbitro que não foi nada, era o Edson que estava no lance, perto, é a bola de novo, sobra com o Alex Teixeira, volta pelo meio, Eguinaldo rola a bola, batida, é pênalti! É pênalti pro Vasco em cima do Alex Teixeira. Quando o Eguinaldo toca a bola, o zagueiro do Guarani deixa o pé. Chega atrasado no lance, toca no pé do jogador vascaíno e o pênalti tá lotado, meu caro Léo Toninho. E uma jogada rápida, né? Perdeu a bola ali o Guarani no canto esquerdo, o Vasco veio praticamente de pé em pé, até mesmo dentro da grande área. E que tiradinha ali do Eguinaldo, camisa de número 21. Jogou muito bem ali pro Alex Teixeira, acabou saindo do Derlan, camisa 34. Ele deixou o pé mais assim, de ter ficado perdido na jogada do que propriamente ter a intenção de ter feito ali o pênalti. Mas realmente foi pênalti, acho que vai ser checado, mas na minha visão não tem nada. O que checar foi pênalti pro Vasco, quem sabe o Kozlinski consegue brilhar. 22 mil torcedores marcando presença no estádio São Januário. Se animam, gritam bastante, quem sabe aí a expectativa do primeiro gol pelos lados do Vasco. 18 minutos e 20 neste primeiro tempo, é pênalti pro Vasco. O Nenê já pega a bola, bota embaixo do sovaco e falou, deixa comigo. Vai pra cobrança o Nenê, Kozlinski embaixo da trave, 18,5. 0-0 o placar do jogo, tem pênalti o Vasco para abrir o placar, 18 minutos deste primeiro tempo. Kozlinski vai lá, catimba, o árbitro chama a atenção de todos os jogadores para não invadirem. O Nenê está ali a 2 passos da bola para fazer a cobrança. O Kozlinski está embaixo da trave. Ano passado teve um pênalti no Brinco de Ouro e o goleiro do Guarani defendeu no contra-golpe. O Guarani fez 1-0, lembra dele. Rafael Martins fez a defesa. E o Pablo, né? E o Pablo faz o gol, pois é. Olha lá. É, o Cano perde o pênalti, exatamente. Nenê na cobrança, autoriza o árbitro. Nenê na cobrança do pênalti de perna canhota, correu, bateu. Gol! Do Vasco! Nenê cobrando pênalti. A 19 minutos deste primeiro tempo em São Januário. O Vasco sai na frente. Pro Vasco. Do Guarani, Léo Toninho. Vai buscar a bola no fundo das redes o goleirão Maurício Kozlinski, que até pulou pro lado certo, que bateu muito bem ali o Nenê. Bateu ainda na bola o goleirão do Guarani, mas bateu forte e alto, né? O jogador do Vasco ali, o camisa número 10. Bateu com muita consciência de quem realmente sabe bater pênalti. Sai na frente o Vasco, abre o placar em São Januário. Agora Guarani 0, Vasco 1. É, Kozlinski vai na bola, toca nela, mas a cobrança forte do Nenê. Estufa a rede, abre o placar em São Januário. 1-0 pro Vasco. E a gente dizia, né, Gabi? O Guarani tá se segurando, não pode tomar gol tão cedo, tá se segurando. Mas não deu. Mas o início da jogada é de uma atitude que a gente já tinha chamado atenção. O Guarani tem problema na transição, o Guarani erra passe. Então o Alvarinho já tinha perdido uma bola na direita, já estava com dificuldade para sair jogando, tentou sair jogando com o Edson, o atacante, perdeu a bola e aí já estava no campo de ataque, fica mais fácil, em superioridade numérica, acabou sofrendo o pênalti. Placar merecido, o Vasco pressionava o Guarani e vence por 1-0. Você viu o toque marcando, vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CB de Campinas. 20 minutos passados, já primeiro tempo de bola rolando. São Januário. Série B do Campeonato Brasileiro, placar CB está assim, ó. Vasco! 1 pro Vasco, Nenê marcou de pênalti. Guarani! Nada pra equipe do Guarani. Central da bola, Fábio Scheibe. Com essa derrota, o Bugre se mantém na vice-lanterna da competição com 26 pontos. Já o Vasco ultrapassa o Grêmio e assume a 3ª colocação no campeonato. Futebol Globo CBN. Vasco descia para o campo de ataque, a bola foi para fora, o desvio ali vascaíno, arremesso manual que favorece a equipe do Bugre. Vai se ajeitando o Jamerson na cobrança, recua ali com o Derlan, coloca no gramado, faz o domínio, vai tocando a bola e agora o Vasco já vê que o Vasco já até espera mais o Guarani, não tem aquela vontade da marcação, pressão sobre a saída de bola da equipe do Bugre. João Vitor com ela, ali pelo intermediário, ele apresenta
fica mais próximo ali, ele já faz o toque pela esquerda, sai trabalhando com o Derlan, pisa na bola, levanta a cabeça, rola do lado, vem trabalhando ali pelo meio com o Vilela, vem buscar o jogo, Giovanni Augusto, devolve no Vilela, faz o domínio, não tapa na bola pelo lado esquerdo com o Jamerson, recebe bem a bola, aperta a canhota, prepara o cruzamento, chega a marcação em cima dele do Marlon Gomes, faz a pressão na roubada para sair jogando, adianta demais, por baixo vem o corte e a bola para fora. Último toque do Vilela, arremesso manual que favorece o Vasco pela direita. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Só na Caro M você encontra um estoque completo de peças automotivas Ford. Vem pra Caro M. Arremesso manual pro Vasco, ali pela direita, sem pressa nenhuma, Léo Matos. Faz o arremesso, joga em direção ao campo de ataque. Vilela de cabeça escora. Giovanni Augusto chega atrasado, Léo Matos dá o bico na bola, ali pelo meio. Quem toca de cabeça é o João Vitor. Responde o Quinteiro, vem para o ciclo central do gramado para fazer o domínio. O Alex Teixeira já faz o Nenê, já faz a abertura pro Alex lá pelo lado esquerdo. Domina a bola, recua com o Yuri ali pela intermediária. Todo Vasco no campo de ataque, vai buscando espaço, recua lá atrás com o Anderson Conceição, rola a bola com o Quinteiro faz o domínio, rapidamente liga Léo Matos, pela direita, adianta a marcação a equipe do Guarani, é o vez do Guarani tentar marcar a pressão na saída de bola vascaína, bola para fora manual, mas o árbitro tá dando uma falta em cima do Marlon Gomes. Léo. Exatamente, uma chegada ali do jogador do Guarani foi o lateral esquerdo, né? O 83, o Jamerson, derrubou ali o jogador vascaíno, que agora que o resultado em mãos, né? Pelo menos nesse primeiro tempo, acaba enrolando um pouquinho, segurando alguns segundos, mas uma falta anotada. E que festa, viu, Cabela? A torcida do Vasco faz uma grande festa no Rio de Janeiro, em São Januário. É o Vasco que vem de duas derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro da Série B, volta a jogar as duas fora de casa, né, cara? Volta a jogar em casa, nessa rodada e já sai vencendo. É pra fazer festa mesmo, né? E mais, nas últimas 5 rodadas, apenas uma vitória, perdeu pra Ponte, perdeu pro CSA, perdeu pro Bahia, empatou em casa com a Chapecoense, tem apenas uma vitória contra o Tombense. Então, se a gente analisar nas últimas 10 rodadas, o Guarani pontuou mais que o Vasco da Gama. Então, não vem numa fase boa, já tá na 4ª colocação, já vê o 5º colocado a 1 ponto, por isso que a torcida abraçou novamente a equipe, porque tá chegando a reta final da competição e o fator São Januário é muito importante. Só para fazer um comentário em cima do Guarani, o Isaac precisa aparecer. 24 minutos, não fez uma jogada. Então, ou ajuda o Giovanni Augusto, ou o Guarani vai ter muitos problemas. Giovanni Augusto toca na bola pro Vilela. Vilela recua com o Derlan. Vem pro campo de ataque, deixa curtinho com o Isaac lá do esquerdo. Vai, Isaac. O Gabi falou pra você jogar. Vamos jogar, Isaac. Bola recuada, Derlan, Isaac com ela, domina, Vilela. Recebe ali pela intermediária, fez o passe apertado pelo ciclo central do gramado. Tem marcação pra cima do Madison. Bola recuada, começa de novo com o Alvarinho. Rola a bola com o Vilela, que vem buscar o jogo. Já chega no ciclo central do gramado, levanta a cabeça para fazer o passe, busca alguém. É lá pela direita, encontra o Edson. Edson toca no Alvarinho. Alvarinho recebe da perna direita, faz o passe ali pela intermediária defensiva. Quando o Vasco adianta a marcação de novo. Agora ele começa a tocar a bola de um lado ou de outro no sistema defensivo. O Vasco adianta a marcação, bola recuada lá com o Kozlinski. Sai jogando com o Jamerson, faz o domínio, bem à frente do Marlon Gomes, tenta a finta, marcação apertada, bola recuada. Derlan com ela, aperta a canhota, devolve lado esquerdo com o Isaac, fez o passe com o Jamerson, a bola volta com o Isaac, protege, escapa da marcação. E o Isaac conhece bem esse Vasco da Gama, né? Tava aí até esses dias, né, Gabi? É, ex-Vasco, ex-Grêmio, então é um jogador experiente, conhece os atletas, precisa entrar no jogo. 24 minutos, ofensivamente não produziu absolutamente nada até agora. Você já citou o Giovanni Augusto, já citou o Yuri, o Isaac é uma peça ainda que não participou da partida. E o André acabou sentindo ali uma pancada ali no tornozelo direito, ele estava fora do campo e entrou no campo para cair dentro do campo, viu, Léo Toninho? É a malandragem, né, do futebol brasileiro do jogador. Bem em frente ali o banco de reserva, o Jean-Pierre falou, não, então dá uma saidinha aí porque você vai ser atendido do lado de fora. Só um detalhe, você falou do Isaac, realmente jogou no Vasco e jogou contra o Guarani no primeiro turno, que foi lá em Manaus, né, foi em Brasília. Sei que foi longe de Campinas, Manaus. Né, o Guarani conquistou aí uma graninha interessante naquele placar de 0-0. Segura aí, Léo, vem Giovanni Augusto com ela, faz o domínio, preparou a batida, subiu no meio do caminho, Quinteiro de cabeça para fazer o corte, ela sobra com o Marlon Gomes, tenta a finta, bola para fora, último toque do Vilela, o arremesso manual pro Vasco, pode completar aí, Léo. E é só completar que naquela ocasião o Guarani acabou sendo treinado pelo Benhur Moreira, né, ainda na transição lá de comissão técnica, e sobre esse lance, né, a equipe do Guarani chegou muito bem pelo canto esquerdo, a jogada boa do Guarani, o corte para dentro, uma batida tirando do goleiro ali do Giovanni Augusto, teve uma cabeça no meio do caminho, ele teve o desvio, aliviou o perigo ali da equipe do Guarani.
26 minutos e meio deste primeiro tempo, 1-0, Vasco tá ganhando. Vem bola pro ataque do Vasco, Kozlinski vai lá para fazer a defesa. Daqui a pouquinho tem Ponte Preta e Bahia com Roger Williams. 9h30, bola rola no Moisés Lucarelli, com todos os detalhes aqui no futebol da CB de Campinas. Bola recuada lá atrás com Kozlinski, ajeita na perna da canhota, já sai jogando pela esquerda com Jamerson, evita a saída, faz o domínio, Vasco vem para cima, aperta a marcação na saída, rouba a bola, fica com ela, o Andrei já toca na bola, faz a abertura pela direita, vem Léo Matos, faz a finta, vai programado, pede falta, tem marcação ali pelo meio do Vilela, escapou bem o Egnaldo com ela, o toque é feito, o lançamento, chega a zaga do Bugre para fazer o quarto e para sair jogando. A bola pega efeito, quica na grama e volta para dentro do campo ali. Não chegou nem sair, né? Só de bola com a equipe do Bugre. Isaac com ela, rola a bola pelo círculo central do gramado. Giovanni Augusto, vem Guarani no contragolpe lá pela direita. O Edson faz o break, puxa na perna da canhota, faz a finta, prepara o chute de longe, a batida para fora do gol! Sai à esquerda do Thiago Rodrigues, tirando tinta da trave, vai em linha de fundo, tá dando escanteio, o árbitro do jogo, quase o Guarani empata o jogo, Léo. E que jogada perigosa, acabou errando ali a equipe do Vasco pelo canto esquerdo, veio rápido o Guarani na direita, Giovanni Augusto, o Edson cortou pra dentro, teve o desvio já enganando ali o goleirão Thiago, foi buscar no cantinho esquerdo uma grande defesa, acabou colocando a bola pela linha de fundo, lá, escanteio para a equipe do Guarani, canto direito, camisa 10. Giovanni Augusto se prepara para a cobrança. Já levanta o braço lá para pintar o cruzamento que vem para dentro da grande área. Autoriza o árbitro, levantamento feito, sobe a zaga do Vasco para fazer o corte. A bola tá viva ali à frente da grande área. O Isaac briga por ela, faz o domínio, coloca no gramado, breca, olha um lado, carrega do outro, vai pro gramado, pede falta, o árbitro anota. É falta que favorece a equipe do Guarani ali pela meia direita, campo de ataque do Bugre. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 28,5 deste primeiro tempo, trabalha a equipe do Bugre, vem para o campo de ataque, lançamento é para o Edson lá pela direita, tem marcação para cima dele do Anderson Conceição, ele breca, domina, recua, mais uma vez com o Alvarinho, encontra espaço ali na frente da grande área, quem chegava ali era o Madison, tenta a finta, a bola vai ele vai programado, pede falta, mas a sobra de bola ainda com o Guarani, Madison com ela, rola do lado, Giovanni Augusto faz o passe, busca o Yuri, chega a marcação para cima dele, briga pela bola, o Vasco sai jogando com o Yuri do Vasco da Gama, já toca ali pelo lado esquerdo, sai trabalhando, a bola vem buscando espaço para chegar no campo de ataque. Nenê recebe lá do lado esquerdo, vai recuando, chega no Anderson Conceição e volta lá com o Thiago Rodrigues, o goleiro da equipe do Vasco. 29 minutos, o tempo está passando rápido. 29 minutos é o primeiro tempo. 1-0, o Vasco está ganhando. Ela vai saindo, o árbitro está parando lá no lance, o impedimento no ataque do Vasco, mas será que é isso? Não, deu a falta pro Guarani, Léo. Deu falta ali no canto direito, o Guarani tem uma certa pressa, né, já batendo a bola ali na região central. Só um detalhe com relação ao histórico, né, entre Guarani e Vasco. Histórico geral, 43 jogos com 19 vitórias do Guarani, 13 derrotas. A última vitória fora de casa, na verdade a última vitória do Guarani foi jogando no Brinco 1-0. Esse lance mesmo, do goleiro do Guarani defendendo, um contra-ataque do Pablo. E quando a gente fala de jogos fora, 19 jogos, 8 vitórias do Guarani, 6 empates, até que leva uma certa vantagem. E o último confronto, né, que o Guarani fez em São Januário, no Rio de Janeiro, perdeu por 4-1 naquela ocasião. Lucão do Break acabou marcando o gol bugrino. Rola a bola, a equipe do Guarani, campo de ataque, Giovanni Augusto, como ela faz a finta, escapa da marcação do Nenê, tentou de calcanhar ali pelo meio, Yuri. Não pode brincar numa hora dessa, não. Bola volta com o Giovanni Augusto, tenta o lançamento, zaga corta, de cabeça, sobe o Yuri do Vasco, de cabeça dá uma testada, a bola sobra pelo círculo central do gramado, por ali com o João Vitor, rola a bola do lado, curtinho, Giovanni Augusto vem buscar o jogo, já faz a abertura com o Alvarinho, atravessa a linha divisória do campo, ele vem carregando para o campo de ataque, botou na ponta direita, o Edson chegou o Anderson Conceição para cima dele, para fazer o corte e botar para fora em arremesso manual, e o Edson fica sentindo o pé esquerdo, o atacante do Guarani, Léo Toninho. É, tornozelo esquerdo, né, depois da chegada do capitão do time ali, camisa número 4, foi uma dividida, acabou deixando o pé travado, né, sentindo ali o camisa de número 88, lateral a favor do Guarani, já se levantando o atacante, Guarani perdendo nesse primeiro tempo. Alvarinho tá na cobrança do manual, lá pelo lado direito. Toma distância para jogar lá na área, hein? Toma distância para jogar lá dentro da área. 31 minutos é o primeiro tempo, Alvarinho na cobrança do manual. Ele cobra curtinho ali pro próprio Edson, tem marcação para cima. Ô, Edson, dormiu no ponto de novo. Briga pela bola, mas chega zaga do Vasco para fazer o corte. Ela sobra lá pela direita com o Vilela, rola a bola pela intermediária. Jamerson de frente para a grande área, faz a jogada lá do esquerdo, trabalha, chegada com Isaac, perto da direita, pintou, levantamento fechado, pega o goleiro.
O Yuri chegava no lance, mas o Thiago Rodrigues faz a defesa e bota a ordem na casa vascaína. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol Chileno Campinas. 31 minutos e meio, primeiro tempo de bola rolando. É a Série B do Campeonato Brasileiro, 27ª rodada. Placar CBN está assim, ó. Vasco! Um pro Vasco, Nenê de pênalti. Guarani! Nada pra equipe do Guarani. Central da bola, Fábio Scheibe. O Independente Del Valle do Equador recebe hoje o Melgar do Peru pela primeira partida da semifinal da Copa Sul-Americana. Na outra semifinal, o Atlético Goianiense recebe o São Paulo amanhã em Goiânia. Nós chegamos a 32 minutos. Vem Vasco para o campo de ataque. A zaga do Guarani faz o corte. O Nenê briga pela bola. O Nenê com 40 anos brigando pela bola com o Edson ali. E rouba com uma facilidade tremenda. Sopra de bola lá pela esquerda. Lançamento vem para a área. Quem chegava lá pela esquerda era o Edmar para fazer o cruzamento da bola para fora. O arremesso Emanuel que favorece a equipe do Vasco. 32,5. É o primeiro tempo, 1-0, o Vasco tá ganhando. Tem arremesso lá pela esquerda, o Edmar tá na cobrança, ele busca alguém para fazer o passe na área. Ninguém se apresenta, tem o Nenê ali pertinho dele. O Nenê chama atenção, ele prefere jogar na área, lançamento é pro Guinaldo, sobra de bola, batido, desvio, sobe a zaga para fazer o quarto de cabeça. Era chegada mais uma vez ali do Guarani. Olha o Edson, sai carregando o contra-golpe da equipe do Guarani, vem Edson com ela, rola a bola pela intermediária com o Isaac, dá uma penteada na bola, carrega na frente da grande área, abre pelo lado esquerdo com o Jamerson, pintou cruzamento na área, sobe lá dentro de cabeça Quinteiro para fazer o corte no bate-rebate, no sobe, desce da bola, ela vem pelo meio com o Yuri, já dá um tapa na bola, faz a abertura com o Marlon Gomes no contra-golpe da equipe do Vasco, vem pela direita, tem marcação para cima dele, o último toque do Vascaíno, arremesso manual. Gabi Castro, 33 minutos deste primeiro tempo, tá 1-0 pro Vasco. E o Guarani não consegue encaixar uma descida, não é? O Guarani não faz uma boa partida, mas o Vasco diminuiu o seu ritmo, com isso o Guarani fica mais com a posse de bola. O problema é que é muito lento no seu campo ofensivo, então ele chega, só que ele toca de um lado, toca pro outro, tá tentando explorar muito cruzamento, não ganhou nenhuma do sistema. Segura aí, Gabi, Jamerson, cruzamento, segunda trave, o Edson, em vez de cabeça na bola, ele tenta erguer a perna, o Edson, pelo amor de Deus, sofre de bola com o Guarani, pintou batida, Alvarinho. É outro também que pode tentar cruzar de novo, viu? E é o retrato que eu tava falando. O Guarani vai tentando explorar o cruzamento e não conseguiu acertar uma vez o gol do Vasco da Gama. Então a gente sabe que o Yuri ele é forte pelo alto, tudo bem, a gente entende isso. Ele marcou gol de cabeça na última rodada, mas precisa variar um pouquinho mais a jogada. Então um chute da intermediária, um contra-ataque rápido puxado pelo Edson. O lado esquerdo do Guarani precisa funcionar também. Então precisa ter mais velocidade para poder surpreender o sistema defensivo vascaíno. E o Nenê com 40 anos de idade. Ele ganha todas as divididas com os jogadores do Guarani. Será que os jogadores do Guarani estão com medo de chegar próximo do vovô? Tem bom posicionamento e é muito técnico, né? Não é fácil marcar o Nenê. Pois não, Léo? Só um detalhe, você falou do Nenê, né? O meia realmente tem 41 anos, 12 jogos do Vasco em São Januário, ele participou com 5 assistências aí, 3 gols marcados pelo time, ao todo 7 assistências no campeonato. Só mais um detalhe, né? O Nenê já tem 56 gols com a camisa do Vasco, destes 56, 26 foram de pênaltis e desses 26 ele acertou 21. Tem 81% de aproveitamento, Nenê, batendo pênalti com a camisa do Vasco, viu, Cabelo? Que beleza. Olha o Guarani, vem pro grupo de ataque ali pela meia. O Giovanni Augusto fez a finta, foi programado. Aliás, o Jean-Pierre hoje tá deixando o jogo seguir pra caramba, hein, Gabi? Tá estranhando o Jean-Pierre hoje, hein? É verdade, é porque eu acho que o jogo não tá com tantas pegadas assim, com tantos lances fortes, né? Então ele tá deixando. Nesse lance ele teria que ter marcado a falta, né? Em cima então, do Giovanni Augusto. Foi citou, falta clara. Foi falta clara em cima do Giovanni Augusto. Mas eu gosto de um estilo de arbitragem que deixa o jogo seguir um pouquinho mais pra ver a bola rolando. E agora tá pedindo para que o Isaac deixe o campo ali. Deve estar sangrando, que ele mostrou a perna ali. O Isaac pode estar, olha lá, tá com o joelho sangrando o Isaac, né, ô Léo? Exatamente, joelho esquerdo, já chega o departamento médico ali do Guarani, realmente foi na pancada, acaba escorrendo um pouquinho, lembrando que o jogador tem que estancar o sangue, não pode sujar o material, né, não só o calção, como também a camisa, senão também tem que trocar tudo. O fato é que o Guarani tem um jogador a menos, Isaac sendo atendido aí na beirada do gramado.
E com isso o árbitro vai deixando o time do Guarani ainda mais tenso, mais nervoso em campo com todas essas atitudes, porque foi falta em cima do jogo. Um jogador a mais, né, Cabelo? Claríssimo, né? Claríssimo. Vem Vasco pro campo de ataque, o Aguinaldo faz a tabela com o Alex Teixeira lá pelo lado esquerdo, recebe o Alex da linha de fundo, faz o break, ajeita na perna direita, encontrou o Nenê na entrada da área, vem Edson para fazer o corte, sombra de bola com o Vilela, devolve no Isaac, tá certo, ele com o joelho todo enfaixado ali, fez uma fita bonita, escapa bem da marcação, ele carrega ali pelo intermediário, campo defensivo, escapa da marcação, não. Tentou o toque agora, uma falta, né? Outra falta que favorece a equipe do Guarani. Todo mundo reclama ali do Jean-Pierre, uma falta que vai favorecer o Guarani. Sinceramente, é uma falta para cartão. Olha, se bobear, vermelho, viu, Léo? O camisa ali número 3, né? Foi ali nos pés do jogador do Guarani. Ele que começou a jogada, né? Ali junto com o jogador bugrino ali, o Isaac, né? Que é o 21. Ele continuou o lance mais ou menos na região central. Foi realmente para parar a jogada. Eu acho que a cobrança ficou barato, viu? Poderia pelo menos ter pintado o cartãozinho amarelo. Porque foi um carrinho lateral, mas ele vai com o pé erguido e a sola da chuteira vai no tornozelo do jogador do Guarani, Gabi. E parou o contra-ataque porque o Isaac já tinha driblado 2 atletas, então o cartão amarelo deveria ter sido aplicado. 37 minutos é o primeiro tempo, 1-0, Vasco tá ganhando, daqui a pouquinho tem Ponte Preta e Bahia. Na sequência de Guarani e Vasco tem Ponte Preta e Bahia aqui no futebol da CBN Campinas com Roger Williams. Toca a bola mais uma vez o Guarani, campo defensivo com Alvarinho lá pela direita, rola a bola pelo lado esquerdo, trabalhando na zaga, equipe do Guarani com o Derlan toca na bola que veio buscar aqui o Giovanni Augusto, fez o passe ali pelo intermediário, lançamento feito, antecipa bem ali pelo meio para fazer o corte, o Anderson Conceição, bota a Nenê no campo de ataque ali pela intermediária, tenta o lançamento, sobe Alvarinho de cabeça para fazer o corte e sai jogando o Bugre com o Madison, foi tocado, é falta que favorece a equipe do Guarani, mais uma falta. Outra falta favorecendo o Guarani na saída de bola, parado mais uma vez a saída de bola do Guarani. Vem pelo lado esquerdo com o Jamerson, recebe a bola na perna canhota, devolve mais atrás com o Vilela rola a bola com o Derlan já faz de domínio, vem buscando espaço ali pela intermediária, todo fechado a equipe do Vasco. A bola lá pela direita, trabalha com o Alvarinho, Ivan Alvarinho rola a bola lá pela direita com o Edson, recua com o Alvarinho, vai tocando a bola, buscando espaço e não encontra esse espaço. 38, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Plano empresarial a partir de 2 vidas. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. 38 minutos e meio deste primeiro tempo, bola recuada, começa ali pelo meio com o João Vitor, rola com o Alvarinho, bota no ataque, lançamento era pro Edson, tem marcação pra cima dele, tem jogador caído do Vasco, segue o jogo, o Vasco vem pro campo de ataque, o Alex Teixeira lá pelo lado esquerdo, faz a fita, vai programado, agora o árbitro só acompanha, a bola pra fora, não tá dando falta pro Vasco, Léo Toninho. Um certo atraso ali, o camisa número 7, né, foi derrubado, deu realmente a impressão de longe que foi uma falta, o juizão acabou sinalizando com uma certa demora, aí cria esse chiador todo. Né? Exatamente, né? Jogador ali no canto esquerdo foi derrubado, falta a favor da equipe do Vasco que vence no primeiro tempo, sossegadaço agora no finalzinho dessa primeira etapa. Concordo com esse sossegadaço, porque o Guarani chegou 2 vezes, uma passou a bola rente na trave esquerda e só, né, Gabi? Né? Transição lenta, sem criatividade, o Yuri não consegue finalizar, explorando muito cruzamento, facilitando para a zaga do Vasco afastar. Primeiro tempo do Guarani ruim em São Januário. 39 minutos e meio, tem falta pro Vasco, é lá pela esquerda, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá no meio da área, é falta pro Vasco, vai se ajeitando lá pra cobrança, tem o Nenê na bola, tem também na bola, de perto da direita, o jogador que é o Léo Matos, todos ficam ali, pode pintar levantamento, porque tá todo mundo ali no meio da área. Bom momento para a equipe do Vasco que vence o jogo por 1-0, 39 minutos e 50. É o primeiro tempo, autoriza o árbitro. Pintou o levantamento fechado, Kozlinski. Vai lá para dar um soco na bola, tá viva na área. Ela vem pelo meio, a sobra de bola batida, longe do gol. Batida ali pelo meio, chegava o Yuri, enfiou a perna esquerda da bola, ela sobe e se perde ali no fundo. Só tiro de meta, Léo Toninho. Pra sorte do Guarani, né? O goleirão Maurício Kozlinski acabou socando a bola, sobrou ali a bola frente à grande área, bateu muito forte ali o camisa número 5, o Yuri, jogador vascaíno, acabou pegando muita força, muita altura pra sorte do Guarani. Tiro de meta já batido. Vem mais uma vez Guarani, Giovanni Augusto. Foi caçado ali pelo meio mais uma vez e agora vai pintar cartão, hein? Vai pintar cartão ali pelo meio, a falta em cima do Giovanni Augusto.
Léo Toninho. E ainda caído no gramado, né? O camisa número 10 acabou parando ali o contra-ataque. O 8 do Vasco, Andrei Santos. Primeiro amarelo do jogo, Andrei Santos amarelado. Falta a favor da equipe do Guarani. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Só na Caro M você encontra um estoque completo de peças automotivas Ford. Vem pra Caro M. É falta para a equipe do Guarani pela meia direita, todo mundo lá na grande área, autoriza o árbitro, a cobrança tem Jamerson na batida, fica ele de perto da canhota, sozinho para fazer a batida. Apenas um jogador na barragem humana que é o Alex Teixeira, tá ali na barragem humana, todo mundo na linha da grande área, tá preocupado o Thiago Rodrigues, dá uma sossegada a torcida do Vasco, pintou levantamento na área, sobe a zaga do Vasco para fazer o corte, ela sobra com o Giovanni Augusto, ele tenta a finta, escapa da marcação do Marcelo, do Marlon Gomes, ele tenta a finta por baixo, briga pela bola, no bate e rebate, a bola espirrada, sobrou pela meia esquerda, batida rasteira, chega a zaga do Vasco para fazer o corte, deu um canhão na bola ali, o jogador que era o Edson, a sobra de bola lá pelo lado esquerdo, corre ao Varinho para evitar a saída, mantém o Guarani no campo de ataque, 41 minutos e 40, 1-0, Vasco tá ganhando, vai tocando a bola, Guarani no campo de ataque com o Derlan, círculo central do campo, Derlan, cuidado Derlan, João Vitor, rola a bola lá pela direita, mais uma vez a chegada do Edson, tem marcação para cima dele, rola mais atrás com o Alvarinho, todo fechado o Vasco, ali vai tocando a bola, vai buscando espaço, Vilela com ela, toca João Vitor, círculo central do gramado, rola a bola pela esquerda com o Derlan, vai rolando a bola a equipe do Guarani, olha o Jamerson, lado esquerdo recebe a bola na perna canhota, faz o domínio, toca do lado com o Isaac, tenta fazer o passe, chega a zaga do Vasco, corta, ela sobra com o Derlan, rola pela meia com o Alvarinho, vai buscando espaço a equipe do Guarani, vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas, 42 minutos e meio de bola rolando, primeiro tempo de jogo, em São Januário, o placar CBN está assim, ó, Vasco! 1 pro Vasco, Guarani! 0 pro Guarani que vem pro ataque, pintou cruzamento na área, chega por baixo o Anderson Conceição, bota para escanteio, central da bola, Fábio Scheibe. Pela Premier League da Inglaterra, o Manchester City fez 6-0 no Nottingham. O Liverpool fez 2-1 no Newcastle. Em um jogo com gols brasileiros, o Arsenal fez 2-1 no Aston Villa. Gabriel Jesus e Martinelli marcaram para o Arsenal e Douglas Luiz para o Aston Villa. Escanteio para a equipe do Bugre, Jamerson na cobrança perto da canhota, pintou levantamento no meio da grande área, desvio de cabeça, espalma o goleiro! Thiago Rodrigues se estica todo para botar para escanteio, que favorece mais uma vez a equipe do Bugre, Léo Toninho. E que defesaça, grande batida ali de escanteio do Jamerson, a bola acabou indo na cabeça do Yuri, deu um toque de cabeça, defesaça do goleirão do Vasco, cantinho direito, mais uma vez escanteio Guarani. Só que essa veio baixinho, a zaga faz o corte, ela volta com o Jamerson, encara a marcação, rola a bola atrás, toque de graça para sair do Vasco da Gama, chega no toque de bola, vem carregando Alex Teixeira, toca ali pelo meio, o Ignaldo carrega o Vasco pro campo de ataque, tem Nenê em velocidade, aberto o lado esquerdo, recebeu no contragolpe, a batida, pra fora do gol! Saiu na cara do Kozlinski, a bola foi pra fora, só tiro de meta, e o Nenê tá caindo pedindo atendimento lá na grande área, o próprio camisa 10 do Vasco da Gama ergue o braço pedindo atendimento, o Vasco desperdiça uma excelente oportunidade, Léo Toninho. Como você mesmo falou, foi no contragolpe, uma jogadaça, né, do Alex Teixeira puxando lá no canto direito, campo de defesa, a bola foi rolando, sobrou lá pro Nenê, canto esquerdo, encarou a marcação, bateu na saidinha do goleiro, quase o segundo gol do Vasco. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Gabi Castro, 44-40 deste primeiro tempo. Nos últimos 2 minutos, bons lances do jogo, não é? Bons lances, né? Muitas coisas aconteceram. O Guarani atrás do marcador foi com todo mundo pro ataque e aí tá sujeito a tomar o contra-ataque como foi, então precisa minimizar essa possibilidade, já que o Alex Teixeira é muito rápido e o Nenê perdeu um gol feito, né? Então precisa tomar cuidado o Guarani, mas ainda tem possibilidade de conquistar esse gol de empate no finalzinho. 45 minutos deste segundo tempo. Agora o Derlan. Ele literalmente pisou na bola, saiu com bola e tudo, arremesso de graça para a equipe do Vasco pela direita, que não tem pressa nenhuma ali para a cobrança do manual.
45 passados, vamos a 47 neste primeiro tempo. 1-0, Vasco tá ganhando. Em arremesso, Manuel cobrado, começa tudo de novo com o Quinteiro, a equipe do Vasco. Bota lá atrás com o Thiago Martins, tem marcação pra cima dele, do Yuri. Ele rapidamente dá um bico na bola, despacha, não quer brincadeira, ela não, de cabeça, o toque é feito. Vem pro campo de ataque, Marlon Gomes acompanha ali o Jamerson, faz a finta bonita, escapa da marcação, sai jogando a equipe do Bugre. Vem pro último lance do jogo, faz o toque, bota na frente, lançamento de graça para a equipe do Vasco. Podia ser ali a última chance do Guarani. Recupera a bola a equipe do Bugre. Isaac, lado esquerdo, domina. Rola a bola com o Jamerson. Já pinta o cruzamento na área. Quinteiro chega de cabeça para fazer o corte. Sobe mais uma vez pelo lado direito. Quem chegava por ali era o Andrei para fazer o corte de cabeça. Ela sobra com Giovanni Augusto. Se mantém o Guarani no campo de ataque ali pela intermediária. Giovanni Augusto vai carregando a marcação. Encosta para cima dele. Faz a abertura com o Alvarinho. Lá do lado direito, o Alvarinho ameaçou um cruzamento. Esperou. Marcação encostou. Não achou espaço. Se viu apertado. Recuou para começar de novo com o João Vitor. No círculo central do gramado, rola a bola pela meia esquerda com Vilela. Vilela encontra o Jamerson, livre de marcação na ponta canhota, pintou cruzamento, saiu baixinho, furou o zagueiro, brigou pela bola, Vilela, bola espirrada, sobrou o Edson, preparou, bateu, demorou demais para fazer a batida. Jogador do Guarani cai na área, fica pedindo uma falta, o árbitro para tudo e anota uma falta em cima do goleiro Thiago Rodrigues. Mas o Edson demorou 1 ano e meio. Era o Madison, vou corrigir aqui. Era o Madison, demorou 1 ano e meio para fazer a batida, Léo Toninho. É, o volantão, né? Recebeu dentro da grande área ali o camisa 98. Era pegar e bater pro gol. Poderia ter colocado no cantinho, que seria uma grande oportunidade do Guarani. Depois desse bate-rebate, né? Da bola espirrada, bola pegou uma certa altura, foi na malandragem ali o Yuri, tentando ali enganar a arbitragem. Realmente, na minha visão, não foi pênalti, foi um lance normal, talvez até uma falta pra cima ali do goleirão. O certo é que o Guarani perdeu mais uma grande oportunidade. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo em São Januário. Vasco! 1 pro Vasco. Guarani! 0 para a equipe do Guarani. Legal, já domina e vem central da bola chegando. Central da bola. Oferecimento TI 9 Sistema de Gestão. Apresentação: Léo Toninho. Opa, intervalo de jogo em São Januário. Até agora Vasco 1, Guarani 0. A gente fica na expectativa de como virar o Bugrão para este segundo tempo. Até que talvez não esteja jogando assim tão mal, mas falta uma conclusão. Gabi, um destaque rápido do Guarani, aquele bate pronto. Como o Guarani saiu nesse primeiro tempo? Foi favorável ou infavorável o futebol apresentado, Gabi? Ah, dá pra melhorar, viu, a atuação do Guarani, porque a proposta do Vasco da Gama foi melhor, porque pressionou, conseguiu fazer esse roubo de bola já no campo de ataque, tinha superioridade numérica e por isso que saiu na frente 1-0. E a gente pega o Nenê, na carona na TV, o autor até agora o gol da vitória vascaíno, camisa número 10. Ela ter feito gol. Como eu dei cruzada, ela foi saindo, né? Eu vi gol, ela foi saindo, saiu na tristão na trave. Ela veio um pouco mais na frente, eu pensei em cavar. Pô, puto que a bola não ia. Eu não fiz o segundo gol, a gente já podia estar amanhã mais tranquilo, mas é importante a gente sair vencendo, uma vantagem mínima, mas a gente tem que estar muito mais concentrado no segundo tempo, pra gente jogar melhor ainda e tentar fazer o segundo gol, a gente sai com esse resultado muito importante pra gente. Aí o Nenê, camisa número 10, falando da jogada aqui, de um contra-ataque que acabou perdendo ali, ficou um pouco possesso, igual diria o outro, mas a gente pega também ali uma carona com o jogador do Guarani, a gente espera aí o jogador, o Edson, falando no microfone CBN. Mas acredito que a gente está conseguindo colocar a bola no chão, a gente está chegando, a gente deu um vacilo aqui na hora do pênalti, mas acredito que a gente está bem no jogo. Acertar no último terço ali, para poder acertar o gol e vamos agora no vestiário, ver o que o professor deve falar para poder reverter esse resultado. Confio no time e vamos para cima deles. Aí, camisa de número 21 fazendo uma correção é o Isaac, né? Que muito cobrado ali pelo Gabi, até para entrar no jogo, saiu com aquele arranhãozinho ali do joelho, mas vai voltar vai pro intervalo, vai voltar pro segundo tempo, ver o que o professor vai falar, tentar empatar e virar a partida. É o padrão de todo jogador brasileiro. Falando em padrão, a gente vai pro rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, tabela, destaque de Gabriel Castro e, claro, todo o segundo tempo com cabelinha aqui nos 99.1. Futebol CBN, aqui tem jogo. Oferecimento: saúde completa e acessível é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Garanta já o seu novo caminhão Foton, a pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para a Caro M. Guarani e Vasco.
Soraya é um imposto só, pro Brasil ficar melhor. Soraya é um imposto só, pro Brasil ficar melhor. Pra acabar com o preço alto, pra acabar com a discussão. É Soraya presidente, é Soraya meu irmão. Soraya é um imposto só, pro Brasil ficar melhor. Soraya é um imposto só, pro Brasil ficar melhor. Um imposto só, pra você ter mais dinheiro no seu bolso. É Soraya presidente do União Brasil. Ai, nós crescemos e as responsabilidades com a saúde aumentam, né? Nem me fale. Por isso eu tenho Unimed participativo. Peraí, é um plano? É o plano. E pode ser individual ou familiar. Tem cobertura completa, mensalidade acessível e descontos progressivos com a inclusão de dependentes. Plano Participativo Unimed Campinas. Já achei. Saúde completa e acessível. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Saiba mais em unimedcampinas.com.br. Consulte condições. Mesmo sem ser governador, o Tarcísio já fez muito por São Paulo. Fala, Tarcísio. Cuidei das concessões de estradas com investimentos e redução de tarifas, como na Nova Dutra. Estruturei as concessões de Congonhas, do Campo de Marte, arrendei vários terminais portuários e viabilizei novas ferrovias. Foram mais de 50 bilhões de reais para São Paulo e milhares de empregos. Eu sei como fazer e fazer com o que tem. Alá, Bolsonaro! Tô fechado com o Tarcísio. Tarcísio é 10. É 10. Coligação São Paulo, pode mais. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Coligação PLPP e Republicanos. Alô, alô, meu Brasil. Bolsa Família não existe mais. Agora é Auxílio Brasil, de no mínimo R$600. Dinheiro bom pra fazer a feira, que protege, que dá amparo, que continua no ano que vem. Auxílio Brasil é do Bolsonaro. Central da Bola, Guarani e Vasco. Apresentação, Léo Tonin. 19 horas e 53 minutos, um rápido abraço à galera do YouTube, um grande abraço para você no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, youtube.com/Futebol CBN Campinas. Se você tá no YouTube, já deixa o seu like, quanto mais like, mais alcance. Já se inscreva também nas nossas redes sociais. Gustavão na área, a Vânia também, a Mariana, um grande abraço a todo mundo curtindo. E o Cris, como sempre. Alô, Cris, um grande abraço, um grande beijo a toda a família. Manda sua mensagem também no nosso WhatsApp liberado, hein? 19991869070. Intervalo de jogo, o Vasco vencendo aí pelo placar de 1-0. E a gente vai agora com o craque desta primeira etapa. O craque do jogo. Gabi, craque pra você, quem foi o destaque desse primeiro tempo? Vasco vence o jogo, portanto é da equipe mandante. Bom, gostei do Nenê, né? Tecnicamente é um jogador diferenciado, o Cabelo até chamou a atenção, né? Porque ele consegue roubar a bola dos mais novos, ele consegue distribuir o jogo, então vou dar uma menção honrosa pro Nenê. Mas eu gostei mesmo deste primeiro tempo do Alex Teixeira, viu? Um jogador rápido, conseguiu puxar bons contra-ataques, fez uma jogada muito bonita pelo lado direito. E claro, na jogada do gol, sofreu o pênalti, então teve o roubo de bola pelo lado esquerdo, ele fez o drible, invadiu a área no momento da finalização, foi calçado. Por esse motivo, pela participação neste primeiro tempo, pela velocidade, um jogador inteligente neste retorno à equipe do Vasco da Gama, Alex Teixeira ficou como o craque da primeira etapa. Tá aí o craque deste primeiro tempo, o craque do jogo, por Gabriel Castro. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani e Vasco. O povo tá sofrendo muito com esse governo que tá aí. Mas isso vai mudar. Com o Lula, é trabalho e comida na mesa pra todo mundo. Para isso, o Lula vai precisar de você lá. Vote Orlando Silva, deputado federal 6565.
60 milhões de pessoas com fome, 11 milhões de pessoas desempregadas, o Brasil está sufocado. Precisamos de deputados com coragem e o nosso povo merece um país justo. Siga nas redes, vote Zapena Deputada Federal 6500. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs no mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Vote nos candidatos do PSC. Bauru e região precisam de representante. Eu sou Lúcia Rosim, candidata a deputada estadual. Vote 20021. A Covid mostrou que a saúde deve estar sempre em primeiro lugar. Dr. Elton, deputado estadual 20012. Mais saúde, educação, políticas sociais e em defesa da família. Vote Pastor Aristaldo 20147. Me dá poder de filho. Sou Marcela Guiar, já fui vereador, deputado federal e agora sou candidato a deputado estadual. Vote 20.000. Vote PSC. Vote 20. Transforme sua vida. Dê um up na sua saúde sexual. Na Clínica Upman, você encontra tratamentos para os diversos tipos de problemas que afetam a saúde sexual masculina, como a disfunção erétil, falta de libido e ejaculação precoce. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19 998005939 e desfrute de momentos especiais com quem você ama. WhatsApp 19 998005939. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Eu acho que as pessoas não têm ideia do que é você crescer achando que nunca vai poder ser médica. Eu nunca tinha visto uma médica da minha cor, mas aí um cara que nem te conhece cria o ProUni e muda a sua vida assim. E fala, tá aí, Érica, agora você pode. Haddad, pra mim, é isso, oportunidade. O cara que olha pra quem os outros não olham. E São Paulo merece muito ter um governador assim. Érica é uma de 3 milhões de estudantes brasileiros que se formaram na universidade graças ao ProUni criado pelo Haddad. Eu tô pronto pra São Paulo. Coligação Juntos por São Paulo. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Coligação PLPP e Republicanos. Vamos falar sobre o Pix? Nós criamos em 2020. Você se lembra, né? A dificuldade para você fazer uma transferência de recursos. Hoje você faz de casa, do teu celular. E o que é melhor? Sem pagar taxas. E você sabia que hoje temos mais de 100 milhões de pessoas usando o Pix e grande parte das pessoas viraram pequenos empresários? É o nosso governo inovando. Bolsonaro 22 presidente, pelo bem do Brasil. Oi, me conta, como vai a empresa? Super bem, Mel, mas eu ainda preciso resolver o plano de saúde dos funcionários. Ah, é fácil, Unimed Campinas. Mas o meu negócio é pequeno, eu posso? Claro, você pode contratar o plano pessoa jurídica a partir de 2 vidas, assim como eu. Plano empresarial a partir de 2 vidas? Eu te devo uma, Mel. Saúde que cresce com sua empresa. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Saiba mais em unimedcampinas.com.br. E consulte condições. Vem pra Caro M. Só na Caro M você encontra tudo para seu caminhão. Caminhões Foton 0 km, veículos seminovos, oficina especializada, revendedor autorizado Continental linha pesada e o maior estoque de peças da região. Aqui na Caro M você tem atendimento personalizado e equipe treinada. Seu caminhão merece Caro M. Unidades Campinas, Ribeirão Preto e Guarulhos, Santo André e Araras. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Vote nos candidatos e candidatas a deputado estadual do União Brasil. Ajude Milton Leite a ajudar você. Quando se fala em trabalho, a gente pensa 44.250, 44.250. Tem atitude e tem coragem pra vencer. É quem vai fazer o nosso estado crescer. Ajude Milton Leite a ajudar você. União Brasil 44. Central da Bola. Guarani e Vasco. Apresentação: Léo Tonin. 19h59 e a gente segue intervalo de jogo Vasco 1, Guarani 0 com o comentário do jogo.
o comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Intervalo de jogo, comentário do jogo com Gabi Castro. Gabi, o que esperar desse Guarani pro segundo tempo? Foi tão ruim assim? Se sim, o que tem que mexer? Quais são as peças, posicionamento, para pelo menos sair com empate? Não foi tão ruim, mas poderia ter sido melhor, né? Então, quem analisa os números acredita que o Guarani foi superior ao Vasco da Gama, porque ficou com 63% de posse de bola no total contra apenas 37% do Vasco da Gama, finalizou 3 vezes contra 4 do Vasco da Gama, então parece que foi um jogo equilibrado. Mas na prática, o Guarani ficou mais com a posse de bola, mas não teve velocidade, não teve criatividade, não conseguiu exigir tanto do goleiro do Vasco da Gama, que foi fazer a sua primeira defesa somente aos 43 minutos, e foi através de uma cobrança de escanteio, não foi uma jogada trabalhada. Então o Thiago Rodrigues fez a defesa no cantinho, no cabeceio do Yuri aos 43 minutos. Então é muito pouco, né? É claro, o estádio tá lotado, o Vasco da Gama tá na 4ª colocação, é um duelo contra uma equipe do G4, a gente sabe de todas as dificuldades que estão impostas, só que o Guarani é o penúltimo colocado, o Guarani está na zona de rebaixamento, ele não pode se dar o luxo de desperdiçar um tempo de uma partida, então precisa fazer mais. Poderia ter pressionado um pouco mais a saída de bola da equipe do Vasco da Gama, que tem muitos problemas com a bola nos pés, tanto o Quinteiros contra o Anderson Conceição. O Thiago Rodrigues, goleiro do Vasco, já demonstrou numa saída de bola que teve problema também. Então, neste segundo tempo, pode avançar um pouco a sua marcação, tentar forçar esse erro, deixar a equipe do Vasco da Gama desconfortável, porque se você ficar com a posse de bola e o Vasco da Gama lá recuado, num contra-ataque puxado pro Alex Teixeira, ou mesmo com um Nenê que não tem tanta velocidade, mas tem a técnica para colocar um companheiro na cara do gol, pode fazer 2-0 e aí vai complicar muito. Então tem que ser um Guarani mais objetivo, precisa ser um Guarani com a posse de bola, com mais velocidade, tem que ser rápido na criação de jogadas para conseguir fazer esse gol de empate e pelo menos sair com este 1 ponto do Rio de Janeiro. É o que a gente espera aí no segundo tempo, portanto, Gabi Castro com o comentário do jogo. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. A agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3273-3760. Veja Facebook logosmateriaiselétricos.com.br. A bola vai rolar no segundo tempo. Um grande abraço ao Marcelão, mandou mensagem aqui no WhatsApp falando: o Léo Toninho Bugrão vai empatar com o Giovanni Augusto e vai trazer um pontinho do Rio de Janeiro. E joga a bola pro Rio de Janeiro, vai trazer todas as emoções de até agora. Vasco 1, Guarani 0. Alô, alô, cabelinha, vai que é sua. Guarani e Vasco. Muito bem, bola já está no centro do gramado, saída de bola com a equipe do Vasco, tá tudo certo ali, o árbitro tomando as últimas providências para o reinício da partida, de por enquanto Vasco 1, Guarani nada, é o placar do primeiro tempo, apita o árbitro. A bola tá rolando em São Januário. Guarani e Vasco. Futebol, vamos ver. 1-0 placar do primeiro tempo, o Vasco já vem para o campo de ataque. Lá pela direita, pintou lançamento feito, batido, desvio, sobra de bola pelo meio da área, batida. Gol! Vasco! Do Vasco! 20 segundos deste segundo tempo, Eguinaldo faz o segundo gol do Vasco, numa jogada que veio lá pela direita, do Andrei. A batida, a bola desviou, a sobra do Eguinaldo e ele faz o segundo gol do Vasco. A 20 segundos deste segundo tempo, o Vasco amplia 2-0 para cima do Guarani. Léo Toninho deu tempo dele de esquentar a garganta. E vai buscar a bola no fundo das redes o goleirão Maurício Coslins, que era o que os torcedores, jogadores do Guarani não queria que acontecesse, talvez o que esperasse, né? Os jogadores e torcedores aí do Vasco logo ampliar ali o marcador. Uma jogada rápida no canto direito, até o Guarani vinha se postando bem, mas no cruzamento do Andrei, já dentro da granjeira, teve um desvio do Derlan. Mais uma vez, a bola acabou sobrando no canto esquerdo. O Madison não conseguiu acompanhar o jogador com o desvio, acabou batendo forte, firme no alto o jogador vascaíno e amplia o jogo. Comecinho do segundo tempo, agora Vasco 2, Guarani
0. Não deu tempo nem de respirar no começo do jogo. O Vasco já vai lá e amplia o placar com 20 segundos, faz o gol. Gabi Castro, meu Deus, tudo que foi conversado no vestiário já era. Por água abaixo, né? Então é inacreditável a postura que o Guarani volta para um segundo tempo com 20 segundos, desatenção, o Vasco da Gama correu, o Guarani andou. E aí sobra cara a cara pro Aguinaldo marcar o gol, amplia o marcador 2-0, vai ter que correr, vai ter que remar muito o Guarani e vai ter que se expor agora na partida se quiser conseguir sair com um ponto, porque vai ter que marcar 2 vezes. Tem arremesso manual agora ali pela direita, o Alvarinho chega ali para fazer a cobrança. Ele busca alguém pro passe, o passe é feito ali pela direita, quem trabalha é Giovanni Augusto. Já faz o domínio, coloca do gramado, tem marcação para cima dele, rola do lado com o Edson. Pintou cruzamento na área, sobe de cabeça lá pelo meio quinteiro. Dá um bico na bola, ali pelo lado esquerdo quem chegava era o Edmar, dá um bicão nela, bola para fora, o último toque do Guarani, o arremesso manual para a equipe do Vasco. 2 minutos e meio, tá 2-0. 2-0 o Vasco vai vencendo a equipe do Guarani em São Januário. E essa vitória do Vasco da Gama, daqui a pouquinho, inclusive, o Fábio Chave até traz para nós a classificação no G4, porque essa vitória o Vasco vai subindo um pouquinho e vai deixando a bucha pro Grêmio. É o Grêmio que vai ficando na alça de mira do Londrina, do Sport, dos times que estão logo, do Tombense, que estão logo abaixo ali. O Fábio fala daqui a pouquinho. Tem arremesso manual, Vasco da Gama bota pro campo de ataque, o Ignaldo vira o corpo, sai jogando com ela, evita a saída, não conseguiu. Agora tem outro detalhe também, viu, ô Gabi? Alvarinho não dá, né? Marcação lenta, né? Demorou para chegar na marcação. Né? Como lateral direito tá deixando a desejar na partida como hoje, né? Então saída errada e no momento que foi dar o bote demorou, né? Então deixou o marcador livre. Tem Lucas Ramon no banco de reservas, Léo Toninho? Lucas Ramon tá no banco de reservas? Tem sim, camisa de número 19, o Lucas Ramon no banco à disposição do Mozart, que a princípio não fez sinais de que iria mudar o time não, viu, Cabelo? Não dá para entender, né? Jogar com Alvarinho, tendo o Lucas Ramon, que é lateral de ofício, no banco de reservas, não dá para entender, né, Gabi? Não dá. Só um detalhe, que o Diogo Matheus já está em processo de transição, foi o boletim, né, do pessoal do departamento médico do Guarani, possivelmente para a próxima rodada já fica à disposição. E precisando atacar, um lateral direito de origem é melhor, então pode pensar em Lucas Ramon e em atacantes também. Olha o Guarani, chegou na área lá pela esquerda com o Isaac, carregou dali de fundo, preparou o cruzamento, vem bola para a grande área, passa por todo mundo, não passa por todo mundo. Yuri sobe de cabeça, dá uma testada, a bola vai sair fraquinho, né? E o Thiago Rodrigues fica com ela, bota a ordem da casa vascaína, Léo Toninho. E depois do cruzamento pelo canto esquerdo, né? As bolas ofensivas do Guarani sempre procuram o Yuri, que no primeiro tempo exigiu uma grande defesa do Thiago. A gente depois até acompanhou um replay, uma câmera por trás. Que cabeceio, que defesa do goleirão da equipe do Vasco, mas desta vez acabou não colocando muita força ali na bola, facilitou a vida ali pro goleiro do Vasco, o Thiago Rodrigues. 4 minutos e meio, segundo tempo, sai trabalhando o Guarani, vem ali pela intermediária com o Vilela, rola a bola lá pela esquerda com o Jamerson, já chega na perna canhota para fazer o domínio, na bola recuada para começar de novo com o Derlan faz o domínio, mais atrás com o João Vitor, vai trabalhando a equipe do Guarani no campo defensivo, devolve mais uma vez com o Derlan, aberto lá pelo lado esquerdo, faz o domínio, perna canhota, recua com o João Vitor, o Vasco fica todo fechado ali pelo meio, o Guarani vai tentando buscar espaço, de um lado, de outro, pelo meio, mas está todo fechadinho a equipe do Vasco, vem Guarani para o campo de ataque, tabela pelo lado direito, o Edson, tenta a finta, foi tocada, é falta que favorece a equipe do Guarani pela meia direita, toque de 5 minutos da CBN marcando 5 passados deste segundo tempo, 2-0 Vasco. Aquela galera que saiu do intervalo para tomar uma água, né? E volta com 5 minutos, a ver que tá 2-0 pro Vasco, meu Deus, hein? 20 segundos no segundo tempo. O Ignaldo mandou pro fundo, o gol faz 2-0, vem Guarani pra cima, ali pela intermediária, ajeitou o Isaac, preparou, ameaçou bater, preferiu o toque lá do lado esquerdo, pintou o cruzamento, vem bola pra área, o desvio de cabeça, pra fora! O goleiro toca na bola, ela vai pra fora, Thiago Rodrigues faz uma defesaça, com a ponta dos dedos, ela vai pra fora em escanteio, que favorece a equipe do Guarani, defesaça do goleiro, Léo Toninho. E mais uma vez, em um cruzamento ali do canto esquerdo, subiu muito bem ali o Isaac, desta vez camisa de número 21, o goleirão fez uma grande defesa, que joga ali com uma proteção no rosto, até que pressiona o Guarani, mas o goleiro não deixa essa bola entrar, canto direito, escanteio a favor do Bugre, Jamerson se prepara para a cobrança. E perna canhota, levantamento feito, fechado! Gol! Levantada no meio da área, gol contra, hein? Gol contra!
subiu, deu uma testada como se fosse o centroavante. E me parece que foi o Quinteiro que sobe ali no bolo. De cabeça, dá uma testada, joga pra dentro do gol. Anderson Conceição. Guarani. Que golaço do Anderson Conceição. Só que foi contra. Melhor pro Guarani a 6 minutos. Diminui o placar. Comecinho de segundo tempo, tá 2-1. Léo Toninho. E vai buscar a bola no fundo das redes o goleirão Thiago Rodrigues. Se no primeiro escanteio foi quase, né? Ou pelo menos o lance que originou o escanteio foi quase, dessa vez foi gol. Que momento o Guarani desconta. Ali num gol contra do capitão do time, o Anderson Conceição, tentou afastar o perigo. Todos pensavam que poderia ser o do Derlan ou talvez o Leandro Vilela, muito bem posicionados no lance. Guarani no jogo, viu, Cabelo? Agora Vasco 2, Guarani 1. O zagueiro que marca um gol contra. Como foi esse gol do Anderson Conceição? É pra deixar o treinador preocupado, viu, Gabi Castro? Ah lá, Oséias, né, do Palmeiras. Bem lembrado. Porque ele cabeceou com estilo, não foi um desvio, né? Ele cabeceou e coloca o Guarani de novo no jogo, né? Então, tinha tomado um gol com 20 segundos, uma desatenção danada, só que com 6 minutos consegue, então, diminuir essa desvantagem, 2-1. Precisa ter tranquilidade, continuar atacando, precisa ter o mesmo espírito depois que sofreu o segundo gol, ficar no campo de ataque, pressionar o Vasco da Gama para conseguir fazer esse gol de empate. 8 minutos desse segundo tempo, subiu o cartãozinho amarelinho ali pelo meio do caminho ali. Meu Deus, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Ficou barato, viu, o Léo Toninho? Foi direto ali nos pés, né? O jogador João Vitor do Nenê, que ficou caído, sentindo bastante. Primeiro amarelo pelos lados do Guarani, camisa 28, João Vitor. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saúde completa e acessível. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Toca a bola, Vasco vem pro campo de ataque com o Edmar, lado esquerdo, já faz o domínio, recua. Com o artilheiro Anderson Conceição, já faz o domínio, aperta a canhota, rola a bola com o Quinteiro, aperta a marcação, a equipe do Guarani, sai jogando o Vasco lá pelo lado direito, chega por baixo, rasgando o Jamerson, devolve o bugre do campo de ataque, Quinteiro sobe de cabeça, escora, ela sombra com Edson, Yuri com ela, entrou na área, sassaricou, fintou, invadiu, preparou, bateu, pega o goleiro! Cai para fazer a defesa o Thiago Rodrigues. O Yuri foi levando com o corpo, né? Levou a bola, mas com o corpo na briga ali no meio da área, Léo Toninho. Foi como se fosse um tanque, né? Dentro ali da grande área, conseguiu fazer muito bem ali a proteção, acabou segurando um pouco mais a bola, porque o jogador do Vasco acabou não dando tanto assim espaço, acabou não batendo tão bem na bola também. O Thiago Rodrigues caiu no cantinho direito, ficou com ela, e do outro lado, lá no esquerdo, já balançava as mãos o Edson, pedindo ali a bola, mas não conseguiu. Grande jogada da equipe do Guarani. Já recupera a bola, a equipe do Bugre sai jogando lá pelo lado esquerdo, tenta a finta o Isaac, perde o lance, cai no gramado, pede falta, o Abdo diz que não, sobra de bola com o Vasco, Nenê com ela, rola mais atrás para começar de novo com o Andrei toca na bola, vem trabalhando a equipe do Vasco pro campo de ataque, lá pela direita, mais uma vez com o Marlon Gomes, recua com o Léo Matos, vai tocando, o Guarani se fecha e espera o Vasco, 2-1, placar do jogo, 9 minutos e 40 deste segundo tempo, bola recuada, começa de novo com o Quinteiro rola pelo círculo central do gramado com o Anderson Conceição, ajeita, aperta a canhota, faz o passe ali pelo intermediário na saída vascaína, vem pro campo de ataque, o Guinaldo tenta a bola, perde a bola, o Guinaldo dormiu no ponto na saída de bola da equipe do Guarani, o jogo tá parado ali, é falta, epa, é falta que favorece a equipe do Guarani, e quem ficou caído foi quem cometeu a falta, o Eguinaldo, Léo Toninho. Ficou caído ali o camisa de número 21, pede um pouquinho de calma ali o Jean-Pierre Kozlinski chegando também, os jogadores do Vasco cercam, talvez segurando, né? Já vem dupla mudança pelos lados do Guarani, viu, Cabela? Pois é, daqui a pouquinho vem o 7 e vem o 8 ali, daqui a pouco, os dois estão prontinhos ali pra entrar. o Júlio César, hein? Vamos lá, vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 10 minutos e meio de bola rolando, segundo tempo de jogo. São Januário, 27ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN está assim, ó. Vasco! 2 pro Vasco. Guarani! 1 pra equipe do Guarani. Central da bola, Fábio Chaime. Com essa vitória, o Vasco vai chegando a 45 pontos, ultrapassando o Grêmio, assumindo a 3ª colocação. O Grêmio tem 44 pontos, o Londrina, que bateu o CRB ontem, tem 41 pontos na 5ª colocação, o Sport tem 40 na 6ª colocação e o Tombense 39 pontos na 7ª colocação. Futebol, vamos CBN! 11 minutos este segundo tempo, Gabi Castro e o jogo, Gabi.
Guarani bem na partida, depois que fez o gol, continuou. O Yuri teve a oportunidade na base da força, driblando dentro da área. O Guarani já sai na marcação da equipe do Vasco da Gama, então precisa correr risco, sente a necessidade, só que lógico, tem que tomar cuidado porque o Vasco da Gama é rápido. E vem Vasco pro campo de ataque, o Ignaldo faz a tabela com o Nenê, perde a bola, recupera a equipe do Bugre. Vamos confirmar as substituições do jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Duas mudanças pelos lados do Guarani. Saiu 98 Madison, 98 Madison para a entrada do 8 Eduardo Persson. E saiu 88 Edson Carioca. Entrou o 7 Júlio César. Vasco vem pro ataque, lançamento feito lá pela direita, o Ignaldo corre atrás da bola, faz o domínio, breca, gira o corpo, tem marcação pra cima dele do Derlan. Ele toca na bola, vem por baixo do Derlan, na roubada de bola, toca na bola pra sair jogando pra equipe do Guarani. Toca do lado, bola recuada, quando o Guarani poderia sair pro campo de ataque, a bola foi recuada ali, o Isaac começa tudo de novo lá atrás. Tava sozinho para vir para o campo de ataque. Gabi Castro, Júlio César e Persson em campo, Madison e Edson no chuveiro. Gosto das alterações do técnico Mozart. Ele perde um pouquinho no poder de marcação com a saída do Madison, a entrada do Eduardo Persson, mas melhora o passe, ganha em versatilidade no meio-campo. Edson, não gostei da atuação hoje do atacante bugrino, e aí ele coloca o Júlio César, que é um jogador que tem um poder de finalização de média a longa distância que é muito interessante. Precisa explorar isso do atacante bugrino, que é rápido também. 13 minutos, segundo tempo, rola a bola mais uma vez o Vasco na saída. Pelo lado esquerdo, quem toca na bola ali pelo meio, vem buscar o jogo. Era o Ignaldo, rola a bola pelo segundo central do campo. Trabalha com o Andrei. Andrei levanta a cabeça, busca alguém pro passe. O passe lá atrás começa com o Anderson Conceição. O Guarani vai marcando com o Yuri, ele é a saída de bola. Bola tocada lá pela direita. Lá da direita quem chega é o Léo Matos. Busca, carrega o Vasco pro campo de ataque. Cima da linha de visão do campo, brecou, voltou. O Vasco vai tocando a bola, vai gastando tempo. Futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 13 minutos e 40 deste segundo tempo, 2-1, Vasco tá ganhando, vem pro campo de ataque trabalhando, Marlon Gomes recebe a bola, vai pra tabela, só que agora ele esqueceu a bola, e o Isaac sai jogando pro lado errado de novo, perde a bola, recupera a equipe do Guarani, agora sim ele fez o passe lá pelo lado esquerdo, trabalha por ali, na saída com o Giovanni Augusto, tem marcação, Giovanni Augusto esperto, né? Esperto, inteligente, toca lá em cima das pernas do Marlon Gomes, que tá com câimbras, e o jogador do Guarani vai puxando ele pra fora do campo, Léo Toninho, foi engraçado o lance, é o Guilherme. A câimbra foi quase passando ali, viu? Na hora que o jogador levantou a perna, ele falou, acho que agora ele vai me ajudar na câimbra. Ele já foi pegando a perna e jogando ali pra fora, hein? Ele falou, tira aqui a mão de mim, tenho câimbra só dentro do campo. Lá de fora eu não tenho câimbra. Agora já se levanta, já, alteração pelos lados do Vasco. Foi engraçado. Mas fora do campo, começou a arrastar o jogador do Vasco. Pois é, foi engraçado. Muito engraçado esse lance. Aliás, ele é substituído, inclusive. Exatamente, vai ter uma explicação a câimbras, né? Daqui a pouco o Leandro confirma. 14 minutos e 40, segundo tempo, 2-1, Vasco tá ganhando. Vamos lá, confirma agora a substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudou a equipe do Vasco. Com câimbras ou sem câimbras, saiu camisa 25, 25, Marlon Gomes, e entrou 15, 15 Figueiredo. Cruzamento feito. Se atrapalhou com a bola, mas o árbitro tá dando saída de bola já. Quando toca no jogador do Vasco, já estaria fora. Tiro de meta que favorece a equipe do Vasco. 15 minutos e 20 neste segundo tempo. Daqui a pouquinho tem Ponte Preta e Bahia, narração de Roger Williams. Direto Moisés Lucarelli. Daqui a pouquinho, já tá lá. Tá já na cabine CBN, Roger Williams. Boa noite pra você, Roger. Um abraço ao torcedor ligado no futebol da CBN Campinas. Nós já falamos ao vivo do estádio Moisés Lucarelli. Temperatura despencou aqui em Campinas. Nesse momento nós temos 15 para 14 graus. O jogo vai acontecer com frio. Portões já abertos. Já a movimentação nas arquibancadas. Vai ter jogo aqui, 27ª rodada Ponte Bahia na CBN.
Aqui já vamos chegando a 16 minutos deste segundo tempo. Tá 2-1, Vasco tá na frente. O Guarani toca a bola, trabalha. Ali pela intermediária, quem sai jogando é Derlan com ela. O Guarani vem todo para ataque em busca do gol do empate. Tem marcação ali pela intermediária do Alex Teixeira. Ele faz o passe pela direita com o Alvarinho. Alvarinho rola a bola pela rente lateral do campo com o Júlio César. Domina, marcação do Nenê para cima do Júlio César, que recua com o Alvarinho. Alvarinho levanta a cabeça pro passe. O passe é feito ali pela intermediária com o Persson. Persson rola, Yuri com ela, trabalhou. Abriu pela direita, Júlio César. Bola boa, Guarani no ataque, cruzamento na área. Anderson Conceição sobe para fazer o corte. A sobra de bola mais uma vez com o Persson. De calcanhar, tocou ali pelo meio. Giovanni Augusto chega, zaga para fazer o corte. Alvarinho briga pela bola. De cabeça, toca ali pelo meio. Derlan adiantou demais, saiu jogando pro lado errado. Deu bola pro Vasco da Gama. Rola a bola com o Nenê. Chega por baixo. Ivan Alvarinho. Bota para fora a bola em arremesso manual pro Vasco. 16:50. Sem pressa nenhuma. O Nenê chega ali para cobrança do manual. Deixa a bola. Quem vai se apresentando ali é o Edmar para chegar, para fazer a cobrança também. Sem pressa nenhuma para a equipe do Vasco, que vence por 2-1. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Só na Caro M você encontra um estoque completo de peças automotivas Ford. Vem pra Caro M. Cruzamento feito ali com as mãos do Edmar. Chega o Alex Teixeira, né? Fica chamando ali a presença do Ignaldo, que não chega na bola. A bola sobra com o Kozlinski, que bota o arte na casa do Bugre, que sai jogando com o Derlan. Toca na bola, rola com o Vilela. Sai trabalhando a equipe do Guarani, buscando espaço para o campo de ataque. Tem Persson ali pelo meio, lá pela esquerda tem o Jamerson. Ele fez o toque com o Isaac. Isaac volta no Vilela. Vilela recua. Mais uma vez começa de novo com o Derlan. Rola a bola com o Vilela. Agora sim ele vem para o campo de ataque, já atravessa a linha de desvio do gramado. Persson recua. De novo. O que é isso? Gabi Castro, o time do Guarani, quando tá chegando lá no ataque, parece que tem medo de virar o corpo rumo à área do Vasco e recua. Só um minuto. Assim, agora sim. É um time lento, né? E tá faltando também movimentação, né? Sair da marcação. Então, o Giovanni Augusto ser protagonista, chamar mais a responsabilidade. O Isaac chamar mais a responsabilidade. O Persson e o Júlio César entraram bem na partida. Vem Persson com ela, toca na bola, rola com o Isaac, abre lá pela esquerda com o Jamerson, chega o Bugrão, faz a finta, o Jamerson, bico da grande área, rola com o Isaac, tá de frente pra área, jogou, Vilela, preparou, batida, Persson na sobra, tirou, o árbitro para. O Persson bate pro gol, mas o árbitro tá parando, pegando uma falta ali à frente da grande área, Léo Toninho. É do Persson, ele que recebeu ali a bola, na hora do chute, deu a impressão que ele ou teria que ter marcado uma falta a favor do Guarani ou ter deixado a bola andar, né? Porque o Persson não viu o jogador do Guarani, talvez tenha dado um toquinho, né? O do Vasco, ele acabou chutando na hora da batida. Realmente eu não vi a falta não, mas foi anotada. Já tem mudanças, ou tem mais uma mudança pelos lados do Bugre. Exatamente, e os maqueiros estão em campo. O São Januário não tem, né? O carrinho, né? Então os maqueiros entram correndo com a maca no gramado para poder tirar o jogador que está caído ali à frente da grande área. Vamos agora sim, tem substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudou mais uma vez a equipe do Guarani. Saiu 21-2-1 Isaac para a entrada do 17-1-7 Bruno José. O Gabi falou que o Isaac não apareceu para o jogo, mas eu achei que no melhor momento do Isaac no jogo foi substituído, Gabi. No momento que ele estava conseguindo, né, trocar alguns passes, apareceu mais para o jogo, mas mesmo assim, viu, Cabelo, é muito pouco. Para ser um meia do Guarani precisa jogar muito mais. Então é válido o que o Mozart faz, ele muda o esquema, ele deixa centralizado ali no meio o Giovanni Augusto e agora joga com 3 atacantes. Então do lado direito o Júlio César, do lado esquerdo o Bruno José, lembrando que eles podem, né, alternar nas laterais, e centralizado o Yuri. Então é um Guarani que vem pra cima, tá se expondo. O técnico Mozart sente que dá pra conquistar o empate, Cabelo. Pois é, quem está acompanhando pelo YouTube, tanto do CBN Campinas como do Esporte CBN Campinas, também já vê as imagens lá do Moisés Lucarelli. Daqui a pouquinho a bola rola para Ponte Preta e Bahia, narração de Roger Williams. Toque de 20 minutos marcando, o Vasco vem para o campo de ataque, Nenê com ela, rola a bola lá pela direita, fez o passe, trabalha, pintou cruzamento, desvio feito, a bola para fora, escanteio que favorece o Vasco, é lá pela direita, Léo Toninho. E é o que foi anotado ali pela Luísa Reis, canto direito, Kozlinski já tinha ali a posse de bola, tem o Jamerson dentro da grande área, o Derlan, João Vitor, tem também o Leandro Vilela fechando ali o
primeiro pau. Escanteio para a equipe do Vasco. Canto direito, Nenê. Camisa 10 se prepara para a cobrança. Na minha marcação aqui é o 6º escanteio no jogo, apenas o 2º para a equipe do Vasco. É lá pelo lado direito, vem bola para a grande área de perna canhota, Nenê no cruzamento, levanta na área, Kozlinski. Não tapa na bola, tira da grande área, ela vai sobrando pela intermediária, mais uma vez tenta o Vasco se manter no campo de ataque pelo lado direito, trabalha bem a chegada, faz a finta, entrou na área. Foi programado, mas acabou se chocando ali com o jogador do Guarani, só tiro de Neto, favorece a equipe do Bugre. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 21 minutos de bola rolando, o segundo tempo de jogo, 27ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro em São Januário. O placar CBN Campinas está assim, ó. Vasco. 2 pro Vasco. Guarani. 1 pro Guarani. Moisés Lucarelli, Roger. Em 1h05, a bola rola aqui no Moisés Lucarelli para Ponte Preta e Bahia. Daqui a pouco a Ponte sobe para o seu processo de aquecimento. Fábio Chaibi. Daqui a pouco, às 9h30 da noite, no José Amalfitani, em Buenos Aires, na Argentina, o Vélez Sarsfield recebe o Flamengo pela primeira partida da semifinal da Taça Libertadores da América. Na outra semifinal, o Atlético Paranaense fez 1-0 no Palmeiras ontem em Curitiba. 22 minutos deste segundo tempo, 2-1, Vasco tá ganhando, tá na frente o Vasco da Gama. O Guarani tá tentando se impor, né, Gabi? Tá tentando se impor, mas tá difícil, né? É uma outra postura no segundo tempo, apesar do gol tomado com 20 segundos, é importante salientar, né? A postura inicial foi péssima, mas depois disso o Guarani acordou na partida, teve o gol contra do Anderson Conceição. Com as alterações, é um meio-campo que sabe jogar agora, porque o Eduardo Persson tem este passe, já consegue acionar o Giovanni Augusto, tem os 2 pontas, o Yuri participativo hoje, é um Guarani diferente que tá tentando, tá correndo atrás do prejuízo, fica mais com a posse de bola, mas ainda precisa finalizar mais. E o Júlio César, que entrou pela direita, com a saída do Isaac, ele foi pra esquerda e o Bruno José tá na direita. Tá pra direita, tem essa característica, né? Eles conseguem inverter, agora fica o Bruno José na direita, porque é canhoto, então é mais fácil levar pro meio e bater com a perna esquerda, mas essa alternância é interessante. Olha o Guarani, vem pro campo de ataque, lançamento muito forte, era pro Janderson, que chegava lá pelo lado esquerdo, ela foi pra fora, arremessou manual pro Vasco. 23 minutos deste segundo tempo, 2-1, Vasco tá ganhando. Aliás, você pode participar com a gente também através do nosso WhatsApp, 991869070, através do YouTube, onde você acompanha hoje a jornada dupla. Agora tem Vasco e Guarani, na sequência tem Ponte Preta e Bahia. Lá no YouTube, na CBN Campinas e também no Esporte CBN Campinas. Bruno José recebe e faz o toque ali pelo meio com Persson. Persson já faz a abertura, era pela direita, chega a zaga do Vasco para fazer o corte, sobe, desce a bola, quica no gramado, Júlio César briga por ela, chega a marcação vascaína para cima, faz o desvio, joga para fora, arremesso manual, é pro Guarani essa bola aí, é pro Guarani. Tentou dar um esperto lá, o jogador do Vasco chegava lá, era o Figueiredo, né? Tentou rapidamente ali, o avô, não, Léo Toninho. Ah, na malandragem, hein? Mas certo ali a arbitragem viu realmente o último toque do jogador vascaíno, que também não agora se ajudou também, né? Agora é né? lateral pra equipe do Vasco ali, canto direito. Cabela, rapidinho, você falou sobre o WhatsApp, sim. Os ouvintes mandando mensagem aqui, o Marcelão mandando de novo, pô, Léo Toninho, ouvindo aí o Cabela narrar, hein? Nem começou o jogo, 30 segundos, outro gol do Vasco, é brincadeira, hein? Quem mandou também aqui uma mensagem foi o Thiago Prado. Thiagão, um grande abraço, muito obrigado pela audiência. O Fábio assistindo com o filhão, o Fábio Leonardo de Joaquim Egídio, na torcida aí pelo Bugre, viu, Cabela? Legal, tem 2 trocas ali da equipe do Vasco. Daqui a pouquinho o Léo Toninho confirma para nós. 24 minutos e meio desse segundo tempo. Tá 2-1 pro Vasco. O Vasco tá ganhando. A 19 minutos do primeiro tempo, o Nenê de pênalti marcou. A 20 segundos do segundo tempo, o Egnaldo ampliou. E a 6 minutos também do segundo tempo, o Anderson Conceição diminuiu pro Guarani. Ou seja, o Guarani não fez gols ainda, né? Só o Vasco, né? Só o Vasco que fez gols ainda. Inclusive o do Guarani foi o Vasco que marcou com o Anderson Conceição. Que testada na bola e conta, né? Pois não. E só um detalhe com relação ao gol do Vasco, né? O gol sofrido pelo Vasco, né? Esse gol do Guarani contra foi o 8º originado por jogadas de escanteio na temporada. Ou seja, 23% dos gols que o Vasco tem nessa temporada é por essas jogadas de escanteio. Só um detalhe, foi o segundo gol seguido, né? Anotado contra a equipe do Vasco. E ao todo, a zaga já foi vazada em 34 oportunidades em 2022.
E agora o Vilela foi acompanhando a saída de bola, ele toca na bola por último, cede escanteio de graça ali para a equipe do Vasco lá pela direita. 25, toque CB, ele marcou, você ouviu aí, 25,5, segundo tempo, tem escanteio pro Vasco, é lá pelo lado direito, vai se ajeitando lá para fazer o levantamento, o Vasco, vem bola para a grande área, tá todo mundo na área, autoriza o árbitro, escanteio cobrado, levantamento na marca do pênalti, sobe a zaga do Guarani para fazer o corte, a bola vai sobrando ali pela intermediária, bola recuada, começa de novo, começa com o Yuri faz abertura pelo lado esquerdo com o Figueiredo, ele puxa pelo meio, preparou a batida mal longe do gol. Só tiro de meta que favorece a equipe do Bugre. Agora sim, tem substituições no Vasco. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudou a equipe do Vasco, um tanto vaiado, hein? Camisa número 10, 1-0 Nenê para a entrada do 19, 9 Palácios. E quem saiu muito aplaudido foi o 7, hein? O Alex Teixeira, camisa número 7, deixou gramado e entrou o 11, Gabriel Peck. Muito bem, o Peck está em campo. O Nenê foi embora, agora vaiado porque saiu o Nenê ou vaiaram o treinador por ter tirado o Nenê? Tem esse detalhe também, bem mais provável, né? Não vão vaiar o Nenê pela atuação dele, jogador experiente e importantíssimo. E agora o técnico Emílio Faro coloca a molecada, né? Aposta na velocidade, não precisa mais ficar com essa posse de bola, então vai explorando o contra-ataque. Sabe que o Guarani tá atrás do marcador, tá em cima, então coloca o Palácios de 22 anos, Gabriel Peck 21, o Figueiredo também tem 21 anos, são todos jogadores que têm a sua versatilidade, são jogadores rápidos. O Guarani precisa tomar cuidado com este contra-ataque. 27 minutos é o segundo tempo, tem falta pro Vasco ali pela intermediária, chega o Yuri para fazer a cobrança, dá um tapa na bola pro Edmar, lado esquerdo, tem marcação do Bruno José para cima dele, recua com o Anderson Conceição que faz o lançamento ali pelo lado esquerdo, justamente pro Gabriel Peck, ele briga pela bola, vai no gramado, o árbitro diz que não foi nada, só arremesso manual que favorece a equipe do Vasco da Gama pelo lado esquerdo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Plano empresarial a partir de 2 vidas, é a sua cara, é a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Retificando, ele deu a falta sim, já cobrada pela equipe do Vasco na bola recuada, aperta, sai de bola a equipe do Guarani lá pela direita, sai trabalhando a bola ali pelo meio, chega no campo de ataque, lançamento foi feito ali pela intermediária, trabalha mais uma vez o Palácios, vem com ela, busca o lado esquerdo com o Edmar, domina a perna canhota, encosta a marcação, ele faz a finta, toca na frente, chegou atrasado. Chega atrasado o jogador do Vasco, o Guarani sai jogando, aí não, né, o Giovani, você sabe jogar, né, Giovani? Dá um coice na bola desse jeito, não sabe pra onde a bola vai, não é? Ô, Léo. Exatamente, poderia ter caprichado mais, até porque estava sozinho no lance e viu muito bem o companheiro passando na direita. Olha o Guarani. Guarani na área! Quase que o zagueiro joga pra dentro do gol de novo. Chegava no lance ali, o Quinteiro dividiu com o próprio companheiro e a bola pra fora. O árbitro tá dando o que ali, Léo Toninho? Eu entendi que foi ali um escanteio, né? Tem um jogador do Vasco ali caído no gramado, camisa número 2, o Quinteiro. Eu não sei se ele pisou falso, mas o detalhe é que o Yuri falou, eu escutei. Não sei se alguém tá com algum apito. Mão no braço. De um toque no braço, eu entendi que deu a impressão que ele escutou, ficou de longe a sensação de que ele talvez pudesse ter algum apito, alguma coisa assim, alguém ter gritado algum lance, mas não sei, mais coxa ali do jogador do Vasco do que braço mesmo. Exatamente. Escanteio Guarani, só escanteio. Direito. Quinto escanteio no jogo para a equipe do Bugre. Jamerson na cobrança, perna canhota, levantamento feito, desvio de cabeça, para fora do gol! Subiu no primeiro pau para fazer o desvio de cabeça o João Vitor. Bola para fora, só tiro de meta. Que susto levou a torcida vascaína, Léo Toninho. E lambeu ali o travessão, quase o gol de empate da equipe do Guarani. Subiu muito bem, cabeceando, tirando ali do goleirão, que a bola pegou uma certa altura, mas lambeu, quase o gol de empate, viu, Cabela? 29 minutos e 40 desse segundo tempo, quase o Guarani empata o jogo, 2-1 Vasco, tá ganhando, tiro de meta batido, vem bola pro campo de ataque, lançamento foi feito lá pela direita, quem briga por ela, lá do lado direito, o Ignaldo sai da grande área, o toque é feito pelo meio, chega mais uma vez o Vilela, despacha no campo de ataque, lado esquerdo era pro Giovanni Augusto, antes dele chega o Léo Matos, dá um toque na bola, bota o Vasco no campo de ataque mais uma vez, bobeou a marcação de Erlan, vem Vasco ali pela grande área, lançamento feito, Jamerson!
antecipa para fazer o corte e bota para fora. E o Derlan caiu de maduro ali na entrada grande área, hein, Léo Toninho? E foi inteligente ali o Jamerson, hein? Conseguiu acompanhar a jogada, jogou essa bola pela linha lateral. Jogador de 23 anos, 8 jogos com 3 assistências. Aí, pelos lados do Guarani, já tem mais mudança, as últimas apostas do técnico Mozart. Daqui a pouquinho as substituições, os 30 minutos. Você ouviu o toque de 30 minutos. 30 minutos deste segundo tempo de jogo. 30 passados. Tem arremesso manual. Vasco é lá pela direita que chega no campo de ataque mais uma vez. Vai trabalhando a bola o Vasco. Do arremesso manual. Vai fazer o cruzamento. Vai lá para a área. Todo mundo fica ali na entrada, grande área. O arremesso manual está cobrado. Vem mais uma vez para o campo de ataque. O Vasco da Gama trabalhando lá pela direita. Sassaricou de um lado, de outro. Chegou por baixo o Vilela. Corta, volta para fora. Arremesso manual em cima do Figueiredo que fica encarando o Vilela ali. Bola para fora. Arremesso manual para o Vasco mais uma vez. Tem um arremesso lá pela direita. Quem chega é o Léo Matos. Joga no Figueiredo. Tem marcação em cima dele. Aperta a marcação novamente em cima. Agora sim. A bola jogada do Vilela em cima do Figueiredo, que continua encarando o Vilela lá, viu, Léo Toninho? Não para, né? Lateral a favor da equipe ali do Guarani, em frente ali da auxiliar número 2, né? A Luísa Reis, que só dá um sorrisinho e falou, cobra logo esse lateral, viu, Cabelo? Já vem mudanças pelos lados do Guarani. Então vamos lá, conferindo as mudanças no Guarani. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudou o Guarani, hein? Saiu 83 Jamerson para a entrada dos 56, 56 o Mike. Saiu também o 9, o Yuri, e entrou o 99 ali o Bruno Miranda. Bruno Miranda, também conhecido como Chuck. Lançamento feito, Guarani no ataque, bola para fora, só tiro de meta que favorece o Vasco. Gabi Castro, só mais um segundinho, Gabi, vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol CBN Campinas. 32 minutos e bola rolando, segundo tempo, São Januário, 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O placar CBN está assim, ó. Vasco! 2 pro Vasco, Nenê Guarani. 1 pro Guarani, Anderson Conceição contra Moisés Lucarelli, Roger Williams. Cabelo, a Ponte vai em busca de uma marca histórica, 1000ª vitória no Moisés Lucarelli, inaugurado em 48. Para isso, desafia um jejum de 11 jogos contra o Bahia. Central da bola. Com essa derrota, o Guarani segue na vice-lanterna do campeonato com 26 pontos. O clube está a 2 pontos do Brusque, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, e do Vila Nova, o time que abre a zona de descenso. O lanterna da competição é o Náutico com 21 pontos. Olha o Vasco, pintou o cruzamento na grande área, batida feita, explodiu em cima da zaga do Guarani. A chegada ali pelo meio do PEC, quase o terceiro gol da equipe do Vasco, hein, Léo Toninho? Foi uma jogada rápida, né? O Guarani precisa de ter um pouco mais de atenção aí na partida. Uma jogada conseguiu afastar como pôde ali a zaga da equipe do Guarani. Só um detalhe, os jogos do Guarani fora de casa, um retrospecto negativo. Em 12 jogos até aqui, 1 vitória, 5 empates e 6 derrotas, viu, Cabelo? Que coisa, não? Agora sim, Gabi Castro, as substituições, as últimas do Guarani. As últimas tentativas do técnico Mozart, né? Então eu tinha falado das alterações do Vasco da Gama com velocidade, né? A entrada do Figueiredo, do Gabriel Peck, do Palácios. Por isso o Jamerson cansou o lateral esquerdo, ele reforça com o Mike por ali. E no ataque é a última alternativa, né? O Yuri não tem uma velocidade, então ele tá apostando no Bruno Miranda, já que ele colocou o Bruno José, já que ele colocou o Júlio César, ele coloca o Bruno Miranda para poder flutuar ali no ataque bugrino e não ficar como um centroavante. Olha o Guarani no ataque pela direita com o Bruno José, rola a bola no Persson. Persson encara a marcação, encosta para cima dele ali para fazer o passe é feito, o Persson recebe de volta, Bruno José pela direita, pintou o cruzamento, sobe lá dentro o Quinteiro para fazer o corte, briga pela bola, Guarani no campo de ataque, a zaga do Vasco faz o corte, joga para frente, lançamento foi feito e pela esquerda vem pro campo de ataque o Ignaldo, vem carregando, encarou a marcação, é ele contra 3 jogadores da equipe do Guarani, a batida para fora do gol! E já pede substituição o Ignaldo, a bola sai à esquerda do Kozlinski. O torcedor do Guarani que está lá
em São Januário e também acompanhando o jogo pela TV, deu uma respirada funda agora, viu, Gabi, o meu caro Léo Toninho? E que jogadaça, hein? Jogadaça ali do camisa de número 21. Ele tirou fácil ali o Ivan Alvarinho, lá no canto esquerdo, ainda no campo de defesa do Vasco. Adiantou, foi entrando ali pra frente ali da marcação da equipe do Guarani. Até pensei que ele ia se perder, porque ele é canhoto. Ele já ajeitou pra perna direita, um grande chute. A bola lambeu ali a trave esquerda do goleirão Maurício Kozlinski, se jogou ali na bola, até na minha visão teria feito a defesa se fosse um pouquinho mais pra dentro. Que jogadaça da equipe do Vasco, já levantou a mão, pediu substituição, pode ter mais uma substituição aí. Jogadaça, quase o terceiro gol, viu, Cabelo? Tá caído ali o Andrei, recebeu falta ali do Vilela, o jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Vasco no campo defensivo. Toque CBN marcando 35 minutos deste segundo tempo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Só na Caro M você encontra um estoque completo de peças automotivas Ford. Vem pra Caro M. Gabi Castro, o Mozart tá tentando. O Mike, acho que é a estreia do Mike hoje, né? O Mike acho que não jogou ainda. Eu não me lembro dele ter jogado ainda, o Mike. Que é a indicação do Mozart, inclusive. Exato, lateral esquerdo, exatamente. E o Jamerson tava bem. Será que cansou? Só foi canseira só? Eu acho que é cansaço para reforçar, né? Porque as alterações do técnico Emílio Faro foram todas do lado direito, né? Então o Figueiredo tá caindo por ali, o Gabriel Peck tá caindo por ali, ele tem muita velocidade, né? E o Jamerson pode ter sentido, pode ter pedido para sair também, por isso essa alteração do Mike. E o Guarani segue tentando, né? Partida aberta, viu? Os últimos 10 minutos, esse lance que nós vimos agora do Eginaldo, isso vai acontecer mais vezes. O Guarani tá se expondo, então é um Guarani que vai pro ataque e, claro, vai sobrar espaço pro Vasco da Gama com a velocidade dos que entraram agora. 36 minutos e meio, vem Guarani brigando pela bola, quem chega para fazer o corte é o Edmar, joga para fora, arremesso é manual pro Bugre. É pela direita, vai se ajeitando ali para fazer a cobrança a equipe do Bugre, o Alvarinho busca a bola some ali em São Januário, agora voltou. Tá lá para fazer o arremesso manual, bola recuada. Começa com o João Vitor toca com o Derlan lá pela direita. E já tem substituição no Vasco, no lugar do Eginaldo que pediu para sair, hein, o meu caro Léo Toninho, substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudança ali pelo lado do Vasco. Aí, Léo. Vem Júlio César, cruzamento na área, dominou, El Chuck dominou, girou, bateu, explodiu na zaga. Quando ele domina, o Giovanni Augusto entrando sozinho atrás para completar, leva as mãos à cabeça, Léo Toninho. E a jogada era justamente para ele, acabou se antecipando ali o Bruno Miranda, acabou perdendo uma grande jogada da equipe do Guarani. Olha o Vasco. Olha o Vasco, Kozlinski! O Fábio que acabou de entrar, perde o gol na cara, o goleirão faz grande defesa, o goleiro da equipe do Guarani, Léo Toninho. Cresceu pra cima ali do jogador do Vasco, abriu os braços, esticou as pernas, fez grande defesa, canto esquerdo, acabava batendo ali o camisa 97 na saída do goleirão da equipe do Guarani. Defesaça do jogador bugrino. Quando confirma agora a última alteração pelos lados do Vasco, saiu 21, Eginaldo, e entrou 97, o 97, o Fábio Gomes, viu, Cabela? 38 minutos deste segundo tempo. É a vez do Guarani vir pro campo de ataque. O lançamento é feito lá pela esquerda. Evita a saída. O Júlio César faz o domínio. Recua com o Mike. Só que jogou errado. Figueiredo fica com ela. Júlio César briga ali pra cima do Léo Matos. Mais uma vez o Figueiredo carregou. Opa, saiu essa bola aí. Essa bola saiu, hein? Saiu em escanteio. Sobra de bola batida longe do gol. Eu acho que essa bola saiu e seria escanteio pro Guarani, viu, Léo Toninho? O lance difícil que foi lá do outro lado, né? O árbitro talvez não teve a visão, o auxiliar número 2 talvez não poderia ver, teria que ser o José Eduardo Caos. Achei que faltou um pouquinho para essa bola sair 100%, viu, Cabelo? Só um detalhe, o Mike, na verdade, ele fez a sua estreia segundo tempo do empate 0-0, Criciúma e Guarani. Naquela ocasião entrou ainda no lugar do atacante Bruno José. Aí, portanto, então não é a estreia do Mike hoje, viu, Cabela? Já estreou lá contra o Criciúma. 39, segundo tempo. Ninguém reclamou, ninguém falou nada, só eu vi essa bola saindo, acho, viu? Acho que é vontade de acabar o jogo logo, viu, Gabi Castro? E outro, o Guarani tá perigoso pelo escanteio, né? Através da bola aérea, você tava querendo aí este toque, mas acho que a bola não saiu totalmente. Guarani no jogo e, como eu disse, o contra-ataque do Vasco da Gama vai acontecer com mais frequência. Olha o Guarani tocando a bola com o Júlio César lá pela esquerda, tenta sair jogando, recupera a bola o Vasco, não, sai com bola e tudo o Mike.
Tá de graça o arremesso manual que favorece a equipe do Vasco lá pelo lado esquerdo. O Léo Matos está se ajeitando lá para fazer a cobrança. 39 minutos e 40. Daqui a pouquinho tem Ponte Preta e Bahia. Moisés Lucarelli com toda a equipe no comando de Roger Williams. Ponte Preta e Bahia daqui a pouquinho. Na sequência aqui do futebol CBN Campinas. Arremesso manual cobrado, vem bola para o campo de ataque. A zaga do Guarani vai fazendo o corte. Bola vai para fora. Último toque do jogador do Guarani era o Derlan que estava no lance. Arremesso manual mais uma vez para a equipe do Vasco. Público. 40, tá aí o toque de 40 minutos deste segundo tempo. Diz aí, Léo Toninho. Confirmando então, público total, 22 mil ingressos foram vendidos, mas apenas 19 mil, apenas entre aspas, né? 19.368 são os presentes em São Januário. Pois é, se estava na mão de cambista, um monte de cambista ficou com o ingresso na mão, hein? Pode ser que acontece também. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol CBN Campinas. 40 minutos e meio, segundo tempo de jogo. São Januário, placar CBN está assim, ó. Vasco! 2 pro Vasco, Nenê de pênalti e Eginaldo. Guarani! 1 pro Guarani, Anderson Conceição contra. Moisés Lucarelli, Roger Williams. Pois é, Cabela, nesse momento o Gurilão já dando a cara aqui, fazendo o seu espetáculo. 17 graus a temperatura. Trio de arbitragem comandado pelo Rafael Trace fazendo o processo de aquecimento. 20h30 tem Ponte Bahia na CBN Campinas. Fábio Scheibe. Amanhã, pela semifinal da Copa Sul-Americana, o Atlético Goianiense recebe no Serra Dourada o São Paulo. No outro duelo da semifinal, o Independente Del Valle do Equador pega o Melgar do Peru. Futebol Globo CBN. Já passamos de 41 deste segundo tempo, diz Gabi. O Guarani está criando chances. O Bruno Miranda já teve uma oportunidade, demorou para fazer a finalização e agora uma tomada de decisão errada do Júlio César. Veio um lindo cruzamento, ele estava livre de marcação e aí ele ficou indeciso para ver se ele ia dominar a bola ou se ele ia chapar de primeira. Ele não fez nenhuma coisa nem outra dentro da área livre de marcação. Oportunidades estão aparecendo, o Guarani não está aproveitando. E você vê que o Giovanni Augusto cansou, já está sumidão do jogo, né? Sumiu, é um jogador importante para poder puxar esse contra-ataque, ele tem essa qualidade, então nos últimos 5 minutos aí precisa dar aquele gás final. Guarani briga pela bola, Vilela toca nela, sobe de cabeça ali pelo meio, o Yuri bota o Vasco da Gama no campo de ataque, vem ali pelo meio com o Palácio recua, começa de novo. Anderson Conceição rola a bola com o Edmar, lado esquerdo, campo defensivo, despacha para o campo de ataque, lançamento foi feito, ele buscava o Peck, quem faz o quarto pela direita é o Varinhos, vem pelo meio, opa, Bruno José briga pela bola, pede falta, o árbitro para a nota, é falta que favorece a equipe do Guarani e o Bruno José fica inclusive pedindo cartão para o jogador da equipe do Vasco, viu, o Léo Toninho? Exatamente, ali o camisa de número 17, né, que entrou nesse segundo tempo, segue pressionando e como você falou, né, hora fica na direita, hora fica na esquerda, mas sim pediu cartão, não anotado ali pela arbitragem. Tá jogando a equipe do Guarani pro campo de ataque, lançamento feito ali pela intermediária, bola mal recuada, o Mike corre, fica com ela, rola a bola mais atrás com o Derlan já domina a bola na perna da canhota, busca alguém para fazer o passe, ele vai trabalhando de um lado e outro, toca na bola ali pela intermediária, vem com Giovanni Augusto, botou na frente o lançamento na esquerda, forte demais, bola para fora. Para fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Vasco da Gama. Futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Júlio César batendo boca ali com o Quinteiro. Júlio César, vou dar um conselho para você, melhor não, viu? Não acha, Léo? De calma, né? Eu não faria isso, não. Eu trocaria até de calçada. Pois é. Muda de lado. Vem jogar do lado direito. Manda o Bruno José pro lado de lá. Isso, fala, Bruno, é contigo, hein? Vamos trocar de novo, já ficou feio o negócio aqui pro meu lado. O cara é grande, meu. Fica esperto. Igual. É, muito desigual. Não dá, não. Ali é peso pena com peso pesado. Olha o Vasco, a batida cruzada pra fora do gol! O Fábio chegou na batida de perto da direita, atravessa toda a pequena área, vai em linha de fundo, Léo Toninho. E recebeu com uma certa liberdade, lá no canto direito, uma jogada do Peck, viu muito bem a movimentação ali do 97, bateu cruzado, um lance de muito perigo pra sorte do Guarani, linha de fundo, tiro de meta anotado. E agora o Alvarinho, hein? Ô, Alvarinho, hein? Que passa, Tico? Que passa, Alvarinho? É, Alvarinho, é muito ruizinho, foi direto pra forinha a bola ali. Só arremesso manual pro Vasco de graça no campo de ataque. 44 minutos é o segundo tempo do jogo, 2-1, o Vasco tá ganhando. O Edmar chega da cobrança, joga no campo de ataque, o Fábio passa pela bola. O Alvarinho acompanha, não é o Alvarinho, não é o João Vitor, que acompanha a bola pra fora, tiro de meta que favorece a equipe
do Guarani. Eu não entendo, juro que eu não consigo entender. Com um lateral de ofício no banco, a não ser que o Lucas Ramon esteja sem condições nenhuma. Se tiver sem condições nenhuma, não vai nem pro banco. Tá desprestigiado, né? Porque contra o Tombense já foi titular o Alvarinho e hoje, mais uma vez, contra mesmo... o Tombense ele teve um problema. Estomacal, se eu não me engano. Não tava nem no banco. Agora, hoje... se tá no banco, o cara é lateral de ofício, pelo amor de Deus, né? E outro detalhe, né, Gabi? Alvarinho não mostrou por quê. É a opção do técnico. Jogou praticamente no sistema defensivo como um zagueiro, né? Atacou muito pouco que hoje o Guarani precisava, né? Fazer essa troca, essa tabela junto com o atacante. Faltou ali na lateral direita. Mas tem alguns minutos ainda para poder chegar ao campo de ataque, viu, Cabelo? Muito bem, tá aí, portanto, 45 passados, você já viu o toque da CBN marcando. Já passamos de 45 minutos deste segundo tempo de jogo. 2-1, o Vasco tá na frente, o Vasco tá ganhando. Lá na frente o Vasco da Gama, finalzinho do jogo e reta final, daqui a pouquinho tem Ponte Preta, daqui a pouquinho tem Ponte Preta contra a equipe do Bahia. Narração de Roger Williams, reportagem de Adriano Almeida, comentário de Carlão de Freitas, Júlio Nascimento vai ancorar e o nosso mini craque Fábio Chaib vai trazer o plantão esportivo aqui na CBN Campinas. Vamos chegando a 46 minutos e segundo tempo, o Guarani vai tentando buscar o empate, corre atrás do empate o Guarani nesse finalzinho de jogo, tá 2-1 pro Vasco. Segundo tempo, o Guarani melhor no jogo, mas não o suficiente para empatar até aqui. Vilela recebe pelo ciclo central do gramado, faz a abertura pela meia direita com o Alvarinho. Vem carregando a equipe do Bug do campo de ataque, ele faz o break, busca espaço, joga do lado, curtinho, com o Giovanni Augusto. Persson recebe, domina, devolve, Vilela, fica com ela, já abre lá pela esquerda com o Derlan. O zagueirão vem para o campo de ataque, já pisa na bola, encontra o Giovanni Augusto aberto pela meia esquerda, se livra da marcação, faz a tabelinha com o Persson, abertura pela meia direita. Alvarinho dominou de frente para o gol, foi para a finta do pé de ferro, leva pior, o zagueiro faz o corte. Quinteiro chega por baixo para fazer o corte do bico da bola, despacha para o campo de ataque, carrega a equipe do Vasco no ataque, Palácios com ela, lado esquerdo, vai para a finta, chegou por baixo para fazer o corte da cobertura, Vilela. Alvarinho aí não, de calcanhar, entregou de graça para o Vasco, lado esquerdo, fica com ela, mais uma vez o Gabriel Peck, só faz a proteção, marcação para cima dele, da zaga do Guarani, Figueiredo, vem ajudar pelo lado esquerdo, sobra de bola com Palácios, chega na dividida, por baixo, mais uma vez agora sim o Alvarinho, agora chegou com o pé firme, forte para fazer o corte ali, mas que bobeira do Alvarinho, hein, Léo Toninho? Ah, vacilou, tentou ali um toque de calcanhar, já ia colocando a zaga do Guarani ali em maus lençóis, hein? O fato é que conseguiu depois se recompor, jogou a bola pra frente, deu lateral sim pro Vasco, mas não pode brincar lá atrás, não. E o detalhe, torcida do Vasco faz uma festa muito grande, hein, Cabela? 19 mil, quase 19 mil e meio aí de torcedores marcando presença no estádio São Januário. Guarani se segura, segue perdendo aí segundo tempo, lateral para a equipe do Vasco. Arremesso, Manuel cobrado. Sai jogando a equipe do Guarani no campo defensivo. Lá na grande área, o Vilela. Faz o domínio para mim. O Vilela hoje, se for o melhor jogador em campo do Guarani, na minha opinião. Não sei, daqui a pouco o Gabi vai falar sobre isso. Mas foi muito bem o Vilela. Estava em todas as partes do campo, participando de todos os cantos ali, hein, Gabi? Correu muito, né? O volante bugrino, porque depois da saída do... Falta em cima do Júlio César, lá pela esquerda, do Mike. Lá pela esquerda, quando ele entrava na grande área, no lançamento feito das costas da zaga. Falta cobrada rapidamente. Tá valendo nada disso. Tem cartão do jogo ali, Léo Toninho. Vai pintar ali um cartão amarelo, uma jogadaça do Mike. Eu não sei se ele acabou forçando ali a falta, se ele poderia ter dado mais um passo ali pra dentro da grande área. Isso realmente foi bem puxado, foi extremamente bem puxado. Ali o jogador da equipe do Vasco recebeu o cartão amarelo. Kozlinski, quem que fez milagre nos jogos aí passados, quem sabe consegue o gol de empate. Giovanni Augusto se prepara para a cobrança da falta. Todo mundo na área, até o Kozlinski está por lá. Giovanni Augusto vai na cobrança da falta, 48,5, quem sabe agora? Quem sabe o empate do Bugrão? Vai, Bugrão, pra cima do Vasco. É falta pro Guarani, Giovanni Augusto bateu direto pro gol. Vai todo mundo pra área, até o goleiro, ele bate direto pro gol, Leodolinho. Rasteirinho, né? Certo é que foi o escanteio pro Capricha, hein, Giovanni Augusto. Ele tá pedindo a bola ali, ele falou palavras ali, talvez uma receita de miojo, alguma coisa assim pra arbitragem. Canto esquerdo, escanteio, Guarani, quem sabe o gol de empate, Cabela. Giovanni Augusto vai se ajeitando pra cobrança do escanteio, é o sexto no jogo pra equipe do Bugre. Vai todo mundo pra área, continua por lá o Kozlinski, autoriza
Fez a cobrança, Giovanni Augusto, levantamento feito ali pelo meio, sai o goleiro! Dá um soco na bola, tira o perigo. Vem Gabriel Peck de cabeça, escora, ela sobra pelo meio. O toque é feito lá pelo Mike, lá do lado esquerdo, mais uma vez com o Giovanni Augusto. Faz a finta, escapa da marcação, pintou o lançamento na área. Sobra Quinteiro de cabeça, bola espirrada, sobra com o Guarani. Mais uma vez é lá pela esquerda com o Mike, tenta a finta, perde a bola. Sai trabalhando, sai jogando a equipe do Vasco, não, a bola saiu. Tem arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. E os gandulas sumiram, junto com os gandulas as bolas foram embora, não tem bola para repor, corre lá, Guarani da cobrança do arremesso, bota a bola ali pelo meio com o Alvarinho, de frente pro lance, preparou, bateu de longe, bateu na zaga, subiu a bola lá em cima, deu um bicão nela, zaga do Vasco, tira o perigo da grande área, o Guarani vai ali no último suspiro, tentando apertar o Vasco da Gama, chega Júlio César, toca na bola, joga em direção à área, briga por ela, ali pela intermediária, mais uma vez a equipe do Bugre, chega a zaga do Vasco. Mas a bola chega lá no campo de ataque, Kozlinski sai jogando, faz a tabelinha na saída com o Persson, sai trabalhando 50 minutos, o toque CBN marcando, é o último giro do ponteiro, bota a bola no campo de ataque, lançamento é feito lá pela esquerda com o Mike, mais uma vez que chega, Giovanni Augusto, já faz o domínio, Léo Matos está em cima dele, recua com o Mike. Ô Mike, pelo amor de Deus, que furada do Mike. Léo Toninho. Difícil até de comentar, né? Tanto o Mike quanto outro jogador ali do Guarani acabou furando praticamente na mesma sequência de lance. Ali o Jean-Pierre, ele fala alguma coisa, lateral para a equipe do Vasco, finalzinho do segundo tempo. Guarani perdendo, viu, Cabelo? 2-1, o Vasco tá ganhando, né? 2-1, vou até me perder no placar depois dessa furada do Mike. Meu Deus do céu, hein? Tem mais um arremesso, a equipe do Guarani lá pela esquerda. Já vamos chegando a 51 minutos. Arremesso mano cobrado. Quando ergue o braço, aponta o centro de campo. Fim de papo, fim de jogo em São Januário. Vasco! 2 pro Vasco. Guarani! 1 pra equipe do Guarani. Legal, eu domino o peito e vem aí o central da bola. Oferecimento, saúde completa e acessível é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Garanta já o seu novo caminhão Foton, a pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para Caro M. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação, Júlio Nascimento. Muito bem, são 8h55, muito boa noite. Vamos aqui agora com o Central da Bola, transição de Vasco 2, Guarani 1 e daqui a pouco tem bola rolando diretamente do estádio Moisés Lucarelli. A Ponte Preta entra em campo para enfrentar a equipe do Bahia. Jogo importante para a Macaca, assim como foi para o Guarani enfrentar o Vasco, uma partida importante na competição, mas o Vasco que estava no momento de pressão, o Vasco estava numa situação delicada nos últimos jogos, perdendo muito, consegue vencer o Guarani, que permanece na zona de rebaixamento depois de 22 rodadas. É uma situação dramática para o Guarani já, para essa sequência de Campeonato Brasileiro, e é claro que a gente aborda também sobre essa situação do Bugre. Ainda falando sobre São Januário, Carlos Cabela, suas considerações sobre esse jogo do Guarani, esse resultado mais uma vez negativo, apesar de um segundo tempo melhor, Carlos Cabela. Guarani! Exatamente. O segundo tempo foi bem melhor do Guarani, mas não o suficiente para conquistar a vitória. Toma um gol com 20 segundos, fica complicado para a equipe do Guarani. Mas tem jogo pela frente ainda, né? Fora de casa contra o Vasco da Gama, como nós dizíamos durante a programação, durante o CBN Esportes, 3 pontos praticamente já era do Vasco, não podia contar com esses 3 pontos. E não conseguiu nem arrancar um pontinho, infelizmente, a equipe do Guarani, Júlio. Pois é, o Guarani tinha mais uma oportunidade, né? Assim como teve em outras situações a chance de sair da zona de rebaixamento em caso de resultado positivo, mas não conseguiu em São Januário vencer o Vasco.
que mesmo pressionado, teve a atmosfera do torcedor, uma atmosfera positiva, né, Gabi? E o torcedor do Vasco empurrou o time para mais uma vitória e segue agora mais tranquilo nesse G4 de Campeonato Brasileiro. E mostrou as suas limitações, né? Não é à toa que o Vasco é o 4º colocado, estava próximo do 5º colocado, nas últimas 5 rodadas apenas uma vitória, né? Empatou com a Chapecoense em casa, perdeu para a Ponte, perdeu para o CSA, perdeu para o Bahia, hoje não fez uma grande partida, mas foi inteligente, né? Então conseguiu marcar no primeiro tempo, na saída de bola errada do Guarani, e depois com 20 segundos do segundo tempo conseguiu marcar o gol da vitória. E pro lado do Guarani, Júlio, fica aquele sentimento de que poderia ter tido a postura do final do jogo, do segundo tempo, na primeira etapa também. E aí, consequentemente, conseguiria sair com pelo menos um ponto lá do Rio de Janeiro, do estádio São Januário. Muito bem, daqui a pouco o Fábio Scheibe traz todo o panorama de Série B do Campeonato Brasileiro, mas antes vamos votar no craque do jogo de Vasco e Guarani. O craque do jogo, Guarani e Vasco. E aí, quem será que foi o protagonista do jogo em São Januário? Carlos Cabela, começa por você, o narrador do jogo, 3 gols hoje. Quem que se destacou, hein, Cabela? Eu gostei muito do Vilela. Vilela foi bem. Eu acho que do Guarani, o Vilela é o melhor em campo nessa noite em São Januário. Leandro Vilela recebe o primeiro voto. Carlos Cabela, bom descanso para você, parabéns pelo trabalho mais uma vez e até amanhã. Muito obrigado, bom trabalho para vocês que estão chegando agora, você e toda a equipe lá do Moisés Lucarelli. Uma ótima noite a todos, até amanhã. Valeu, Carlos Cabela, transmitiu o Guarani 2-1 contra o Guarani. Leandro Vilela recebe o primeiro voto. Gabriel Castro, para você, quem é que foi o craque do jogo, hein, Gabi? Vou dar uma menção honrosa pro volante Bugrino, acho que foi incansável nessa marcação, né? Porque não é fácil não, o meio-campo do Vasco de bons toques de bola, com o Nenê, com o Marlon Gomes que caiu pela direita, Alex Teixeira, então cumpriu seu papel Leandro Vilela. Do lado do Vasco da Gama, menção honrosa pro Nenê, pro camisa 10. Dei meu craque do jogo no primeiro tempo pro Alex Teixeira, mas depois sumiu no segundo tempo. Eu vou dar meu craque do jogo para um jovem de apenas 18 anos, que teve o faro de gol, que teve posicionamento, que foi rápido e que ajudou a garantir essa vitória do Vasco da Gama. Egnaldo, 18 anos, marcou o segundo gol, então fica com o craque do jogo. Correu uma barbaridade também no segundo tempo, né? Impressionante. Então, Egnaldo, o craque do jogo. Já o Gabriel encerra com o comentário do jogo da vitória do Vasco por 2-1. Léo Tonin, o homem dos presentes. Quem foi o craque do jogo pra você, hein, Léo? Eu fico com o Egnaldo, pelos lados do Vasco, Vilela pelos lados do Guarani, realmente fez a diferença. Que jogadaça que ele fez aqui no canto esquerdo, quase seria um terceiro gol ali do Vasco. É um futuro muito promissor ali, o camisa de número 21. Maravilha, então, de fato, o Egnaldo hoje foi um dos destaques. O Andrei Santos também chama muita atenção nesse time do Vasco. Obrigado, Léo Tonin. Um abraço pra você e até a próxima, meu caro. Valeu, Julião. Um grande abraço a todos os ouvintes CBN, até a próxima. Muito bem, então elegemos aqui o craque do jogo de Vasco da Gama 2, Guarani 1. Futebol do CBN. Oferecimento: saúde completa e acessível é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Garanta já o seu novo caminhão Foton, a pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para Caro M. Guarani e Vasco. Tô cansado dessa coisa de brigar, só porque o outro tem outro pensar. Muita falta de respeito, educação. Ela sim e eles não. Eles não e ela sim. Simone sim. Eles não e ela sim. Da festa vem. O Brasil sorri de novo. Ela sim. Ela é Simone, presidente do Brasil. Coligação Brasil para todos. Você está procurando um ERP para a sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19-3794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor.
Às vezes o pessoal me pergunta, por que você quer entrar para ser político, né? Sempre fez sua carreira técnica, sempre, realizou seus sonhos, esperando 60 anos. Os meus sonhos são voltados mais para ajudar as pessoas, principalmente esses jovens que hoje estão nas periferias. Para mim, a educação foi transformadora. Para eles também pode. Marcos Pontes, o astronauta brasileiro, o senador de São Paulo, 222. Coligação São Paulo Pode Mais. Republicanos, PSD, PL, PTB, PSC, PMN. Suplentes, professor Alberto Cirlange Maganhato. E aí, como vai a empresa? Ai, super bem, Mel, mas eu ainda preciso resolver o plano de saúde dos funcionários. Fácil. Unimed Campinas. Mas meu negócio é pequeno, será que eu posso? Claro, você pode contratar um plano pessoa jurídica a partir de 2 vidas. Tem uma rede completa de atendimento e soluções digitais em saúde. Tudo prático. Plano empresarial a partir de 2 vidas? Eu te devo uma, Mel. Saúde que cresce com sua empresa é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. E consulte condições. Soraya é um imposto só, pro Brasil ficar melhor. Soraya é um imposto só, pro Brasil ficar melhor. Com Soraya presidente, vai sobrar mais no seu bolso e o Brasil fica contente, cortando um montão de imposto. Soraya é um imposto só, pro Brasil ficar melhor. Soraya é um imposto só, pro Brasil ficar melhor. Um imposto só, pra você ter mais dinheiro no seu bolso. É Soraya Presidente, do União Brasil. Clínica Upman, uma clínica referência com credibilidade em tratamentos que envolvem a saúde sexual masculina. Tratamentos para ejaculação precoce, impotência sexual, falta de libido e reposição hormonal. Ligue e agende uma consulta agora mesmo. 19 99800 5939. Não perca tempo. 19 99800 5939. Recupere sua performance com quem entende do assunto. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. 10. Tarcísio nasceu no Rio, de onde saiu o menino. Se formou no Instituto Militar de Engenharia. Fez parte da missão de paz da ONU no Haiti. Foi escolhido ministro da Infraestrutura pelo presidente Bolsonaro. Agora, chegou a nossa vez. Chegou a vez de São Paulo. Muito prazer. Meu nome é Tarcísio. Fecha com ele, presidente Bolsonaro. Tô fechado com o Tarcísio. Tarcísio é 10. É 10. Coligação São Paulo Pode Mais. Caminhão Foton é na Caro M. Venha conhecer o seu mais novo parceiro de negócios. Além de super versáteis, os caminhões Foton contam com motor Camis, 3 anos de garantia, câmbio ZF e o melhor custo-benefício do mercado. Encontre todos os modelos Foton disponíveis à pronta entrega nas unidades de Campinas e Ribeirão Preto. Agora você já sabe, Caminhão Foton é na Caro M. Central da Bola. Guarani e Vasco. Apresentação: Júlio Nascimento. São 9h05. Daqui a pouco vamos pro Moisés Zucarelli, hein? Já todo o timaço da CBN no Majestoso, porque a Ponte Preta joga contra a equipe do Bahia. Você já vai acompanhando imagens, você que está acompanhando pelo YouTube. Aquecimento das equipes, já o nosso contato com a equipe da CBN também lá no Majestoso para falar sobre esse duelo que encerra a 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas ainda falando sobre a derrota do Guarani, 2-1 pro Vasco da Gama em São Januário. É hora do comentário do jogo com Gabriel Castro. O comentário do jogo. Oferecimento: na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Vamos lá, Gabi, então, com análise completa de mais uma derrota do Guarani na Série B, Gabi. No geral, não foi uma partida ruim, Júlio. Quando você analisa os números, né, que são frios muitas vezes, mas mostra que o Guarani teve muito mais posse de bola que a equipe do Vasco da Gama, 64% de posse de bola contra apenas 36% do Vasco da Gama. Então mostra que o Guarani, em determinada parte do jogo, ficou com essa bola e muitas vezes não sabia o que fazer com essa bola, então isso é um problema também. Principalmente no primeiro tempo, né? Foi uma posse de bola inútil, porque toca de um lado, toca do outro, cruza toda hora na área, consagrou os zagueiros do Vasco da Gama. Não teve efetividade nenhuma. Contra um Vasco da
Gama que foi objetivo. Então ele entendeu a partida. Ele diz, bom, já que o Guarani quer ficar com essa posse de bola, eu não ligo, eu quero ser objetivo, eu quero marcar o meu gol. E aí foi o que fez. Saída de bola do Guarani, que é um problema que a gente vem chamando a atenção há muito tempo. A transição do Guarani é lenta. Então o que é uma transição lenta? É uma posse de bola que fica com o sistema defensivo e demora para poder chegar essa bola ao campo de ataque. E aí o adversário percebe essa transição lenta, coloca os seus marcadores no campo de ataque, houve o roubo de bola para cima do Edson, atacante, ou seja, o atacante do Guarani pegou essa bola no campo de defesa, tentou armar o jogo. Eu não gosto desse atacante que marca lateral, que volta bastante, é que a posse de bola estava com o Guarani, ele precisa jogar na ponta. Mas tudo bem, veio pro sistema defensivo, perdeu a bola e aí o time do Vasco da Gama tem a sua qualidade. O Alex Teixeira é um jogador perigoso, fez o drible, foi calçado dentro da área. Então com 20 minutos, o Vasco da Gama, que esboçava uma pressão, não ficava tanto com a posse de bola, mas quando tinha era muito perigoso. Já tinha conseguido alguns escanteios, Kozlinski já tinha feito uma defesa e aí sofre o pênalti. O Nenê vai pra cobrança e faz 1-0. Vasco da Gama à frente do marcador e depois de já fazer um pouco a pressão, essa marcação, recuou, o Guarani ficou com a posse de bola, não conseguia atacar. No segundo tempo, 20 segundos de jogo, algo que é inaceitável. Saída de bola rápida do Vasco da Gama pela direita, então o sistema defensivo do Guarani, até brinquei na transmissão, né? O Vasco correu e o Guarani andou. E aí a bola foi alçada para toda a área, demorou para chegar na marcação ao Varinho, demorou para chegar aos dois zagueiros, até que o Ignaldo conseguiu fazer o gol. E abriu 2-0. E aí ficou um Vasco tranquilo na partida, pero no mútil, porque logo aos 6 minutos, cobrança de escanteio e aí fez gol contra o Anderson Conceição, colocando o Guarani no jogo novamente. O Guarani pressionando, o segundo tempo ficou pressão do Guarani e contra-ataque do Vasco da Gama. Então o Guarani correu riscos, mas não sofreu o terceiro gol. Então, em todo momento, o Guarani estava na partida, o Guarani estava tentando fazer esse gol de empate. Só que aí falha na finalização. Então o Guarani tinha posse de bola, o Guarani que chegou a cruzar boas bolas na área. O Thiago Rodrigues fez pelo menos 2 defesas, mas finalizou pouco. É um Guarani que precisa ter mais vontade, precisa ter mais coragem, precisa acreditar mais. E aí acho que o psicológico, ele entra, né? Um vice-lanterna jogar contra uma equipe de G4 num estádio lotado, faltou coragem para acreditar e falar assim, peraí, Vasco da Gama não é tudo isso, dá para conquistar o gol de empate. E acho que o Guarani, ele tentou, mas não acreditou tanto, por isso que não conseguiu fazer o gol de empate e o resultado final ficou em 2-1 pro Vasco. Maravilha, Gabi. Obrigado, abraço pra você e bom descanso, meu caro. Abraço pra você, Júlio Nascimento. Boa transmissão aí de Ponte Bahia, pro Fábio também, pra toda a equipe que está lá no Moisés Lucarelli. Já, Fábio Scheibe com a 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E o nosso assunto será Moisés Lucarelli, hein? Vamos para o majestoso daqui a pouco, porque tem Ponte Preta em campo, tem Bahia, tem Roger Williams e todo o timaço da CBN. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. A agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3273-3760. Veja Facebook logosmateriaiselétricos.com.br. Ciro vai criar a lei anti-ganância para acabar de vez com os juros abusivos no Brasil. Essa lei vai proibir os bancos de cobrarem mais de 2 vezes o valor de uma dívida do cartão de crédito, cheque especial ou empréstimo. Ou seja, se você pegou 100 e pagou 200, a dívida fica quitada. Assuma esse compromisso porque não tenho medo dos bancos e vou olhar para quem tem pouco, libertando as pessoas da escravidão por dívidas. Ciro é PDT, Ciro é 12. Prefiro Ciro. Transforme sua vida. Dê um up na sua saúde sexual. Na Clínica UpMan, você encontra tratamentos para os diversos tipos de problemas que afetam a saúde sexual masculina, como a disfunção erétil, falta de libido e ejaculação precoce. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19 998005939 e desfrute de momentos especiais com quem você ama. WhatsApp 19 998005939. Clínica UpMan, referência em saúde sexual
masculina. Doutor Alexandre Vilela, CRM 78843. Ai, nós crescemos e as responsabilidades com a saúde aumentam, né? Nem me fale. Por isso eu tenho o Unimed Participativo. Peraí, é um plano? É o plano. E pode ser individual ou familiar. Tem cobertura completa, mensalidade acessível e descontos progressivos com a inclusão de dependentes. Plano Participativo Unimed Campinas. Já achei. Saúde completa e acessível. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Saiba mais em unimedcampinas.com.br. Consulte condições. Nossa luta é por direitos, por muita dignidade para as mulheres e principalmente por mais esperança para o nosso povo. Agora é eleger Leci Brandão deputado estadual. É tempo de coragem. Junto com Lula, vamos mudar a vida das mulheres. Me siga nas redes sociais e vote Karina Vitral 65180. Vem pra Caro M. Só na Caro M você encontra tudo para seu caminhão. Caminhões Foton 0 km, veículos seminovos, oficina especializada, revendedor autorizado Continental linha pesada e o maior estoque de peças da região. Aqui na Caro M você tem atendimento personalizado e equipe treinada. Seu caminhão merece Caro M. Unidades Campinas, Ribeirão Preto e Guarulhos, Santo André e Araras. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento: saúde completa e acessível é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Garanta já o seu novo caminhão Foton, a pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para Caro M. Ponte Preta, Bahia. Apresentação: Júlio Nascimento. 9h14. É a CBN na Série B. Já já a bola vai rolar, tem Macaca em campo contra o Bahia. A Ponte Preta precisa da vitória para continuar subindo no Campeonato Brasileiro. Vem de uma sequência bacana, uma sequência positiva e o torcedor está cada vez mais motivado em ver essa campanha legal da Macaca, principalmente nos jogos dentro de casa. Nos últimos 4 venceu todos, inclusive vitória em derby, vitória contra Vasco. Passou também por Náutico, Operário, times que estão brigando contra o rebaixamento. A Ponte de Hélio dos Anjos tem feito a parte dela, mas hoje o desafio é grande. É o Bahia. Tá brigando para subir, tá brigando por título. Tudo isso são grandes ingredientes para um grande jogo e, claro, que uma grande transmissão aqui no futebol da CBN. Vamos então girar o nosso timaço dessa quarta-feira, diretamente do estádio Moisés Zucarelli, a cabine da CBN, preparando a garganta para transmitir todas as emoções de Ponte Preta e Bahia. Muito boa noite, um abraço para você, Roger Williams. Um abraço. Alô, torcedor, um abraço. Júlio Nascimento, aqui cabine da CBN Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. 17 graus a temperatura na nossa Princesa do Oeste. Nesse momento, já temos a irrigação eletrônica que foi acionada já em processo de diminuição. O pórtico da CBF já colocado, portões abertos há um bom tempo, mas a movimentação agora não é tão grande de torcedores nas arquibancadas. Eu até tinha mais expectativa de público do que nesse momento a gente observa aqui nas arquibancadas o Moisés Lucarelli. Vai ser um baita de jogo, as equipes já no vestiário, já voltam para esse jogão entre Ponte Preta e Bahia. Júlio Nascimento. Também ao lado de Roger Williams na cabine da CBN Campinas, Carlos Eduardo de Freitas para comentar e analisar. É mais um grande desafio da Macaca na Série B. Boa noite para você, Carlão. Boa noite, Julião. Boa noite, ouvinte sintonizado no CBN. Eu ia falar CBN Esportes, não, no nosso pré-jogo. Quem acompanhou também a vitória do Vasco da Gama sobre o Guarani. Tendência de um grande jogo. A Ponte vem numa evolução, vem conquistando pontos importantes dentro de casa, vencendo adversários fortes como o Vasco da Gama, como o Guarani, como você mencionou, Júlio. E o Bahia também.
Bahia venceu o Vasco, 2-1, Ricardo Goulart foi à rede. Estava acompanhando o treinamento do Bahia aqui antes de começar o jogo e nas finalizações o Ricardo Goulart foi muito efetivo. Então a tendência de uma grande partida, um jogo aberto. O Bahia tem como característica o ataque, vem com jogadores leves, com o Ricardo Goulart, com o Jacaré, com o Davó, que vive uma fase incrível, e a Ponte também, com Elvis, com o Luca, com os meninos do meio campo, Leonaldo de volta após a lesão. A tendência de uma grande partida daqui a pouquinho aqui no estádio Moisés Lucarelli. E vamos então ao gramado no Majestoso. Jornalista Adriana Almeida acompanhando todos os movimentos de Ponte Preta e Bahia. Expectativa de um grande jogo daqui a pouco. Boa noite pra você, Adriana. Boa noite, Júlio Nascimento. Boa noite aos ouvintes CBN. É isso mesmo, expectativa de um grande jogo. Arquibancadas do Majestoso começam a ficar um pouco mais cheias. Expectativa de um bom público. É claro que não um público observado nos 2 últimos jogos da Ponte em casa, contra o Guarani e também contra o Vasco, mas um movimento muito interessante aqui no portão de entrada do Majestoso. A Ponte Preta, como bem disse o Carlão, vem com força praticamente total. É um time ideal que o técnico Hélio dos Anjos vem colocando em campo, destaque para os retornos dos volantes Amaral e Leonaldo e também o zagueiro Fábio Sanches. A Ponte Preta aí com uma força interessante para tentar confirmar esse bom momento em casa e fazer a 5ª vitória consecutiva no Majestoso, consequentemente a 1000ª da história deste estádio que já tem quase 80 anos. Por outro lado, o Bahia não perde para a Ponte desde 2008 e teve um desfalque de última hora, viu, Júlio? Que pode ajudar na vida da macaca. O goleiro Danilo Fernandes sentiu no aquecimento aparentemente um problema no joelho, saiu com muitas dores aqui do gramado e será substituído pelo goleiro reserva, o Matheus Klaus. Portanto, Bahia sem um goleiro de origem, a não ser que o Danilo Fernandes ainda reúna algumas condições, pelo menos para compor o banco no jogo de hoje. Essa situação, e o torcedor do Bahia também marca presença aqui no setor visitante do Majestoso, Júlio. É isso aí, são os destaques diretamente do gramado do Moisés Lucarelli, onde a Adriana Almeida está, e já vem as escalações. Para falar e dar um panorama sobre essa 27ª rodada, muita coisa aconteceu, hein? Mas aqui na CBN você não escapa de nenhum detalhe. Muito boa noite, um abraço para você, Fábio Scheibe. Boa noite, Júlio, boa noite, ouvinte CBN. É verdade, esse jogo, Ponte Preta e Bahia encerra a 27ª rodada da Série B. Rodada essa que fez o G4 ficar um pouco mais estreito, podemos dizer assim. Alguns times chegaram mais perto dos 4 postulantes às vagas para a Série A do ano que vem. E muita coisa acontecendo. O Guarani, infelizmente, com essa derrota, se afundou na vice-lanterna da competição. Vamos dar uma passadinha pela rodada aqui, Julio? Vamos lá. A rodada começou na segunda-feira com a Chapecoense perdendo em casa para o Vila Nova por 2-1. Ontem, o Londrina fez 1-0 no CRB em casa. O líder Cruzeiro empatou fora de casa com o Sampaio Corrêa por 1-1. O Sport fez 1-0 no Novo Horizontino e subiu bastante na competição também. O Ituano ficou no 0-0 com o Operário. O CSA, vitória importante, lutando pela parte de baixo da tabela. O CSA fez 2-0 no Náutico. O Náutico que agora amarga ainda mais a lanterna do campeonato. O Criciúma fez 2-0 no Grêmio. O Tombense ganhou por 1-0 do Brusque. E agora há pouco o Vasco fez 2-1 no Guarani. Com esses resultados, a 27ª rodada, destaco a classificação agora que tem o líder Cruzeiro com 58 pontos. O Bahia, que joga logo mais, tem 47. O Vasco passou o Grêmio, agora está em terceiro lugar com 45 pontos. O Grêmio segue com 44 na 4ª colocação, fechando o G4. O Londrina, que ganhou ontem, encosta um pouco, tem 41 pontos na 5ª colocação. O Sport, que também ganhou, vai a 40 pontos na 6ª colocação. O Tombense, que também ganhou, tem 39 e está na 7ª colocação. Seguido por Ituano, Criciúma, CRB, Sampaio Corrêa com 35. A Ponte Preta, que joga e pode saltar para o 10º lugar. A Ponte Preta atualmente está na 12ª colocação com 33 pontos. O Novo Horizontino tem 32, o CSA tem 30. A Chapecoense tem 29, o Brusque, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 28, mesmo número de pontos do Vila Nova. O Vila Nova abre a zona de descenso na 17ª colocação. O Operário tem, na 18ª colocação, tem 27 pontos. O Guarani, com essa derrota, se mantém na vice-lanterna na competição, com 26 pontos na 19ª colocação. E o Náutico fecha a classificação na lanterna com 21 pontos e praticamente já dá
Adeus a Série B, vai jogar a Série C do ano que vem, né, Júlio? É isso aí, Náutico tá numa situação muito difícil, mas a briga continua, tanto pelo acesso como contra o descenso. Fábio Scheibe atualizando tudo aqui no futebol da CBN. E atenção, torcedor da Macaca, você que acompanha, já tem o jogo contra o Bahia. Então é hora de escalar aqui no futebol CBN os dois times que entram em campo daqui a pouco. Futebol, vamos CBN. Escalação. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Ponte Preta. No momento em que os titulares ponte pretanos pisam no gramado do Majestoso, eu escalo a Macaca pra você, torcedor. 12, Kaique França. 22, Igor Formiga. 4, Matheus Silva. 27, Fábio Sanches e 15, Arthur. 19, Amaral. 5, Leonaldi. 25, Alisson e 62, Elvis. 20, Fecim e 10 para Luca. Repeteco Alvinegro. 12, Kaique França. 22, Igor Formiga. 4, Matheus Silva. 27, Fábio Sanches e 15, Arthur. 19, Amaral. 5, Leonaldi. 25, Alisson. 62, Elvis. 20, Fecim e 10 para Luca. No banco de reservas, 1, Igor Vinhas. 2, Norberto. 3, Thiago Oliveira. 11, Leandro Bárcia. 13, Bernardo. 17, Eliel. 18, Nicolas. 21, Richelli. 23, Cássio Gabriel. 29, Chaporã. 32, Fraga. E 70 para Bruno Alves. Somos da turma tricolor. Bahia! Somos a voz do campeão. É o Bahia do técnico Anderson Moreira em campo com 77, Matheus Klaus. 15, Marcinho. 4, Inácio. 44, Gabriel Xavieres. Meia dúzia, Luiz Henrique. 45, Patrick. 5, Rezende. 16, Ricardo Goulart. 10, Daniel. 29, Jacaré e 88 para Davó. Repeteco do time baiano. 77, Matheus Klaus. 15, Marcinho. 4, Inácio. 44, Gabriel Xavier e meia dúzia, Luiz Henrique. 45, Patrick. 5, Rezende. 16, Ricardo Goulart. 10, Daniel. 29, Jacaré. 88, Davó. No banco, 13, André. 53, Didi. 17, Emerson Santos. 19, Mugni. 7, Marco Antônio. 11, Raí. 36, Copete. 14, Igor Torres. 35, Ítalo. E 9, Rodalê. A arbitragem do jogo. Vem lá de Santa Catarina. O dono do apito é Rafael Trace. Seus assistentes, Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro. No VAR, Adriano Milkins. Ponte Preta, Bahia. Clínica Upman, uma clínica referência com credibilidade em tratamentos que envolvem a saúde sexual masculina. Tratamentos para ejaculação precoce, impotência sexual, falta de libido e reposição hormonal. Ligue e agende uma consulta agora mesmo. 19 998005939. Não perca tempo. 19 998005939. Recupere sua performance com quem entende do assunto. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. 9h25, daqui a pouco tem bola rolando no Majestoso, então é hora de ouvir o comentário do jogo com Carlos Eduardo de Freitas. Ok, Julião. Jogo importante, um jogo com clima de decisão, e é realmente uma decisão para o Bahia, o momento de se fixar entre os 4 primeiros colocados. Para a Ponte Preta, o momento de escapar de uma vez por todas de uma região incômoda, tanto é que o próprio Fabião disse aí, se a Ponte vencer, ela termina a rodada na 10ª posição, já na parte de cima da tabela, né? Isso mostra o poder de recuperação da Macaca. Mas um jogo difícil, um jogo complicado, tem pela frente uma das melhores equipes da competição, com jogadores diferenciados, com jogadores de nível de Série A. Se pegarmos aí Marcinho, pegamos Daniel, Ricardo Goulart, próprio Davó, né, jogadores de muita qualidade, até acima do nível técnico da Série B. Então a Ponte vai ter que tomar muito cuidado. Porém, a Ponte também tem as suas qualidades, as suas virtudes, os seus pontos desequilibrantes. Caso de Elvis,
caso de Alisson, caso de Luca. Então a tendência é de que tenhamos um jogo muito aberto. Por que eu digo isso? O Bahia, com essa característica de time de ponta, de time de Série A, vai jogar, vai colocar essa bola no chão. E a Ponte, por jogar em casa, por contar também com esses jogadores diferenciados, por viver um momento legal na competição e por tudo que envolve a partida, uma vitória coloca a Ponte entre os 10 primeiros colocados, a Ponte vai jogar também. Ela vai ter que propor o jogo agora. Tem que tomar cuidado, porque pela frente tem uma equipe fatalista, uma equipe que vem de um resultado expressivo diante do Vasco da Gama. A Ponte também vem de resultados importantes, vem aí de um empate contra o Novo Horizontino, não jogou tão bem, mas a gente entende, até porque a sequência foi uma sequência muito pesada até o jogo de Novo Horizonte. Mas um jogo em que a qualidade técnica pode prevalecer. Isso vai ser legal. Bom para o Roger, que vai narrar, bom para o torcedor, que vai acompanhar. E vamos torcer para que as peças importantes das duas equipes possam funcionar. Ricardo Goulart, Davó, Elvis, Luca, né, jogadores diferenciados e que realmente podem desequilibrar para as duas equipes. Favoritismo, talvez o Bahia, por tudo que vem cumprindo aí dentro da Série B, pela pontuação, mas a Ponte em casa já mostrou que é muito forte, não só contra o Bahia, mas também contra a equipe do nível do Bahia, como foi diante do Vasco da Gama. Então, creio eu que Roger Williams vai transmitir muitos gols daqui a pouquinho para Ponte Preta e Bahia. O comentário do jogo com Carlão de Freitas. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. A agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3273-3760. Veja Facebook logosmateriaiselétricos.com.br. Muito bem, 9h28. Vamos então em definitivo ao Moisés Zucarelli, porque ele está chegando para rasgar emoções. Alô, bom jogo para você, Roger Williams. Roger Williams, Ponte Preta, Bahia. Valeu, Júlio Nascimento. Enquanto a bola não rodou, você ficou com ele, Júlio Nascimento. A bola vai rolar no estádio Moisés Lucarelli. À esquerda, a Ponte. À direita, o time do Bahia vai dar a partida. Luca, o artilheiro, capitão Ponte Pretano, vai dar a partida. Vai autorizar o árbitro catarinense. Já zera o seu cronômetro. Depois de 1 minuto de silêncio, vai começar a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro para a Alvinegra de Campinas. A Ponte inteirinha de branco com a faixa preta no peito, recebendo o tricolor da Boa Terra, o Bahia, que está simplesmente na vice-liderança com 47 pontos. A Ponte na 12ª colocação com 33 pontos. Apita o árbitro! A emoção está de volta na CBN Campinas. Futebol, vamos CBN. Ponte Preta, Bahia. Alô, torcedor, vamos nessa. Brasileiro da Série B, 27ª rodada, bola rolando no Moisés Lucarelli. Da FM 99.1 no AM 1390, no aplicativo CBN Campinas, no portal cbncampinas.com.br e também com imagens no nosso canal no YouTube. Os 2 canais ao vivo para você, CBN Campinas e Esporte CBN Campinas. Deixe por lá o seu like. Jogo já parado com 41 segundos de bola rolando no primeiro tempo. A Ponte inteirinha de branca, a equipe do Bahia com seu uniforme tricolor, com as meias vermelhas, calções azuis, as camisas listradas na vertical em vermelho e azul também. A Ponte defende o gol da esquerda, Kaique França de amarelo, domina pelo setor esquerdo da sua grande área, sai jogando errado, o goleirão da Ponte vai pintar primeiro do Bahia, o chute pro gol, pra fora! Ricardo Goulart perde o gol. Ele toca para Vitor Jacaré, quem finaliza por último, digo. Isola depois da saída errada de Kaique França. Adriana Almeida, que besteira. Que besteira. O Kaique França recebeu essa bola, só poderia jogar com os pés. Ele foi apertado pelo Davó, que foi muito esperto. E aí conseguiu travar o chute do goleiro Ponte Pretano. Primeira grande oportunidade foi do Bahia, mas desce a
Ponte. E eu agradeço aqui a aguinha que a Ponte Preta nos serve. E veio o Arthur, pelo setor esquerdo do campo, rolou essa bola, entregando para Leonardo. Vamos, Ponte, desce Ponte de novo com o Arthur. Levanta a bola, grande área, vai tocar de cabeça, tocou Luiz Henrique para afastar dali. Completa Rezende, afastando o perigo, rebote cai com a equipe da Ponte. A Macaca ataca direito do seu rádio, você em casa imaginando. A CBN contando para você. Igor Formiga vem, tocou essa bola. Alisson derrubado. Falta para Ponte na ponta direita. Adriano Almeida. E ele reclama com bandeira, pede um cartão pro 10, camisa 10 do Bahia, o Daniel, que também é capitão do time baiano. Não rolou cartão amarelo, mas tem uma falta e a bola parada é dele. Elvis. Melhorou demais o público da Ponte aqui em Campinas. 2 minutos e 22. O placar é de 0-0. Ataca para o gol da linha velha. A Ponte Preta. Elvis vai para a cobrança. Você em casa, Ponte Pretano. Vem comigo, quem sabe é o gol da Ponte. Vai pintar o levantamento, o goleiro é reserva, hein? O Matheus Klaus entrou no lugar do goleiro titular que se machucou no aquecimento. Aí vem Elvis, levanta, subiu a zaga do tricolor, tirou, voltou, rebate para Arthur. Setor esquerdo do campo, calçado com falta. Falta para Ponte, a segunda em 2 minutos, agora pela ponta esquerda. Adriano Almeida, ele deu só arremesso lateral. Deu a lateral, pra mim foi falta, porque pra mim o Davó começou o jogo no 220. Foi revelado pelo Guarani, foi um pouco hostilizado, obviamente, pela torcida, e por isso tá na pilha. Olha a Ponte no ataque. Leonardo pelo setor esquerdo, tabelou, atenção, ela chegou até a ponta esquerda com Arthur. Arthur coloca na área, dominou, fez sim, um lance, outro, dominou, bola com 2 seus pés, é pra cima, linda finta, ele abriu o Luca, pra lá, pra cá, botou rebote, Leonardo, pra fora do gol! Lucarelli, que chutaço passando à esquerda, Adriano Almeida. Que chutaço e que ótima jogada para levantar o torcedor do Majestoso. Uma bela troca de passes. O Luca e o Elvis estavam muito bem marcados. O Leonardo recebeu da entrada da área e arriscou, fez o certo. A bola passou raspando a trave. Depois o setor ofensivo da Ponte Preta ainda conversou muito para se ajustar e tentar da próxima vez acertar. Alô Pedro, alô Lalu, alô Pedrinho, alô Jamile, tá todo mundo ligado com a gente, e essa galera ligada na gente, participa com a gente, pelo WhatsApp 991869070, 991869070, o DDD é o 19, o Júlio Nascimento vai mandar aquele abraço pra você esporadicamente aqui, quando a bola está rolando, ele vai mandar um abraço também pra galera que está com a gente no chat do YouTube, especialmente o chat do nosso canal do esporte, youtube.com/esportecbn Campinas. Hoje nós já transmitimos a derrota do Guarani para o Vasco da Gama, placar de 2-1. Carlos Capela deu o recado no microfone forte, líder de audiência pelo Ibope em Campinas. Se manda Luiz Henrique pelo time do Bahia tentar apertar. Toca a bola pelo setor esquerdo do campo, veio cortando por baixo, camisa 19, Felipe Amaral. Coloca para fora, arremesso lateral. Vai tomando licença para fazer a cobrança do Luiz Henrique. Atenção, ele vai cobrar arremesso lateral, chega até o capitão, o novo capitão Daniel, porque o capitão anterior era o goleiro que saiu. O goleiro se machucou. No aquecimento, o goleiro do Bahia. Para a audiência rotativa do rádio foi isso, hein, Adriana? Exatamente, o Danilo Fernandes. Uma lesão provavelmente no joelho. Ele sentiu muito durante o processo de aquecimento. Saiu com muitas dores do gramado e aí, obviamente, foi avaliado que ele não tinha condições de jogo. O Matheus Klaus é o goleiro e o Bahia sem goleiro na reserva. Alô, Wendel Toral, meu grande amigo, jornalista dos bons, um grande e forte abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pelo rádio ligado. Você ouviu o toque eletrônico marcando Elton Grimaldi na mesa de som, comigo na técnica externa, Naldo Araújo, colocando você dentro do estádio Moisés Lucarelli. Tempo passa, a bola rola, CBN Campinas marca 5:33, primeiro tempo. O placar CBN é esse. Ponte Preta 0. Bahia também 0. Central da bola. A bola já está rolando no José Amalfitani para o duelo entre Vélez Sarsfield e Flamengo. 5 minutos de jogo, Vélez Sarsfield 0, Flamengo também 0 pela semifinal da Taça Libertadores da América. Futebol Globo CBN. 6 minutos de bola rolando, Futebol Globo CBN. Falta para a equipe do Bahia bater no campo defensivo, quase perto da rede divisória. Gabriel Xavier com as suas chuteiras, o parte levantar na ponta direita. Seria para o Matheus Davó. A zaga da ponte chega cortando, Fábio Sanches de cabeça, tira o perigo ali. Mas ela volta, insiste. Atenção, Davó na grande área. Tira a zaga, botou lá pelo setor direito. Marcinho pro solo. O Arthur não deu a falta para a sorte da ponte. Rebote da Macaca. Agora quero ver o contra-golpe, vê sim. Ele vai engatar uma quarta lá pelo setor de ponta esquerda. Cambaleante, sai da falta. Do
2 vezes até derrubar Fezinho. Arthur marca a falta. Lá pela ponta esquerda é falta para Nega Venga bater. Adriano Almeida. Na verdade, ele marcou apenas lateral. O jogador do Bahia foi na bola, limpinho, e depois ainda comemorou muito, viu, Roger? Lateral para a equipe da Ponte bater lá pelo setor esquerdo do campo. Futebol no Globo CBN, aqui tem jogo. Plano empresarial a partir de 2 vidas. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. youtube.com/CBN Campinas, estamos ao vivo nesse canal, também no youtube.com/Esporte CBN Campinas. Deixe seu like, se inscreva se você ainda não segue, ative o sininho para receber todas as notificações das lives que nós fazemos, as transmissões, seja da Ponte, seja do Guarani, seja do vôlei Renata, seja do Veracruz Basquete. Aqui na CBN você não perde um lance. Igor Formiga domina o setor direito do campo, passou do Luiz Henrique, fez um break, chamou para dançar o cabeludo, lateral esquerdo da equipe do Bahia. Ele retrocede um pouquinho mais, a jogada recomeça aqui em frente ao seu professor Hélio dos Anjos. A bola com o Matheus Silva, devolve pela direita com o Igor Formiga. Ele vai, atenção, parou na frente do capitão, que é o Daniel. Tenta puxar a bola para a perna esquerda para fazer o cruzamento. Não acha espaço, retrocede a jogada, abre com o Matheus. O Matheus Silva toca atrás para Fábio Sanches. A Ponte troca passes no seu campo defensivo. Carlos Eduardo de Freitas, 8 minutos. Já se fala porque a Ponte vem. É bom lance. Arthur rolou de primeira, tentou na frente. O Luca para a infiltração do Fecim. Mas foi muito forte. O Matheus Klaus fez a defesa com tranquilidade. A bola para a equipe do Bahia. Pois não, Carlão, e o jogo com 8 minutos, 0-0. Olha, Roger, tudo aquilo que nós imaginávamos para esta partida está acontecendo. Com lances importantes, com jogadores de qualidade, um jogo aberto. O Bahia teve a sua primeira oportunidade com segundos numa falha clamorosa do Kaique França. Tem que tomar cuidado com essa saída de bola. A Ponte respondeu na sequência com o Leonardo. Mas um jogo muito aberto, um jogo franco. A Ponte trabalhando pelos dois lados. O Bahia, quando responde com muita qualidade. Igor Formiga, setor direito do campo, faz um break, passou do Daniel, chamou para dançar, pedalou, rolou Elvis, lá vem o maestro de trivela. Passe errado agora, contra-golpe dos caras. Atenção, bola pega pelo meio. Lá vem o Vitor Jacaré, rolou essa bola para Matheus Avó. Lá vem ele, invadiu a área, pode bater cruzado, tentou o passe, bateu em cima do seu marcador. A galera festejou, até porque o Davó foi revelado pelo Guarani Futebol Clube, grande rival da Macaca. Lá vem Elvis, meteu essa bola pela ponta esquerda. Lá vem Fecim, Arthur passou, pediu na ponta esquerda, chegou levantando. No segundo pau, tá por lá o Alisson, toca de cabeça, Luiz Henrique cede escanteio. Escanteio, Ponte, Adriano Almeida. Lance muito aplaudido pelo capitão Luca, porque a Ponte tem conseguido organizar jogadas interessantes no setor ofensivo. E ganhar escanteio para a Ponte é sempre motivo de muita expectativa, porque o Elvis é o dono das assistências, é sempre dos pés dele que tem saído os gols. E é mais uma vez o camisa 62 que vem para a bola. Tá lá em Gravataí, no Radar Esportes, acompanhando a nossa transmissão. Matheus Vilaverde, sempre ligado no futebol da CBN. Atenção, vai para a cobrança, camisa 62. Elvis, daqui para lá, gol de fundo. Partiu, levantou, a bola vai sobrar no segundo pau para pintar o gol. Tira a zaga e é um pedido de pênalti. O Arthur não marca, tá viva, a bola tira Gabriel Xavier por baixo. O rebote volta aqui pelo meio. Atenção, Leonardo abriu para Fecim, ponta esquerda, foi bater, furou. Chega pra cima dele da marcação, Marcinho. Mesmo assim, Fecim consegue o levantamento no segundo pau para o Alisson. Dessa vez, a bola bate na mão do jogador do Bahia, mas ele disse que primeiro bateu na mão do Alisson. Jogo parado, 2 lances polêmicos em seguida, Adriano Almeida. Tá muito distante para você, eu sei. O Rafael Trace estava em cima do lance, marcou com muita convicção essa bola, primeiro no jogador da Ponte, depois no do Bahia. No início dessa jogada, 2-3 jogadores pontepretanos ergueram a mão depois de um cruzamento, reclamando também um toque de braço do jogador do Bahia. O árbitro deixou seguir e o VAR teria chamado a atenção. Na minha concepção, o braço do jogador do Bahia estava junto ao corpo. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. 11 minutos passados. Primeiro tempo, estádio Moisés Lucarelli em Campinas. O placar CBN é esse. Ponte Preta. Luiz está conversando com o VAR, hein? Adriano Milkevich do Paraná conversa com Rafael Trace pelo sistema de rádio. Eu confirmo em Campinas. Placar é esse. Ponte Preta. Ponte 0. Bahia também 0. Central da bola. Ontem pela Série B, o líder Cruzeiro ficou no empate com o Sampaio Corrêa por 1-1.
O Sport fez 1-0 no Novo Horizontino, o Criciúma 2-0 no Grêmio. Hoje, mais cedo, o Vasco venceu o Guarani por 2-1. Futebol, todo CBN. Cardão, você acompanhou pelas imagens do nosso monitor aqui na cabine, viu alguma coisa diferente? A bola, o lance tranquilo, não marcaria o pênalti não. Pra mim o pênalti tem que ser a penalidade máxima, né? Qualquer mãozinha ou qualquer faltinha que eu dou pênalti não daria. Desce o Bahia, ponta esquerda, Luiz Henrique, bola pelo meio. Corta lá de trás, Fábio Sanches, a segurança do xerife está de volta. Ele já tirou, já virou contra-golpe, vamos Ponte, desce Ponte. Fez sim, lá do outro lado, você dentro do estádio, Moisés Lucarelli no somzão do Naldo Araújo. Bola tocada pelo lado esquerdo do campo, Arthur. Ele retrocede a jogada, tocando um pouquinho mais aqui atrás. Felipe Amaral tá esperando a bola. O Igor Formiga também, ele vira a bola para Igor Formiga. Desceu no terreno, abriu um pouco mais à frente, o Lucas sai da área. Lá vem o Capita, o camisa 10, devolve para Igor Formiga. Já deu pra ver que pela direita não dá, Ponte. Tem que inverter a jogada porque o Igor sempre tá marcado por aqui, ó. Coloca a bola pra fora agora porque Matheus Silva desaba, hein? Desaba o camisa 4 da Ponte. Vem atendimento médico aí, Adriana. Ainda não consigo identificar qual é o problema do Matheus Silva. Me parece na coxa esquerda. Massagista e médico Ponte Pretano no gramado. E pelo jeito se machucou sozinho, né, Roger? Lance diferente. WhatsApp da CBN Campinas, 19991869070. 19991869070. Mande sua mensagem, o seu comentário, de onde você está ouvindo, a sua pergunta para Carlos Eduardo de Freitas, que vai responder para você. Jogo parado aqui em Campinas nesse momento. Sai manquitolando, problema na coxa esquerda do camisa 4 da Ponte, hein? Já tem zagueiro no aquecimento. A Ponte vai ter que mexer de forma forçada no primeiro tempo, ainda no começo do jogo. Macaca que vem de empate em 1-1 com o Novo Horizontino. Não perde há 2 rodadas. O Bahia vem de vitória, de virada sobre o Vasco da Gama por 2-1. WhatsApp pede passagem, pois não, Júlio Nascimento. É isso aí, Roger. O torcedor participa pelo 991869070. Quero mandar um abraço para minha esposa Tainara, meu filho Marcelo. Todos torcendo por mais uma vitória da Macaca. É o Márcio Benício participando pelo WhatsApp. Aqui o nosso torcedor também, o Giovanni. Gosto muito do Fábio Sanches, mas prefiro ele ao lado do Thiago Oliveira. E o Márcio de Vinhedo, torcedor do Bahia, aqui acompanhando o jogo e a sua transmissão. Lembrando que o torcedor também participa pelo YouTube. Esporte CBN Campinas. É só mandar a mensagem que daqui a pouco eu registro, Roger Williams. Esse Júlio Nascimento registrando a audiência da CBN, a maior audiência do rádio de Campinas. O Ibope marca em todos os horários, em todos os jogos. Só da CBN, chamou, falou. O Matheus Silva voltou agora, tá jogando aqui pelo lado direito da defesa. De olho nele porque parece mancando um pouco ainda. O zagueiro da Macaca já em processo de aquecimento. O zagueiro reserva, Thiago Oliveira. E ele já deu uma recuada de bola para o Kaique França. Agora de novo é obrigado a lidar com os pés do Kaique. Não foi bem. O lance mais uma vez de perigo contra o seu gol. Sai para o jogo, o time da Ponte Preta pega essa bola. O Alisson tenta descer para a câmera. Olha a recuada errada. Bola tocada de presente. Matheus Amor desarma a zaga da Ponte. Essas entregadas, Cardão, é a terceira que a zaga da Ponte recua errado e quase dá o gol pro Bahia. Olha, Roger, a gente sabe que o momento do Alisson é muito bom, a confiança tá lá em cima, mas tem que tomar cuidado, principalmente ali na zona do agrião. Ali não é lugar de ficar segurando bola. Pegou, tocou, ficou segurando, perdeu a bola justamente para o Davó, que é o principal jogador do ataque do Bahia. Então, você tem que tomar cuidado. Você disse bem, 3 saídas de bola no início, outra do Kaique agora com o Matheus e essa do Alisson. Tomar cuidado, muita atenção nesse setor. Tempo passa, a bola rola, CBN Campinas marca. 15 minutos, 40 segundos, primeiro tempo, Moisés Lucarelli em Campinas, o placar CBN é esse. E o Elvis domina pelo time da Ponte Preta, na marcação de 3 contrários, ele sai dos 3, atenção, tocou essa bola pela ponta esquerda, fez sim, deu o corpo contra o Marcinho, levanta na boca do gol, vai pintar o primeiro, tirou de cabeça, Luiz Henrique mete pra fora. Escanteio pra Alvinegra bater, Adriano Almeida. O lado mais forte do ataque montepretano é o esquerdo. O Arthur de novo procurando o Alisson no segundo pau. Dessa vez, mais uma vez, Luiz Henrique tirou e o Elvis se prepara para a cobrança do escanteio.
Segundo escanteio no jogo, segundo pra Ponte. É de lá pra cá, partiu Elvis, levantou, fechadinho, tirou o zagueiro, voltou o rebote, bateu pro gol, fez sim, carimbou, a zaga tira Luiz Henrique. Afasta o perigo dali. Eu completo o placar do jogo aqui na CBN. Moisés Lucarelli. Placar do início do jogo. Ponte Preta 0. Bahia também 0. Fábio Jaime. Amanhã, pela Copa Sul-Americana, o Atlético Goianiense recebe o São Paulo pela partida de ida da semifinal da competição. Futebol como CBN. Você que já acompanhou a derrota do Guarani para o Vasco, o jogo foi em São Janu. 2-1 para a equipe do Vasco da Gama. Carlos Cadeira transmitiu para você. Mas não pode o Guarani tomar gol com 20 segundos do segundo tempo, cara, hein, Carlão? É imperdoável isso no futebol. É imperdoável. 20 segundos de jogo, se não for pela qualidade do adversário, chutar uma bola do meio campo agora, é uma falta de atenção danada, né? Você tá lá no vestiário, você fecha, você sobe para conversar e tal. 20 segundos, nem começou o jogo direito, você já está em desvantagem. Roger, dois lances me chamaram a atenção. Igor Formiga agora no rebote, ele quebrou ali, ao invés de sair tocando, levou uma bronca do Luca e levou uma bronca do professor Hélio dos Santos. E o Mateusão, não sei não, hein? Tá meio cambaleando, quase que entrega de novo a rapadura aqui pro ataque do Bahia. É falta para a equipe da Ponte Preta. Mais um lance que pode levar perigo. Capricha a Ponte. 17h50. O gol não tem hora, mas pode ser agora. Vai para a cobrança Elvis. 17h57. Gol da direita, apenas um na barreira armada pelo Matheus Klaus, camisa 77. O goleiro do tricolor da Boa Terra. Partiu Elvis, tirou o peso na bola. Subiu de cabeça. Ignácio tira. Rebote volta para Neguinha. Corta de cabeça. De novo Ignácio. Duas vezes para ele. Rebote volta para Elvis, que recua até o Igor Formiga. Recomeça aqui atrás o time da Ponte Preta. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Placar de 0-0. Primeiras movimentações do estádio Moisés Lucarelli. Bola tocada, recuada para Matheus Silva. Ele chega tocando de lado, bola para o Alisson. Perdeu a bola. Daniel parte no contra-golpe. Chega Igor Formiga por trás. Rouba dele, batendo na carteira. Já toca para Leonaldi. Toca mal pelo setor esquerdo. Às vezes a Ponte com falta de atenção nesse começo do jogo, hein, Carlão? Defensivamente, muito mal o time da Ponte até aqui. Errando muitos passes na saída de bola. Leonaldo errando. Mateusão desatento. O próprio Alisson segurando demais a bola. O Alisson tem que pegar e tocar. Ali é preciso dinâmica, dar rapidez no lance. Macaca chega com 8 vitórias, 9 empates e 9 derrotas. O tricolor baiano com 14 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. É uma senhora de uma campanha. Esse time do Bahia, comandado pelo Anderson Moreira, se manda pelo setor esquerdo. Luiz Henrique faz o break, recuou, outra hora para o 44. Gabriel Xavier virou para o seu companheiro de zaga. Abriu lá na zaga central com o Ignácio, no grande círculo, com passadas zagas, usa a perna direita, mete no campo de ataque, no peito de Matheus Silva. Ele afasta lá de volta o rebote para a equipe do Bahia. Um chutão do campo de ataque para o campo, do campo defensivo para o campo de ataque. Ela ficou tranquila com Kaique França, hoje vestido inteiro de amarelo, a ponte inteira de branco, a faixa preta no peito, desce para o campo de ataque, bola com o Alisson, caneta no Luiz Henrique, que na sequência atropela a marcação dobrada para cima dele, fica sentindo o garoto da Ponte, Adriana. E dá para perceber esse embate desde os primeiros minutos de jogo. Luiz Henrique versus o Alisson. Apesar do Luiz Henrique ser lateral esquerdo, é ele que tem feito a marcação no volante ponte-pretano, que vira e mexe, sobe ao ataque. Agora ele arruma mais uma falta. Elvis na cobrança. Vai Elvis para a cobrança. Tá em PL dos Anjos conversando com seu auxiliar. Do outro lado o Anderson Moreira tá sozinho. Tá olhando, analisando o jogo. Vai Elvis para a cobrança. Perna direita, parte, levanta. Meteu direto, hein? Não levantou, bateu direto pro gol, mas com muita força e muita altura. Tiro de meta para bater o goleiro Matheus Klaus, a equipe do Bahia. Tempo passa, bola rola, CBN marca. Em Campinas, estádio Moisés Lucarelli, o placar é este. Ponte Preta 0 para o Macaca, Bahia 0 para o tricolor. Fábio Jaime. Na Argentina segue Vélez Sarsfield 0, Flamengo também 0 pela semifinal da Taça Libertadores da América. E a temperatura em Campinas agora 16 graus aqui no estádio Moisés Lucarelli. Adriana, o público melhorou demais, hein, Adriana?
Carlão, daqui de cima, dá Sim, pra ver? Roger. Pois não? Melhorou muito. A geral toda tomada. Toda a lateral aqui da geral, cheia de torcedores, só as cabeceiras mesmo. A do Bahia, cerca de 100, 120 torcedores. A outra cabeceira é bem vazia, a vitalícia, 30% tomada. Você que conhece o Moisés Lucarelli, Carlão, 5 mil torcedores hoje ou não? Por aí, de 4 a 5 mil torcedores. Gostei da pergunta, hein? E a temperatura caiu, hein, Carlão? Você tá com essa japona aí. Hoje tá bom para um chazinho, né? Se estivesse de folga, um conhaquinho para dar uma esquentada, né, Raul? É verdade, eu aprecio. Às vezes, sem muita moderação, mas eu aprecio. Falta para a equipe do Bahia. Na ponta esquerda foi derrubado o Luiz Henrique. O árbitro em cima, Rafael Trace marcou, o árbitro de 40 anos. Professor de Educação Física, mora em Curitiba, mora mal, hein? Categoria Master da CBF. Ele não apitou nenhum jogo das equipes neste ano, apenas VAR. Ele foi VAR em 2 jogos da Ponte, foi VAR em um jogo da equipe do Bahia, portanto está apitando pela primeira vez como titular o tricolor e também a macaca. Já passamos da metade do primeiro tempo, já estamos no segundo quarto do jogo. Está muito perto o jogador da Ponte na referência da Barreira, é isso que reclama o Vitor Jacaré, é isso que reclama também o Luiz Henrique, os dois que são os candidatos à cobrança. É falta. Atenção, Kaique França. Abre o guarda-chuva aí. Parte pra bola, é o Jacaré, levantou no segundo pau. Kaique França encaixa firme. Adriano Almeida. Uma cobrança fechadinha que procurava algum dos zagueiros do Bahia. Kaique França foi mais esperto, subiu lá no terceiro andar e já repôs a bola, 0-0. 0-0 o jogo. Você ligado no futebol da CBN. Pelo YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Você deixa o seu like, interage, manda a sua mensagem no chat. Igor Formiga pela direita, cruza, corta por baixo. Gabriel tirou dali. Depois a sequência, o Igor se atrapalha, não tem domínio, dá o lateral de graça para a equipe visitante bater. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Só na Caro M você encontra um estoque completo de peças automotivas Ford. Vem pra Caro M. 23h40. Deixa eu girar as estatísticas aqui para o comentário do Carlos Eduardo de Freitas. 64% na posse da bola para a equipe da Ponte contra 36% do Bahia. Finalizações 3-3, 2-0 em escanteios, um impedimento no ataque do Bahia. Deixa eu ver aqui as faltas. 7-5 em faltas para a equipe do Bahia. O Bahia fez 7 faltas, a Ponte fez a 6ª falta agora. 6-7, jogo pouco faltoso se você for ver, ou não? Não, né? Jogo bem faltoso. Jogo faltoso, jogo pegado. 13 faltas em 24 minutos. É, nível de Série B. Eu estava esperando o nível técnico da maneira como começou o jogo caiu um pouquinho. Partida muito truncada. Olha que entrada feia do Luca agora, hein? Entrada feia, toma o Luca entrou forte no Ignácio, hein? Toma merecidamente. Ele fica bravo, mas ele toma merecidamente. Lance aparentemente morto, ele dá um carrinho. Gramado molhado, aquele carrinho que vai sem freio, né? Ele busca o freio, não acha o freio. Derruba o Ignácio, recebe cartão amarelo, Adriana. E ele fica argumentando que o Inácio tá fazendo cera, tá enrolando, que não pegou no jogador. O Luca tem esse costume mesmo. Toda saída de bola ele aperta, ele corre, ele joga. E pelo jeito que ele foi no carrinho, eu não acho que foi maldade. Mas é o que o Carlão falou, o gramado tá molhado e é uma jogada que pode causar um dano maior ao adversário. Elton Grimaldi marca comigo, o tempo passa, a bola rola, CBN Campinas marca. Brasileirão, Série B, 27ª rodada em Campinas. O placar CBN é esse. Ponte Preta 0. Bahia 0, sai jogando mal o goleirão, domina a Ponte. O Alisson vem, roubou essa bola, atenção para Amaral. Amaral tocou, ela sobrou. Com Leonardo abriu, fez sim. Para Arthur, ponta esquerda, tudo de primeira, corta a zaga do tricolor, mete para fora, escanteio. Fechando comigo, Fábio Scheibe aqui. Ponte 0, Bahia também 0. Com esse empate, a Ponte Preta está chegando a 34 pontos na 12ª colocação. O Bahia se mantém na 2ª colocação com 48 pontos, 10 a menos que o líder Cruzeiro. Bahia vai para a cobrança do escanteio, de lá para cá, partiu, levantou, tocou de cabeça, o Arthur meteu para fora. Tiro de meta para bater a equipe da casa, a equipe visitante, digo, com o Matheus Klaus.
goleirão da equipe do Bahia. Você ligado no futebol da CBN, mandando WhatsApp pra gente, 991869070. Galera vai interagindo, vai participando. O Júlio Nascimento vai registrando no ar a participação dessa grande galera. A CBN é líder de audiência no Ibope. E se o Ibope falou, é fim de papo. 26, bola recuada de novo, Matheus Silva, de novo no veneno, né? De novo no veneno para o Kaique França, a quarta vez que isso acontece, hein, Adriana? E eu ainda não tô sentindo 100% de segurança do Matheus Silva desde que ele sentiu aquela lesãozinha na coxa. Parece de vez em quando mancar e não parece 100% seguro. Vamos observar aí até o intervalo. Vamos observar se vai ser uma alteração do técnico Hélio dos Anjos. Aqui a ponte descia. Elvis pediu um empurrão, o árbitro em cima marcou. Não marcou, até porque me parece que realmente desequilibrou-se. O camisa 62, a ponte, posse de bola para a equipe do Bahia. Carlos Eduardo de Freitas comenta. Depois esse ataque do Bahia que desce com Davó. Setor direito, acelerou. Atenção, vai pra cima. Setor direito, Leonardo vem na calça. Ele toca essa bola pra Marcinho. Setor direito do campo, puxou na perna direita. Empurra um pouquinho mais atrás para Patrick de Luca. Patrick de Luca com Marcinho de novo. Ele retrocede a jogada, recomeçando com o Ignácio. Ignácio de perna direita lançou no campo de ataque no vazio. Tranquilo para o goleirão Kaique França. E aí, Cardão, você comenta o jogo. 0-0 no Moisés Lucarelli. 0-0, um jogo bem disputado, um jogo truncado, até amarrado, né? Diferente do que aconteceu nos primeiros minutos. A Ponte encontra dificuldades para encaixar esse contragolpe. Na hora que ela sai aqui com o Igor Formiga, mas trava um duelo importante, interessante com o Luiz Henrique. E está sendo neutralizado, né? O Luca não consegue participar, não consegue ser na marcação. O próprio Elvis ali, entre os volantes do Bahia. Então a Ponte encontra dificuldades na transição para pegar a defesa do Bahia aberta. E agora vem o Alisson, bela jogada pelo setor direito, Luiz Henrique mete a perna dela, coloca pra fora. Lateral na ponta direita, favorecendo a equipe da casa. Vai Ponte Preta, que a fé dessa galera que veio no frio pra te acompanhar, te empurra. Atenção, bola cobrada, sobrou até pelo setor direito com Felipe Amaral. Boa inversão. Só que foi muito alta, né? Passou na cabeça do Arthur, foi direto pra fora, tiro de meta, Adriana. Se o Arthur tivesse uns 2,5 metros pulando, talvez ele dominaria essa bola, mas não deu certo não, Roger. E só um detalhe, o Bahia é o 5º melhor visitante desse brasileiro da Série B, mas fora de casa vive um momento de estabilidade porque não vence há 3 rodadas. Então é isso que o Bahia busca, né? Além de se consolidar na vice-liderança com uma vitória, também acabar com esse mini jejum aí de vitórias. E uma coincidência, a última vitória do Bahia fora foi justamente em Campinas, sobre o Guarani no dia 16 de julho. E vem pro ataque, bola tocada à frente, Jacaré domina, a zaga tira mal, voltou pra Davó, bateu, carimba a zaga alvinegra. Rebote do Bahia, o time perigoso, é tinhoso. Bola pelo setor direito do campo, aqui no campo defensivo. Bola empurrada para o Ignácio, vira o jogo para Gabriel Xavier. Contra a marcação do Lucas, sacolejou, já driblou, camisa 10 que vai pra cima, já tem cartão, Luca. Veja o que você vai fazer, hein, Luca. Ele tenta dar o primeiro combate. Desequilibrou o seu jogador o suficiente para que pegasse a bola o Igor Formiga. Depois com o Luca, depois com o Alisson. 2 contrários, vai pro solo o Alisson. Meteu a mão na bola, né? Ou não, ele desceu lateral, só lateral. O Bahia tem pressa, desce pra cima. Toca mal essa bola. Turnover porque ela volta pra Elvis. Voltou pra correr o Fecim. Lá na ponta esquerda, Marcinho vem na cola dele. Fecim dá um break. Vai empurrar essa bola pra Arthur. Vai pra área, Fecim. Vai pra área, Fecim. Bola tocada lateralmente para o Leonardo. Vem o cabeça de área. Bom de bola da equipe da ponte. Já tocou essa bola pra Fecim. Fecim tocou pra Arthur. Ponta esquerda levantando a boca do gol. Buscando o Luca. Corta de cabeça. Ignácio tira dali. Volta depois na sequência, o Arthur rouba a bola, impedindo o contragolpe dos caras. Ela sobra pelo meio de campo. Felipe Amaral vira a bola pela direita para Igor Formiga. Perde o lance, Igor é obrigado a fazer a falta. Tentou a caneta, fecha o compasso Daniel. Depois o Igor só tinha o expediente da falta. É bola para a equipe do Bahia, em frente a cabine de esportes, a CBN. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. Meia hora de futebol, etapa primeira de jogo em Campinas. E o placar é esse: Ponte Preta 0, Bahia também 0. Central da bola. Mais cedo em São Januário, o Guarani perdeu de 2-1 para o Vasco. Com a derrota, o Bugre segue na 19ª colocação, na vice-lanterna com 26 pontos. Futebol Globo CBN.
Caiu um pouco a estatística de posse da bola para a equipe da Ponte, 59% contra 41% do Bahia. Isso significa que o Bahia está prendendo mais a bola no jogo nesse momento, Carlão. E leva perigo, principalmente quando o Davó está com a posse de bola, jogador muito leve, né? E tem um contra um muito interessante. A Ponte corre risco. Elvis tocou essa bola pela ponta esquerda. A Ponte rouba, já acelerou. Elvis meteu pela ponta esquerda para Fecim. Atenção, ponta esquerda. Marcinho fecha, Fecim pedala. Rola essa bola para Elvis, bateu direto pro gol, bateu em cima do zagueiro tricolor. Não sei se a ideia era passar ou era chutar, mas a Ponte ainda na recuperação. Com Fecim pela ponta esquerda, abriu com o Leonardo, bate pro gol, corta por baixo o Rezende. Voltou o Leonardo de novo como se fosse na trave esquerda da Ponte. Agora devolve para quem é de origem, para Arthur, levanta na boca do gol, sobe de cabeça, Ignacio tira. A Ponte já alça centenas de bola para a área buscando o Luca. Mas essa zaga, ela não perdoa, ela tira mesmo, hein, Adriana? O Bahia tá muito bem postado, mas a Ponte Preta vem impressionando. Principalmente nessa troca de passes do lado esquerdo. E o Fecim tem sido um motorzinho interessante por ali. Tem me chamado muito a atenção como o futebol dele cresceu depois daquele gol do derby. 32 minutos de bola rolando, futebol, Globo CBN, aqui tem jogo. Unimed Executivo, o plano de quem decide. É a sua cara, é a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Sonzão da CBN, aquele estádio Moisés Lucarelli. Ronaldo Araújo, colocando você dentro do estádio da Ponte Preta. Contra-golpe dos caras, desceu ponta direita da bola, bateu pro gol. Kaique França faz a defesa, encaixou e não deu rebote, Adriana. O Bahia é muito perigoso no ataque, principalmente com o Davó, que vive em grande fase. Pelo lado direito agora, e é assim que o Bahia vai tentar. Nas jogadas rápidas, porque não tem grande posse de bola. A Ponte, a nona melhor dona de casa. São 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Marcou 12 gols, sofreu só 4. Depois eu quero do Carlão uma análise da defesa da Ponte jogando no Moisés Lucarelli. Só 4 gols tomados até aqui. Porque tem bolinha no rádio, tem gol na CBN, Fábio. Pela Taça Libertadores da América, Pedro abre o placar para o Flamengo contra o Vélez Sarsfield. Agora, Vélez Sarsfield 0, Flamengo 1. E essa estatística da Ponte com a sua defesa tomando só 4 gols em casa no campeonato, hein, Cardão? O Fábio Sanches dá uma sustentação legal ali para aquele setor e o Matheusão acho que não vai dar, não. O Matheus já tá ali se contorcendo. Mas o Fábio Sanches dá muito equilíbrio com sua experiência, com seu senso de posicionamento, vai orientando seus companheiros. Teve a fase com o DG, teve com o Thiagão, agora com o Matheus. E os volantes, né? Principalmente o Leonardo e o Amaral. O Alisson sai um pouco mais, mas o Leonardo e o Amaral, eles dão uma proteção interessante ali. Então a zaga fica guarnecida, né? Fica mais tranquila, a bola normalmente sobra espirrada. Então por isso a Ponte tem um número legal aí de poucos gols tomados do estádio Moisés Lucarelli. E aí, Adriana, será que ele vai aguentar mais uns 10, 12 minutinhos? Ou vai realmente trocar o zagueirão Matheus Silva? Roger, estranha essa lesão do Matheus Silva. A primeira vez que ele caiu, né, alguns minutos atrás, era a coxa. Agora, me parece que ele está sentindo um mal-estar, porque ele não sentou no gramado, não colocou a mão na coxa, não está mais mancando. Então, eu não sei se teve algum tipo de vertigem, outro tipo de questão aí com o zagueiro da Ponte, que agora recebe uma água na cabeça do médico ponte pretano. Vai sair de campo porque teve que receber atendimento dentro do gramado. E o Thiago Oliveira voltou ao processo de aquecimento. Vamos observar. 34:55 dá já a marca de 35 minutos. A Ponte com 10 momentaneamente, mas já o Matheus Silva entra de novo, conversa com o Hélio dos Anjos, com a comissão técnica da Ponte, que pergunta, faz um questionamento se ele tá tudo bem e parece que vai terminar o jogo. Ele vai pro final do primeiro tempo de forma guerreira. O zagueirão, camisa 4. Tempo passa, a bola rola, CBN Campinas marca. 35. Etapa primeira de jogo em Campinas. O placar é esse. Ponte Preta 0. Bahia também 0. Fábio Chave. Pela Copa Sul-Americana, o Independente Del Valle vai bater no Melgar do Peru por 1-0 pelas semifinais da competição. Na outra semifinal, amanhã, o Atlético Goianiense recebe o São Paulo em Goiânia. Futebol Globo CBN. Voltou o Matheus Silva, a Ponte volta a ficar com 11 atletas. Vamos ver se o Matheus vai voltar depois do intervalo. Daqui a pouco tem Central
na bola com Super Júlio Nascimento. 36 minutos, bola recuada para o camisa 4, Ignácio. Ignácio sai pro jogo, abrindo essa bola com Patrick de Luca. Bateu em cima do jogador da Ponte Preta, em cima do Felipe Amaral. O rebote por sorte voltou para Gabriel Xavier. Ele tenta tocar pela ponta esquerda para Luiz Henrique. Pega mal essa bola, recuperação da Ponte. Igor Formiga deu o break, atenção de calcanhar de letra, tocou essa bola para Elvis. Ponta direita, levanta, bate no zagueiro tricolor. Voltou para Ricardo Goulart, mete de primeira essa bola pela ponta direita para Jacaré. Vitor Jacaré, ele vai para cima, ele pedala, já passa do Arthur. Arthur dá o primeiro combate, atenção, fez o break, levantou a cabeça e ameaçou chutar pro gol. Rolou para Patrick de Luca, lá vem o time do Bahia. Aberta a bola de novo, ponta direita, Matheus Avó, atenção, ajeitou a bola, colocou para o camisa 5, Rezende, clareou, abriu para Luiz Henrique, ponta esquerda, levanta no segundo pau, quem vai subir? Ninguém sobe, a bola tocada para fora. E o árbitro parou o jogo, marcou uma falta de ataque no que subiu de cabeça o atacante do Bahia, empurrou o jogador da Ponte, Adriana. É, exatamente. É o Davó por ali quem fechava, juntamente com o Fábio Sanches. Os dois ainda caídos no gramado e mais uma vez, departamento médico da Ponte em campo. O jogo fica muito parado no primeiro tempo. Nós deveremos ter um acréscimo considerável assim que a bola parar de rolar. Bahia que está invicto a 3 jogos, precisa voltar a vencer como visitante. Depois de 3 partidas de jejum longe de Salvador, como já informou Adriano Almeida. Quinta melhor equipe visitante, em 41%, quase 42%, Cardão, como visitante em 12 jogos. Só que não vence desde aquele jogo contra o Guarani aqui em Campinas, quando meteu 2-0. De lá para cá, 3 jogos sem vencer fora do estádio Fonte Nova. No segundo turno, normalmente as equipes travam duelos mais acirrados, né? Principalmente as de baixo. Elas começam a enfrentar bem, né? De uma maneira equilibrada as equipes de cima. É até normal, natural ter essa queda. Mas o Bahia tem uma grande equipe, né? Aquele Marcinho pelo lado direito, Davó se movimentando, Ricardo Goulart na organização, o próprio Daniel, né? Sistema defensivo muito bom. Uma boa partida, uma partida eu esperava mais, até pelo começo, né? Nitroglicerinado, como você gosta, né, Roger? Mas infelizmente a partida caiu um pouco, ficou mais truncada, ficou mais faltosa, mas muito equilíbrio até aqui. Mas um jogo aberto, hein, Cardão? Jogo que não tá nem pra Bahia, nem pra Ponte. É que eu acho que a Ponte teve mais volume até agora, pelo menos no jogo, do que a equipe do Bahia. Quando ela chega pelo lado esquerdo ali, o Fecim trabalhando com o Arthur, as inversões com o Igor Formiga, a Ponte consegue criar oportunidades. Não chances claras, mas consegue colocar a defesa do Bahia em perigo. Placar de 0-0, 38 minutos, você ligado no futebol da CBN. Futebol Jogo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. O árbitro Rafael Trace chama a atenção do lateral da Ponte. Igor Formiga na cobrança do arremesso lateral. Ele ia bater aqui perto da rede televisória, quase chegou na bandeira do escanteio para bater o arremesso lateral. Aí não dá, Igor Formiga. O árbitro tá com aquele uniforme, Cardão. Famoso árbitro da década de 70, 80, uniforme inteiro preto, assim como tem que ser. Clássico, né? Uniforme clássico, o homem do apito, o homem de preto, né? Muita gente falava isso nos áureos tempos, né? Década de 80, década de 90, os mais antigos também. O homem de preto, esse é o uniforme tradicional da arbitragem. E agora o Vitor Jacaré caído, hein? No campo defensivo do Bahia, mais uma vez parado o jogo. Partida mais parada do que anda, hein, Adriana? Acho que a gente devia ter no mínimo 5 minutos de acréscimos, vamos ver, né? Daqui a pouco sobre a placa. Foi numa disputa no meio-campo com o Leonaldi. O Jacaré, em primeiro momento, eu até achei que tinha sido uma lesão mais séria. Me pareceu prender a chuteira no gramado. Sente o joelho direito, mas vai tentar voltar. Sair de campo mancando, mas imagino que ainda vai tentar voltar nesse finalzinho de primeiro tempo. Eu já vi aqui o árbitro assistente número 1, Alex dos Santos, também catarinense, já deu uma olhadona pro cebolão dele aqui no braço esquerdo. Já olhou e falou, nossa, hoje vou ter hora extra. Já vai começar no primeiro tempo. Vai saindo de campo o Jacaré, hein? Jacaré sai do campo. Vamos ver se vai voltar. Se voltou, eu não vi. Não voltou. Tempo mas vai passa, voltar. Vai voltar. Tempo passa, a bola rola. A CBN Campinas marca. 40 minutos, primeiro tempo. O placar da CBN Campinas é esse. Ponte Preta. Ponte 0. Bahia. Bahia também 0. Central da bola.
Na Argentina, Pedro marcou para o Flamengo. O Flamengo vai vencendo o Vélez Sarsfield pela primeira partida da semifinal da competição. Vem Ponte, Igor Formiga levanta, toca pro gol, Luca, pra fora do gol, teve desvio, escanteio, Ponte, quase o primeiro gol alvinegro, Adriana. A primeira grande chance que o Luca teve no jogo, ele não perdoa, quase, porque o Gabriel Xavier estava em cima, junto com ele, para travar esse cabeceio. Bola em escanteio, mais uma chance para a Ponte com o Elvis. Elvis, gol na linha pega, é daqui pra lá, capricha garoto, 41, partiu, levantou, bola fechada no primeiro pau, subiu, Ricardo Goulart tirou, vai atrás pra pegar o rebote, o camisa 27 da Ponte, é o Fábio Sanches, já levanta na boca do gol, tira de cabeça Gabriel Xavier, insiste a Ponte, Luiz Henrique por cima tira também, é uma defesa muito boa, é sólida demais, Goulart pega a bola, pede a falta, a Ponte chega apertando a saída de bola, eles conseguem uma brecha, sai pro jogo, Rezende, mas toca mal, Feci intercepta e recua até o goleiro Kaique França, 42. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Só na Caro M você encontra um estoque completo de peças automotivas Ford. Vem pra Caro M. Toca de peito, Elvis ajeitando essa bola para Igor Formiga, Ponte ataca. À direita do seu rádio, você ligado no futebol da CBN. Mandando seu WhatsApp para 991869070. Nós estamos com imagens ao vivo da cabine do estádio Moisés Lucarelli. No youtube.com/CBN Campinas. youtube.com/Esporte CBN Campinas. Deixe seu like. E se você entrar no chat, deixar o seu comentário, o Júlio Nascimento, no intervalo da CBN, vai relatar tudo para você. Bola com Felipe Amaral, vira o jogo, Arthur, ponta esquerda, meteu a frente com o Fecim, descarregou no ponto errado. Essa eu não entendi, mete o peito na bola, o Fábio Sanches intercepta a saída de bola da equipe do Bahia, abriu com o Arthur, Arthur com o Fecim, toca mal de novo a Ponte. Pecando demais a Ponte nos passes, hein, Carlão? Foi a tônica do jogo inteiro. E consegue chegar, né? Pelo menos ali no último terço do campo, a Ponte consegue chegar com inversões, Arthur descendo, Igor Formiga também. Agora teve esse contragolpe, primeiro que encaixou certinho na cabeça do Luca, olha a Ponte. Arthur de novo, pela ponta esquerda, vamos Ponte, fez o break, passou no Marcinho, levantou, é pra o Alisson, tocou! Camisa 25, ele não perdoa, Alisson marca e faz explode o Moisés Lucarelli, explode a Pátria Ponte, impressiona em todo o planeta ouvindo a CBN, a marca de 43 minutos, agora funciona o levantamento pela esquerda. É o famoso ditado da água mole e pedra dura. A Ponte levantou várias vezes. Ou Gabriel Xavier, ou Ignácio, ou Rezende. Sempre tinha um pra tirar. Dessa vez, chegou o fator surpresa. O Alisson tocando de cabeça, bola pro fundo do gol do Matheus Klaus. Abrindo o marcador do Moisés Lucarelli na CBN Campinas. Ponte 1. Bahia nada, o que vale é o detalhe. Conta aí, Adriana Almeida. O detalhe é que essa dobradinha pelo lado esquerdo entre Arthur e Fecim tá dando bom desde o começo do jogo. E o Arthur cruzou 1, 2, 3, 4. Na quinta que ele procurou o Alisson conseguiu se adiantar da marcação. Aquele cabeceio certinho de manual pro chão, sem chances pro goleiro. É o terceiro gol dele na Série B. Alisson coloca a macaca na frente e explode o majestoso 1-0. Explode em frenesi o torcedor da Ponte, que vai de novo ficando no G10 do campeonato. Carlos Eduardo de Freitas, você que inventou esse ditado da água mole e pedra dura, use-o agora, Carlão. Eu gostei do frenesi, né? Gostei do frenesi, lembrando o Pichote, né? Mas olha, o Roger, brincadeiras à parte, o lado esquerdo da Ponte desequilibra.
Feci, o que é um gol no derby, né? Confiança, exalando confiança o camisa 20 da Macaca. E essa dobradinha com o Arthur, super interessante. O Arthur monstruoso. Defensivamente consegue anular o Davó quando ele cai por aquele setor e não é fácil marcar o jogador do Bahia. E quando desce para atacar com muita inteligência, com muita capacidade, colocou com as mãos na cabeça do Alisson, que teve a percepção. O Alisson saiu aqui, ó, quase da intermediária para cabecear. É um leão, né? Tem como diz o outro, tem 2 pulmões, Roger. O quarto gol do Alisson. Todos de cabeça no campeonato. Sai jogando errado o time do Bahia. Chega na recuperação, Rezende por trás. Você quer mais um detalhe desse gol aí? O lateral Arthur cruzou e foi de perna direita. E foi a 4ª assistência dele no Campeonato Brasileiro para o 4º gol de cabeça do Alisson neste brasileiro da Série B. A Ponte que tem falta para bater pelo setor direito do campo de ataque. Será que levantaram os acréscimos aí? Eu não percebi, Adriana Almeida. Sim! 4 minutos. Vamos até 49. Estamos perto dos 47. A Ponte está vencendo o placar de 1-0. O Alisson aos 43 fez de cabeça. Agora volta aqui, Elvis já para a cobrança. Tá feliz o velho Hélio dos Anjos. Tá ali pedindo calma agora. Já orientando até a posição da cobrança para o Elvis. Torcedor faz festa nas arquibancadas. Elvis, perna direita, parte no segundo pau que ela vai. Acompanha Marcinho, camisa 15, vai atrás, não vai deixar sair. Bahia perde o jogo, ele tem pressa. Acelera o jogo agora para o tricolor da Boa Terra. Mete a perna direita nela, botou para correr na frente. Aí chegou o Davó, todo atrapalhado, derrubando o jogador da Ponte. Felipe Amaral no solo, é falta no campo defensivo. Já tem Júlio Nascimento, já tem o intervalo da CBN, já tem central da bola para você. Tem Libertadores acontecendo. Hoje o Guarani já esteve em campo, a CBN transmitiu a derrota para o Vasco da Gama, jogo em São Janu. Carlos Caveira transmitiu para você no FM mais ouvido, segundo o Ibope. AM 1390, do FM 99.1. O Ibope fala, ninguém tem mais audiência que a CBN. Em impedimento, ataque da Ponte Preta, se eu não me engano, o primeiro impedimento do jogo. 48 minutos. Tava o Luca, um pouquinho mais à frente do Gabriel Xavier. É bola para a equipe do Bahia. Bolinha do rádio, gol na CBN. Fábio Scheibe. Everton Ribeiro marca o segundo para o Flamengo na Argentina. Agora Vélez Sarsfield 0, Flamengo 2. 48 Flamengo. Tá impossível depois da chegada do Dorival Júnior. Jogo parado, vai pedindo o árbitro para sair o lateral esquerdo, Luiz Henrique. Já vejo ali que o Fecim se desentende com Gabriel Xavier. O jogo fica quente no final. Nós que já estávamos para terminar o primeiro tempo, vamos ter mais um minutinho de paralisação aí, Adriana. É uma discussão que não termina. O Bahia não cobra a falta. E ao invés de irmos a 49, vamos a 50. 48 e 40, vamos a 50. Cardão, último minuto de um primeiro tempo bom da Ponte Preta e o placar confirma isso. É um primeiro tempo bom, que tivemos alguns momentos, né? Um início de muita capacidade das duas equipes, depois a partida ficou truncada. E na parte final a Ponte impôs um ritmo, atuando pelos dois lados, o lado esquerdo muito bem entrosado, muito bem concatenado entre Arthur e Fecim. Olha o Fecim aí. Fecim domina, recebeu do Elvis, 49 minutos, bateu pro gol. O goleiro pega, solta, pega, Matheus Klaus. Ele tinha que ter escolhido nos cantos, hein, Adriana? Tá cheio de confiança, mas agora baixou a cabeça para chutar. E aí o Matheus Klaus tá frio ainda, mas conseguiu fazer a defesa. Apita o árbitro. Rafael Trace de Santa Catarina mostra o meio de campo e bota um ponto final no primeiro tempo. Ponte Preta. Ponte 1. Bahia nada. Vem aí, central da bola com Júlio Nascimento. Central da bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação Júlio Nascimento. Intervalo do Moisés Lucarelli. A Ponte Preta vai vencendo o Bahia. Placar de 1-0. Alisson, mais um gol dele, hein? Vive grande fase, vai dando a vantagem por enquanto para Macaca no Moisés Lucarelli. Vamos aqui acompanhar a saída dos jogadores. Daqui a pouco era um destaque da Adriana Almeida, mas vamos também de carona com a televisão para ouvir os personagens desse primeiro tempo, né? Resultado parcial favorável para Macaca, vai vencendo por 1-0. Daqui a pouco o Fábio Scheibe também vai passar o panorama. Como é que fica a tabela de classificação com essa vitória parcial da Ponte Preta? Jogo importante, majestoso. Hoje pode passar por um feito histórico se a Ponte mantiver esse resultado
vai somar a 1000ª vitória no Majestoso, como foi destacada pela Adriana Almeida. E daqui a pouco a gente vai ouvir aqui os personagens. Mas eu quero antes um destaque seu aí do gramado do Majestoso, Adriana Almeida. Jogadores da Ponte, todos já no vestiário do Majestoso, com exceção dos reservas. Todos os reservas alvinegros em processo de aquecimento. Destaque hoje no banco para o Eliel, voltou a figurar no banco. O garoto da base que fez um golaço Salvador contra o Náutico e volta a ter uma oportunidade aqui, pelo menos entre os relacionados profissionais da Macaca, Júlio. Maravilha, daqui a pouco a Drita de volta para todo o segundo tempo de Ponte Preta 1, Bahia 0. Fábio Scheibe, como é que tá a situação de tabela da Ponte Preta neste momento? Com essa vitória momentânea na Ponte, a Ponte vai subindo ao 10º lugar com 36 pontos. Já o Bahia permanece em segundo lugar com 47 a 11 pontos do líder Cruzeiro. O Guarani, que perdeu mais cedo para o Vasco por 2-1 em São Januário, está ocupando a 19ª colocação com 26 pontos, a vice-lanterna da competição, Júlio. Maravilha, daqui a pouco eu volto diretamente do Majestoso com o Carlão de Freitas para comentar a vitória da Ponte. 1-0, gol marcado pelo Alisson. Futebol do CBN. Oferecimento: saúde completa e acessível é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Garanta já o seu novo caminhão Foton, a pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para Caro M. Ponte Preta, Bahia. Fala, presidente Lula. Meus amigos e minhas amigas, hoje as famílias vivem um verdadeiro desespero para botar comida na mesa. Enquanto o salário não cresce, o preço da comida aumenta todo dia. No nosso governo, além dos alimentos, o salário dava para fazer o churrasquinho e um passeio no final de semana. Meu compromisso com o Brasil é recuperar o poder de compra do salário mínimo. Lula presidente, o Brasil da esperança. Coligação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV, PSB, PSOL, Rede Solidariedade, Agir, Avante, Próximo. Você está procurando um ERP para a sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19-3794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. É 22, é 22. Olá, sou Valéria Bolsonaro. Grata a Deus por ter sido eleita deputada por São Paulo e trabalhar pelo direito das famílias com filhos deficientes, pela educação sem ideologia de gênero ou doutrinação e pela segurança da nossa sociedade. Para continuar esse trabalho, preciso da sua confiança. Vote 22922, Valéria Bolsonaro. Minha família trabalhando pela sua. Peço a vocês que votem nos candidatos da nossa coligação. Oi, me conta, como vai a empresa? Super bem, Mel, mas eu ainda preciso resolver o plano de saúde dos funcionários. Ah, é fácil, Unimed Campinas. Mas o meu negócio é pequeno, eu posso? Claro, você pode contratar o plano pessoa jurídica a partir de 2 vidas, assim como eu. Plano empresarial a partir de 2 vidas? Eu te devo uma, Mel. Saúde que cresce com sua empresa. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Saiba mais em unimedcampinas.com.br. E consulte condições. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Ponte Preta, Bahia. Apresentação: Júlio Nascimento. Aqui na CBN são 10h24. Daqui a pouco todo o segundo tempo de Ponte Preta 1, Bahia 0. Mas agora vamos eleger o craque do primeiro tempo do jogo. O craque do jogo. E aí, Carlão, pra quem vai o craque desses primeiros 45 minutos aí no Majestoso? Olha, Júlio, 3 concorrentes. O Alisson, que fez o gol, Arthur pelo lado esquerdo e o Fecim também. Eu acho que esses 3 jogadores foram aí os destaques da Ponte. Os diferenciados não foram tão bem. O Elvis e o Luca, que teve uma oportunidade apenas. Mas eu vou ficar com o Arthur. Arthur defendeu bem, conseguiu neutralizar o 1 contra 1 quando brigou com o Davó, quando digladiou com o camisa 88 do Bahia.
E quando saiu para atacar foi letal, né? A bola que ele colocou pro Alisson foi brincadeira de mau gosto. Então ficou com o Arthur, vive um grande momento com a camisa da Ponte, foi o craque desta primeira etapa. Muito bem, Arthur, então, assistência com a direita, hein? Sensacional, craque do primeiro tempo. Futebol do CBN. Oferecimento. Saúde completa e acessível é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Garanta já o seu novo caminhão Foton, a pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para Caro M. Ponte Preta, Bahia. Oi, aqui é o Haddad. Uma palavra que hoje resume o sentimento do paulista é mudança. São Paulo quer mudar porque cansou de um governo que não olha para o povo. Quer mudar porque falta emprego, educação e saúde. Mudar porque falta até comida na mesa. Mas quer uma mudança segura, o povo em primeiro lugar, para corrigir o que está ruim e fazer muito mais. Vamos juntos mudar São Paulo e reconstruir o Brasil. Experiência, competência, sensibilidade. Haddad, pronto para São Paulo. Coligação Juntos por São Paulo. Caminhão Foton é na Caro M. Venha conhecer o seu mais novo parceiro de negócios. Além de super versáteis, os caminhões Foton contam com motor Camis, 3 anos de garantia, câmbio ZF e o melhor custo-benefício do mercado. Encontre todos os modelos Foton disponíveis à pronta entrega nas unidades de Campinas e Ribeirão Preto. Agora você já sabe, Caminhão Foton é na Caro M. Federação Brasil da Esperança. José Américo. Quero levar meus 20 anos de experiência como parlamentar a Brasília. Vote 1360. Vote Similarra 1369. Sou Zaratini 1370. Vote Gilmar Tato 1380. Claudete Alves, vote nessa preta 1388. Vote Vicentinho 1390. Paulo Teixeira 1398. Coletivo do Esporte e Minorias, time da Marta Sobral 1311. Eu sou Antônio Alberto Machado, candidato a deputado federal. Vote 1309 Machado. Vote 13. Vote. Central da Bola. Ponte Preta, Bahia. Apresentação: Júlio Nascimento. Alô, galera na Fazenda do Gilmar, hein? Todo mundo na escuta, torcendo pra Ponte Preta. Abraço também aqui pro Jorge de Minas Gerais. Vamos pra cima deles, Ponte. Sou da cidade de Matozinhos, ligados em vocês. Manda um abraço, um alô pra todo mundo aí. Tá registrado então aqui, ó, Jorge. Um abraço pra você. Abraço aqui também pra família Caludo. Dali Ponte, boa noite a todos. O Almeida Galudo, mandando um abraço dele, a saudação aqui a todos os familiares. O Emerson Santana, César Catarim, Cristiano Salvione, o Fábio Velido, todo mundo participando aqui pelo YouTube, assim como o Valdinei Jesus, o Carlos Henrique Azamar da Ponte Preta, o Clóvis. Manda um link aí depois para baixar o... Depois sem cortes, viu, Clóvis? Fica na paz. A Zulmira Bastos, o Márcio Benício, todo mundo participando pelo YouTube, interagindo também pelo nosso WhatsApp 991869070. E agora é hora do comentário do jogo. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Carlos Eduardo de Freitas. Ok, Júlio, foi um bom primeiro tempo. Primeiro tempo agradável, uma partida que começou insinuante, né, na parte técnica. O Bahia já com segundos de jogo colocando a Ponte Preta em risco, né, numa falha clamorosa de saída de bola do Kaique França nos pés do Davó, que é o jogador mais perigoso do ataque do Bahia. Ela caiu nos pés do Vitor Jacaré. Talvez se aquele lance fosse um pouco mais para frente, né, com 5, 10 minutos, o Vitor poderia ter marcado o gol. Mas como no início estava frio ali, não teve a felicidade na conclusão. E a Ponte respondeu em seguida, né, com o Leonaldi, que quase que também faz o gol. Depois disso, né, até os 10 minutos, um jogo muito bem jogado, a partida ficou truncada, ficou amarrada, com alguns lances ríspidos, alguns lances violentos, mas na parte final do jogo a Ponte cresceu e dominou. Os números mostram, né? A Ponte teve 58% de posse de bola, finalizou 9 vezes, né? 2 finalizações certas, e 4 escanteios contra nenhum do Bahia. O Bahia, ele está muito bem definido a sua proposta. Ele se defende bem, né? Com a dupla, com o Ignacio e o Gabriel Xavier, e ele sai no contragolpe quando essa bola está com o Davó, com muito perigo. O Davó se movimenta, joga pelo meio, joga pelo lado direito,
né? Quando bateu com o Arthur, encontrou algumas dificuldades, mas por dentro o Davó ofereceu muito perigo. Ele está a fim de jogo, a gente percebe que ele quer marcar o gol, né? Talvez até pela sua criação, menino criado aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, então tem esse gostinho especial. Mas essa é a jogada do Bahia. Pegou a bola, quebra lá no Davó. Quando ela passa pelo meio-campo, hora com o Daniel, hora com o Ricardo Goulart, aí é mais perigoso, porque essa bola chega clara pro atacante do Bahia. A defesa da Ponte começou meio insegura, né? Com o Mateusão ainda lesionado, com o Fábio Sanches também não se entendendo muito bem, mas aos pouquinhos ela foi se encaixando, principalmente quando a Ponte dominou o jogo. E aí essa defesa não foi tão exigida assim. Daí a Macaca trabalhando pelos lados, ora com o Igor Formiga, pelo lado direito, com muita força, com o apoio do Alisson. E o lado esquerdo, além da força, a qualidade. Fecim transborda confiança, fazendo lances de efeito, cruzando, chegando, arrematando em gol, fazendo essa dobradinha com o Arthur, que quando chega também chega com muita inteligência. A jogada final do Arthur é muito eficiente, tanto é que ele colocou com carinho, com muito afeto pro Alisson cabecear pro gol e marcar esse gol que vai definindo o jogo até aqui. Agora, sente falta, Júlio, amigos da CBN, da qualidade do Elvis, né? O Elvis não está fazendo um bom jogo. Muito bem marcado, muito bem vigiado, é verdade, né? O Anderson sabe que as principais jogadas da Ponte, elas saem pelos pés do Elvis, mas o Elvis até agora não acertou, nem na bola parada, que é a sua especialidade. Quando o Elvis não consegue participar de uma maneira efetiva, o Luca passa fome, né? O que é o passa fome? Não chega uma bola clara pro gol. Chegou uma, né, quando teve o cruzamento e o Luca finalizou bem, mas a zaga do Bahia acabou tirando. Mas eu acho que o placar está favorável à Ponte por merecimento. A Ponte brigou mais que o Bahia, chegou mais, criou mais jogadas. O Bahia viveu apenas dessa jogada de contragolpe, a Ponte não. Ela, além do contragolpe, que ela encaixou só um com o Igor Formiga, ela teve as inversões, com o próprio Igor pelo lado direito com o Alisson e o lado esquerdo, o Arthur com o Fecim. Então, por isso, por causa dessas jogadas, os volantes chegando também, o Leonardo e o Amaral, a Ponte faz por merecer até aqui a vitória parcial. Mas um jogo muito equilibrado, um jogo em aberto. O Bahia tem uma grande equipe, com bons armadores, com bons atacantes. Então, é um segundo tempo que promete, e promete muito, meu caro Júlio Nascimento. O comentário do primeiro tempo de Ponte Preta 1, Bahia 0. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. A agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3273-3760. Veja Facebook logosmateriaiselétricos.com.br. Muito bem, são 10 horas e 33 minutos, intervalo de jogo do Moisés Lucarelli. Daqui a pouquinho os times se tornando para o segundo tempo. Fábio Scheibe, só um panorama também sobre o jogo do Flamengo. Dia de Libertadores também, semifinal. O Flamengo está em campo e está vencendo na Argentina, né, Fábio? É verdade, intervalo de jogo na Argentina, no José Amalfitani, em Buenos Aires. Pedro e Everton Ribeiro marcaram os 2 gols do Flamengo. O Flamengo vai vencendo na primeira partida da semifinal da Taça Libertadores da América, o Vélez Sarsfield da Argentina. Vélez 0, Flamengo 2, intervalo de jogo. Não sei não, seu Titi. Falou, vai ter que achar uma vaguinha pro Pedro, hein? Tá brocando todo o jogo, o tal do Pedro, é matador, sabe fazer o gol, tem intimidade com a bola na casinha, impressionante o que faz gol, Pedro. E vamos voltar então ao estádio Moisés Lucarelli, porque na sequência tem todo o segundo tempo, todas as emoções. Será que hoje a Ponte Preta confirma a sua 1000ª vitória no estádio Moisés Lucarelli? E para ficar legal, seria legal que fosse hoje, porque já quebra de vez também um tabu longo de muitos anos sem vencer o Bahia. Tudo isso e muito mais, Roger Williams conta pra gente agora em todo o segundo tempo. Roger! Ponte Preta, Bahia! Roger Williams! Valeu, Júlio Nascimento comandou o intervalo aqui na CBN Campinas. O Bahia já está de volta. A Ponte vai voltando só agora. E já dá para perceber, Adriana Almeida vai confirmar, é claro, a nossa repórter, nossa camisa 10, que a equipe do Bahia vai fazer uma alteração. Já vejo o árbitro da partida olhar para o quarto árbitro e me parece que o Ricardo Goulart ficou no intervalo. Vem aí o 14 já vai confirmar a Adriana Almeida. E isso que falou o Júlio é verdade. A equipe da Ponte Preta não vence o Bahia há 14 anos. A última vez que caiu diante da Macaca, o Bahia foi em 2008, também pela Série B. Na ocasião, Rafael Hueta, que um dia
Carlão disse que chegaria à seleção brasileira, marcou o único gol da vitória da equipe da Ponte por 1-0 no Moisés Lucarelli. Faz tempo, hein, Carlão? Faz tempo. O Eta, canhoto, bom de bola. O Eta salvou a Ponte em 2003 fazendo gol de pênalti no Maracanã. Parceiro do meu primo Thiago, né? Thiagão Oliveira. Mandar um abraço pro Caio também. Caio palmeirense, tá com a cabeça inchada, mas eu acho que vai dar, Caião. Eu acho que vai dar, mas vai ter que jogar muita bola. Mas lembrou bem, Rafael Eta, bom jogador, canhoto, batia bem na bola. Já ligamos o nosso microfone ambiente para colocar de novo você dentro do estádio Moisés Lucarelli. Vai dar a partida o time do Bahia pelo lado esquerdo. Defende o gol da direita a equipe da Ponte Preta. Vai dar a partida a equipe visitante. Vai dar a partida o tricolor da Boa Terra. Anderson Moreira, o técnico do Bahia. Hélio dos Anjos, o técnico da Ponte Preta. O árbitro é catarinense. Apita o árbitro. A emoção está de volta na CBN Campinas. Futebol, vamos CBN. Ponte Preta. Alô, torcedor, vamos nessa, Brasileiro Série B. Bola rolando para a 27ª rodada no rádio, na internet, só da CBN. 21 segundos de bola rolando e mexeu o Bahia no intervalo do jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Primeira alteração do time do Bahia, foi embora o camisa 16, Ricardo Goulart, para a entrada do 14, Igor Torres. Igor Torres, camisa 14, está no jogo. Igor Torres, sangue novo no segundo tempo na equipe do Bahia. Quase um minuto de bola rolando no segundo tempo. Você ligado no futebol da CBN. Comigo Elton Grimaldi na mesa de som. Comigo Naldo Araújo na técnica externa, na coordenação do Rafael Pio. Nós estamos colocando você dentro do estádio Moisés Lucarelli. 1-0 vence a Ponte Preta, bola recuada para o goleirão. Atenção no perigo. Matheus Klaus com seu uniforme azul. Ele toca para Ignacio, volta com o Matheus Klaus. Usa a perna direita, toca essa bola para Gabriel Xavier. Devolve para o goleirão, alguém tem que apertar, vai apertar para cima dele, a presença do meio campista Elvis, ele toca essa bola de novo pelo setor esquerdo para Gabriel Xavier, sai pro jogo com Rezende vira a bola com Patrick De Luca, esse Luca é igual o Luca da Ponte, com 2 Cs, só que um é só Luca e o outro é Patrick De Luca, e a Ponte rouba a bola, parte para o contra-ataque, Igor Formiga, lá vai ele, é o motorzinho, lá pelo setor direito, fez o break em cima do Luiz Henrique, 2 aguarda a marcação, ele consegue cruzar, bola chegou pro Fecinho de cabeça, tocou, tirou a zaga do Bahia, completa aqui na cabeça de área para tirar o Patrick De Luca, tentou descer para o contra-golpe Bahia, toca de cabeça Fábio Sanches colocando para fora, arremesso lateral para a equipe do Bahia bater, 2 minutos de bola rolando, nós estamos ao vivo na FM 99.1, ao vivo no AM 1390, no aplicativo da CBN Campinas, também no aplicativo Tunin, no Rádiosnet, aplicativos de rádio, os aplicativos de aposta, tá todo mundo ouvindo pelos aplicativos da CBN Campinas. Nós estamos com imagens da cabine do estádio Moisés Lucarelli, dando um grande abraço para você, obrigado. Deixe seu like na nossa transmissão. Estamos com 2 canais, ó. Tô com o Carlão aqui também. Ao fundo a imagem do Moisés Lucarelli, até o placarzinho chega a aparecer, tá vendo ali, ó? Ponte Preta 1, Bahia nada. Esta imagem que você acompanha pelo youtube.com/CBN Campinas, youtube.com/Esporte CBN Campinas. 2:51, bola retrocedida para o Matheus, goleirão da equipe do Bahia, sai para o jogo, abre com o Gabriel Xavier, ele vai retroceder de novo a jogada com o goleiro. Tô sentindo o Bahia estudando mais a Ponte no começo do segundo tempo, trocas de passe no campo defensivo. Algumas estatísticas desse começo do jogo. A partida terminou com a posse da bola bem equilibrada, 55% para a Ponte, 45% para a equipe do Bahia. E com certeza essa estatística do começo do segundo tempo vai aumentar para a equipe do Bahia, que não erra passes, mas também não é efetiva. Olha aí, ó, bola do campo defensivo com o Inácio. Toca a bola para Marcinho. Marcinho lateralmente com Patrick De Luca, chega atropelando, fazendo a falta para cima dele o Felipe Amaral. Bola para a equipe do Bahia no campo defensivo. Esfriou, hein, Adriano Almeida? Tá frio em Campinas. Tá, e aqui no gramado um ar geladíssimo. Eu chutaria uma sensação térmica de uns 12, 13 graus. 15 agora, deixa eu ver aqui no aparelho meteorológico emprestado pelo Carlão. 13, errou por 1. 13 graus a sensação térmica. E desce o Bahia, lado esquerdo do campo, atenção, cruzou perigosamente Luiz Henrique. Essa bola vem venenosa e quase entra. Cruzamento pelo lado esquerdo. Luiz Henrique agora está usando uma faixa
de proteção ali na testa, como se fosse aquela faixinha que usava o Renato Gaúcho, o Canidia. Ele fez um cruzamento venenoso, hein, Adriana? E os jogadores da Ponte Preta reclamaram que essa bola numa parábola teria saído. A arbitragem não entendeu assim. Por isso é escanteio pro Bahia. Vai para a cobrança, Vitor Jacaré. Sai da posição da cobrança, deixou o Marcinho. Perna direita, parte levantando o segundo pau, toque de cabeça. Nossa, ela passa perto demais. Quase o Gabriel Xavier. Ele dá um canudo de cabeça, quase empatando o jogo, Adriano Almeida. Deixaram o zagueirão do Bahia, que é o jogador mais alto da equipe visitante, subir alto e sozinho. Um cabeceio muito forte. Se vai no gol, essa bola entra. Pra sorte da Ponte, ela subiu, tiro de meta. Torcida acorda e o Bahia desce. Atenção, bola rolada, é sozinho. É pra fazer o gol, é pra bater, bateu. Igor defendeu o goleiro, volta o remote, o tiro pro gol. Matheus Davó pega de novo. No primeiro momento, no chute do Igor Torres, o Kaique França fez um milagre no Moisés Lucarelli, Adriano Almeida. O Kaique França mais uma vez decisivo. Agora tem que comemorar como se fosse um gol, porque o Igor Torres estava sozinho, livre de marcação. Pôde até escolher o canto e o goleiro da Ponte voou para fazer um milagre. Mas o Bahia ainda tem escanteio. Luiz Henrique na bola. Que gol! Perdeu o time do Bahia. Deixou a posição da cobrança pro Vitor Jacaré. No primeiro pau, tira a zaga da Ponte Preta. O Bahia vai apertando agora a Ponte Preta nesse momento do jogo. De novo pelo setor direito, de novo com o Marcinho. Chega o Amaral para cortar para cima dele. Chega o Leonardo também. E a bola foi colocada na área. Dois jogadores do Bahia fizeram um verdadeiro strike com o Kaique França, que tá no solo, jogo parado. Tempo passa, a bola rola. A CBN Campinas marca. Liderança absoluta do Ibope em Campinas. Você está na CBN. Muito obrigado pela sua audiência. 6 minutos, eu confiro no segundo tempo. O placar é esse: Ponte Preta 1, Bahia nada. Fábio Chaime, central da bola. Com esta vitória, a Ponte Preta está chegando a 36 pontos na 10ª colocação. A Macaca está a 8 do Grêmio, o último time no G4 da competição. Futebol Globo CBN. De forma ensaiada, Hélio dos Anjos e Anderson Moreira mandam seus bancos para o aquecimento. Os reservas já estão se aquecendo. E como disse a repórter Adriana Almeida, 15 graus, sensação de 13. Tá muito frio, tem que aquecer mesmo. Essa informação que trouxe o Fábio é interessante, o Cardão, até do ponto de vista do número mágico, né? O número mágico é 45, para expulsar qualquer chance de rebaixamento. Daqui a pouco eu pergunto: Igor Formiga, domina a grande área, rolou para pintar o segundo. Atenção, bateu, fez sim. Carimbou a zaga baiana. Não, Ponte. O Bahia perde o gol cá, a Ponte perde o gol lá, Adriana Almeida. Dessa vez por responsabilidade do Igor Formiga, que fez uma jogadaça pelo lado direito e cruzou. Na hora da finalização, o Fecim finalizou primeiro e o Luca queria que essa bola ficasse com ele. Mas a defesa do Bahia também fechou muito bem para embolar a jogada e impedir o segundo gol ponte-pretano. Na sequência, o Alisson levou cartão amarelo. Alisson, cartão amarelo para ele, tô anotando aqui. E depois é atropelado o atleta da Ponte. Falta feia, vem cartão pro Luiz Henrique, camisa meia dúzia. Tá estatelado o jogador no ataque da Ponte, Adriana. Amarelo de cá, amarelo de lá. Agora pro lateral esquerdo Luiz Henrique, como você bem disse. Joga com uma espécie de tiara agora, ele saiu do primeiro tempo com uma toalha enorme no rosto. Levou um corte na altura do supercílio, por isso tem esse curativo. E a Ponte tem mais uma falta perigosa, de novo ele, Elvis. Elvis vai para a cobrança, a falta foi em cima do Felipe Amaral. 8 minutos e meio, o jogo não para, a Ponte vence 1-0. A Ponte está se aproximando do número mágico para não correr riscos de rebaixamento. Faltam só 9 pontos e 11 rodadas. Lá vem Ponte, a cobrança da falta. Desvio da cabeça do ataque da Ponte. O árbitro catarinense pega um desvio de cucuruto do jogador de defesa da equipe do Bahia. Escanteio. É o primeiro do segundo tempo para a Ponte Preta, Adriana. Resvalou na defesa baiana porque o Fábio Sanches
subiu muito bem para cabecear e o Bahia conseguiu abafar bem essa tentativa pontepretana. Escanteio agora pelo lado esquerdo de ataque. O Elvis não tem pressa, vai naquele trotinho bem maroto para cobrar o escanteio. Quinto escanteio para Ponte, o 7º no jogo, vai para a cobrança, gol do Portão Monumental, Elvis vai para a cobrança, vai partir de pé na direita, confusão armada na área do goleiro Matheus Klaus, dá 1-0 para Ponte, quem sabe o segundo, para a explosão dessa galera, atenção para a bola, Elvis perto à direita, tá parado já o jogo, antes até dele cobrar a falta, já tinha um jogador do Bahia caído, Adriano Almeida. É, um embolo ali do Matheus Silva com o Patrick. Antes da cobrança do Elvis, o Patrick caiu e aí o Rafael Trace parou, falou que não vai tolerar e pediu para o Elvis cobrar de novo. Nosso WhatsApp esperando a sua participação é o 991869070. Elvis para cobrança, partiu, levantou, desvio de cabeça, olha o gol! Ponte Preta! Dele! Sempre ele! Nunca camisa 10! Ele não perdoa! Nunca marca! E faz explodir todo Ponte Pretano ouvindo a CBN em todo o planeta, na marca de 10 minutos. Elvis cobra com carinho, com afeto. Chega a bola desviada no primeiro pau, ela vai até o segundo pau. E lá tem quem? Tem quem? Tem quem? Ele não perdoa. Luca marca de novo. O matador, o camisa 10. Ponte Preta na frente, agora amplia o marcador. Ponte Preta. Bahia nada. Explode o Moisés, explode o Majestoso. A Ponte vai se impondo contra o vice-líder em Campinas. O que vale é o detalhe. Conta aí, Adriano Almeida. Um gol com DNA de jogada ensaiada. Ela já tinha saído no primeiro tempo, mas a defesa do Bahia se portou bem. Dessa vez não, uma cobrança no primeiro pau, o Matheus Silva foi quem desviou, o Arthur também estava por ali, mas essa bola foi na cabeça do Matheus Silva, é aquele desvio que vai até o segundo pau e encontra o Luca livre, e aí ele não perdoa, né? Artilheiro da Ponte, brigando pela artilharia da Série B, Luca, 12º gol dele com a macaca, segundo do jogo, Ponte 2, Bahia 0. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. 12 minutos, segundo tempo, a Ponte está de calma, a Ponte está demais. Aqui no Moisés Lucarelli, o placar CBN é este. Ponte Preta. Ponte 2. Bahia 0. Fábio Chaime. No José Amalfitani, Buenos Aires, o Flamengo vai vencendo o Vélez Sarsfield da Argentina por 2-0. Os gols foram de Pedro e Everton Ribeiro. Agora falta para cima do Matheus Avó, na ponta direita, falta para os caras. É bola para a equipe do Bahia bater. Bola foi na verdade, falta foi na verdade em cima do jogador do Bahia. Aqui na ponta direita. Eu vejo, tem jogador novo no Bahia, é isso? Camisa 13. Sim. Tem um 13 no Bahia, mudou o Bahia, Adriano Almeida vem para confirmar. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mas antes dessa falta, segura um pouquinho, Adriana, pra bola, Marcinho, levantou no segundo pau, subiu a zaga da Ponte, rebote, volta pra ele, pra furar, o Vitor furou, voltou, rebote, o chutaço, na rede, pelo lado de fora, que bom, Adriano Almeida. Jogada perigosíssima do Bahia agora pelo lado esquerdo, essa bola viajou perigosamente, Bahia na tentativa de diminuir, agora a arbitragem conversa com os reservas da Ponte Preta que estão atrás do gol defendido pelo Kaique França. Alguma repressão ali por algum ato dos jogadores, como eu estou atrás do outro gol. Eu vou, por enquanto, confirmar a alteração do Bahia, porque assim que a Ponte fez o segundo gol,
O técnico Anderson Moreira não quis saber, já confirmou a segunda mudança. Foi embora o camisa meia dúzia Luiz Henrique para a entrada do 13, André. André, camisa 13, está no jogo. E sobrou cartão para o membro da comissão técnica da Ponte que está fazendo o aquecimento dos atletas. Subiu um cartão do árbitro da partida, Rafael Traci. Repito, para o membro da comissão técnica do Hélio dos Anjos. 14 minutos, Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saúde completa e acessível. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Luca marca pela 18ª vez na temporada, 12º gol na Série B. Grande Luca fez o L e mais um gol de cabeça. A Ponte adora fazer gol de cabeça, Cardão. É um gol importantíssimo que dá uma tranquilidade, que dá um desafogo para a Ponte. O jogo ainda está em aberto, mas a Ponte vai vencendo com autoridade, voltou ligada, né, neste segundo tempo. Um gol parecido com o gol que o Luca fez contra o Vasco, né? Ele ali, como quem não quer nada, sorrateiro, vai lá e pumba! Caixa! E foi assim que ele coloca a Ponte em vantagem, 2-0. Obrigado, Cardão, por ter esticado um pouquinho mais. Isso, hein? Olha, eu pudesse colocar o meu cardigan. De jeito nenhum. Meu cardigan importado. No tempo do meu pai era pullover. Pullover, porque olha, eu quis me arriscar aqui, usar o uniforme da CBN, mas olha, tá frio demais. Baixou a temperatura, que baixa até uma neblina agora no estádio Moisés Lucarelli. O negócio é se proteger. Tempo para a CBN Campinas marca. 15 minutos, 45 segundos, segundo tempo. E o placar em Campinas é esse. Ponte Preta. Ponte Preta. O segundo gol marcado pelo Luca, agora vice-artilheiro da Série B, ao lado do Diego Souza. Ponte 2. Bahia nada. Fábio Saib, gol no rádio. Bolinha do rádio, gol na CBN. Na Argentina, Pedro marca o segundo gol dele na noite. O Flamengo vai fazendo 3-0 no Vélez Sarsfield no jogo de ida da semifinal da Taça Libertadores da América. Liderança absoluta no Ibope em Campinas. O Poveda é o artilheiro principal com 13 gols. O Luca empata com o Diego Souza com 12. É a galera da artilharia da Série B. E vem Macaca de novo. Bola tocada para o Igor Formiga. Igor pelo meio, atenção, bola levantada pelo Elvis de trivela. A zaga tira mal, volta o rebote para Arthur. Arthur ajeita lateralmente para Amaral, esquece a bola. Agora é contra-golpe da equipe visitante. Vem dominando aqui no setor intermediário o Igor Torres. Ele faz o toque pelo meio, descarrega para o capitão, o Daniel. Bolão, ponta esquerda, Vitor Jacaré. Um carrinho preciso para tirar dali o Alisson, mas o bandeira aqui já estava marcando o impedimento, o Alex dos Santos. A galera gostou do carrinho na bola que deu o volante da Ponte, Adriana. Sim, depois até deu um alongamento ali, sentindo como se fosse uma espécie de cãibra, por questão de cansaço mesmo, né? O Alisson domina muito aqui esse lado direito, principalmente na parte defensiva, mas quando sobe, sobe também com muita força. A Ponte vai quebrando o tabu. Há 14 anos não vencia o Bahia. E vai chegando a 1000ª vitória no estádio Moisés Lucarelli. Uma noite até aqui, Cardão. Tem muito jogo ainda, é verdade, mas uma noite histórica para Macaca. Ah, muito legal. Vai vencendo com autoridade, principalmente na segunda etapa, né? O primeiro venceu bem, mas correu algum risco, mas até aqui a Ponte domina amplamente. O Bahia teve pouquíssimas ou quase nenhuma oportunidade nessa etapa complementar. Igor Formiga cresceu muito ali pelo lado direito, fez uma jogada que poderia ter resultado em gol. O Alisson, como sempre, um leão dentro de campo. Uma Ponte muito segura até aqui nessa segunda etapa, vai vencendo o Bahia por 2-0. Para a felicidade dos alvinegros de Campinas que participam com a gente, mande sua mensagem para o 991869070 DDD 19, é o nosso WhatsApp. Você que está ouvindo, acompanhando com imagens no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, youtube.com/Esporte CBN Campinas. Participe pelo chat. Lá vem Macaca. Felipe Amaral cruza todo o campo pela ponta esquerda, corta por baixo, Ignácio mete pra fora. Esticada foi essa, Adriana. Arrancou um tucho de grama agora aqui do majestoso Inácio.
para não deixar mais esse lado esquerdo do Ponte Pretano funcionar. Ele que está funcionando muito bem. Lembrando que os 2 gols hoje tiveram origem pelo lado esquerdo do ataque Ponte Pretano. Arthur cobra arremesso lateral, Matheus Fezin, tira por lá, a zaga afasta com Marcinho, rebote vai voltar para a equipe visitante. Marcinho, porque tem falta no meio do caminho, vai bater a falta no campo ofensivo e a torcida da Ponte fazendo a sua festa. O clima cai demais agora sim. Temos a sensação térmica em 12 graus, apesar de 15 do cronômetro. O cronômetro não, o termômetro. O meu cronômetro marca 19 minutos. Pois não, Adriana? Vocês falaram aí da vitória de número 1000 do Majestoso e eu quero também manifestar o meu orgulho, né, de participar de uma transmissão como essa. Eu que há tantos anos frequento esse estádio que já vai completar 74 anos no dia 12 de setembro, e mandar um abraço para o Totó, um dos torcedores símbolos da Ponte, que aniversaria no mesmo dia em que o Majestoso foi fundado. Ele que é uma grande figura, está sempre em todos os jogos, inclusive fora, e por isso hoje, se a Ponte ganhar, eu vou lembrar muito do Totó, que daqui a pouco também faz aniversário, assim como o Majestoso. Alô, Totó, um grande abraço. Essa vai pra você, essa vai pra todos os Ponte Pretanos. A Ponte tá vencendo 2-0, tá quebrando o tabu contra o Bahia. Mais um joguinho de invencibilidade. Vai pra 3 jogos sem perder e vai conquistar. Hoje, jornada dupla na CBN Campinas, informando aqui pra gente na linha interna que o cartão amarelo atrás do gol aqui do goleirão Kaique França foi para o Bruno Alves. Então, Bruno Alves tem o cartão anotado. Tem o chamado de informação. Estreou, né? E o detalhe, viu, Carlão e Roger, é que ele tentou se esconder atrás da placa, mas o árbitro o encontrou e deu cartão amarelo para o Bruno Alves, número 70. Ah, e ele tava com uma jaqueta, porque tá frio. E o narrador, mesmo usando o seu binóculo indefectível, confundiu com alguém da comissão técnica da Ponte. Ele estreou, né? Ele foi contratado agora. Que lance curioso, realmente um lance muito engraçado. Placar de 2-0, 21 minutos. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 21 minutos, vai mexer o técnico Anderson Moreira. Placar de 2-0 para Ponte Preta. Vem aí alteração no Bahia. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Alteração no Bahia. Saiu 10. Daniel para a entrada do 7. Marco Antônio. Já eu confirmo a outra. Quem saiu? Porque entrou o 19. Saiu Jacaré. Então vamos lá, saiu 29 Jacaré para a entrada do 19 Mugni. Só pedir aí pro pessoal do Majestoso dar um jeito nessa placa aí, porque a cor vermelha tá terrível. Mugni é o sangue novo na equipe do técnico Anderson Moreira, também o Marco Antônio. A equipe do Bahia que já mexeu 3 vezes nesse segundo tempo. Tem um primeiro nome aí, o Mugni, né? O Lucas Mugni. 22 minutos e meio, escanteio para a equipe da Ponte. Daqui para lá, atenção, Elvis levantando a boca do gol. Dá um soco nela. Afasta Matheus Klaus. Rebote vai voltar para o Elvis, que com experiência deu um jogo de corpo, deixou a bola sair para ganhar o arremesso lateral. Lucas Mugni, é isso mesmo, Lucas Mugni. Até estava cotado para começar o jogo. Quase 23, Carlos Eduardo de Freitas comenta. E o jogo, a Ponte soberana na partida. Soberana, continua bem, vai fazendo um segundo tempo com muita autoridade, apostando muito nas bolas paradas, as cobranças de escanteios, principalmente através do Elvis. E vai ele lá, com aquele passinho de tartaruga, né? Vai o camisa 62 da Ponte, mas vai vencendo com muita autoridade. Até agora o Bahia quase que não ofereceu risco aí à defesa Ponte Pretana. E eu vejo aqui a nossa frente Kaique França se aquecendo, Carlão, porque quase não fez nada no segundo tempo, né? Tirando aquele o milagre do comecinho, né? Passado esse milagre, pouco trabalhou. Elvis levanta a meia altura, corta a zaga, deixa de novo sair esse Elvis, é uma figura, cara.
Ele deixa a bola sair para ganhar tempo no arremesso lateral. É a experiência que faltava depois que ele chegou. A ponte entrou nos eixos. 23:45. Você mandando mensagens pra gente no 991869070. No nosso YouTube, os dois canais. youtube.com/CBN Campinas, youtube.com/Esporte CBN Campinas. E aí a Ponte Preta. Vem com Fábio Sanches, vira o jogo. Setor direito do campo com Igor Formiga. Levanta no meio para o ataque, buscando o Fecim. Subiu de cabeça, tirou. O camisa 13 afastou dali. O André tirou. Vai tentar tirar agora o Patrick, que virou o novo capitão dos caras. Soltou a frente. Dá o Matheus Avó. O corpo tentando fazer o corta-luz, mas ninguém do Bahia à frente. Chega por último, colocando para fora a zaga da Ponte para os aplausos dos torcedores. E um bom público aqui em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. Vai dominando o camisa 13, setor direito do campo André. Depois chega o Fecim fazendo a falta para cima dele. É bola para a equipe do Bahia. Bola para a equipe do tricolor da Boa Terra bater. 50% da posse da bola para a equipe da Ponte, 50% para a equipe do Bahia. 12 finalizações a Ponte, 8 finalizações o Bahia, 6 escanteios a 2 para a equipe da Ponte Preta, 2 escanteios, ou melhor, 2 impedimentos para cada ataque. A Ponte fez 19 faltas, o Bahia fez 12. São 4 cartões amarelos para a Ponte, 1 cartão para o Bahia. Números que você acompanha aqui na CBN Campinas. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. 25, etapa final do jogo em Campinas, do estádio Moisés Lucarelli. O placar desse dia histórico para a Ponte é este. Ponte Preta. Ponte 2. Bahia nada. Fábio Scheibe. Pela Copa Sul-Americana, partida de ida da semifinal da competição, o Independente Del Valle do Equador vai fazendo 3-0 no Melgar do Peru. Amanhã, o Atlético Goianiense recebe o São Paulo no Serra Dourada pela outra partida da semifinal da competição. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Você ligado no futebol da CBN, a Ponte Preta vem para o câmera ataque de novo. Setor direito, Amaral. Atenção, sai da marcação, lindo lance. Rolou para trás, é para Elvis. Nossa, se passa do Rezende, o Elvis faria o gol fatalmente, Adriana Almeida. Tava muito bem posicionado e livre, mas o Alisson não conseguiu fazer esse passe chegar lá. E aí desce o Bahia rapidamente. Vem Bahia de novo, atenção, bola rolada, Igor, ele domina essa bola, é o Mugni, digo, agora sim o Igor, devolveu com o Mugni, abre pela direita, André vai chegar cruzando, chegou cruzando, bateu no Arthur, rebote de volta para o Fecim, toca com o Arthur, vai pro jogo, atenção, puxa, na perna canhota, levanta a bola para o câmera ataque, passou na cabeça do Luca e depois meteu a mão na bola o Ignacio. Quando foi dominar o Ignacio, meteu a mão na bola, o estádio inteiro viu, menos o árbitro. Bola tocada já para o câmera ataque, lá vem os caras. Marcinho, ele era o lateral direito, virou lateral esquerdo. Bola tocada na ponta esquerda para o Mugni. Voltou com o Marcinho, devolve com o Mugni. 26:44, a Ponte na frente, 2-0. Rezende vem com a dominada, lá vem o volantão. Tocou no comando de ataque, tentou fazer o pivô. Matheus Avó não consegue. Bola retomada de novo para a Ponte, que desce com Felipe Amaral, faz fila, passou de 3, abriu no comando de ataque, chega cortando aqui por baixo o André. Era um contragolpe legal para a Ponte, mas foi bem o André no corte. Você percebeu, Cardão? O Marcinho, que era o lateral direito, foi para a esquerda, o André entrou, já caiu pela direita. Isso, olha o Bahia aí. Descendo pelo setor direito com 45. Patrick Deduca, o capitão, levantou para o Matheus Avó. Corta a zaga da Ponte. No complemento, mete para fora o Matheus Silva. Lateral para a equipe do Bahia bater. E o jogo, Carlão? 2-0 Ponte. O Bahia já fica mais com a bola, oferece perigo, né? O Mugni entrou para organizar um pouco essa saída de bola, essa triangulação no setor ofensivo. Vai gerando perigo, vai gerando um certo transtorno na defesa da Ponte. Olha o Marcinho aí, ó. Marcinho dominou, ponta esquerda, abriu o Mugni. Fez a fita, vai pra cima, grande área, ninguém tira, ele vai chegar chutando, chegou chutando a zaga alvinegra. Que bote e volta para o Rezende. Rezende abre pelo setor esquerdo de novo. Marcinho abriu com o Mugni, vai levantar, já tá na área de novo. O Rezende coloca na grande área, tira Felipe Amaral. Vai se destacando no segundo tempo, 19 da Ponte. Elvis pega a bola, vem para o contragolpe, toca essa bola à frente no comando. Luca domina contra a marcação de 3 contrários, abriu com Igor Formiga, rodopia contra a marcação de 2. A Ponte inteligentemente troca passes no campo defensivo. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Só na Caro M você encontra um estoque completo de peças automotivas Ford. Vem pra Caro M. Daqui a pouco a Ponte prepara uma mexida. Vem pelo setor esquerdo, vem com o Arthur. Arthur soltou essa bola para
Fecim que faz uma linda jogada lá, futsal, sai na marcação de 2. Abriu aqui atrás na cabeça de área para o Felipe Amaral. Vira o jogo, setor direito do campo para o Igor. Igor Formiga empurra essa bola, toca pelo setor direito do campo. Lá vem Macaquinha de novo. Bola chegou até o Alisson, autor do primeiro gol da Ponte. Retomada, a bola atrás do perigo para o camisa 19. Quase perde o Felipe Amaral. Mas depois vem o Fábio Santos arredondando a jogada. Bola com o Igor Formiga, ele toca à frente para o Fecim. Foi derrubado o jogador da Ponte, hein? Ele disse que não, reclamou Arthur, você tá aí pertinho, você viu o lance, Adriana? Foi uma disputa pelo alto e aí o Fecim levou a pior juntamente com o Inácio. Um choque na cabeça e aí por isso o Rafael Trace, árbitro da partida, aguarda aí o restabelecimento do Fecim ou para ver se ele vai precisar de um atendimento médico, mas não. Tudo tranquilo com o Fecim, a bola já vai voltar a jogo. Nos últimos 11 jogos entre as equipes, o Esquadrão Tricolor venceu 7, empatou 4. Em maio desse ano, o Bahia venceu por 2-1. Com 2 gols o Matheus Avó e o Fecim diminuiu para a Alvinegra de Campinas. Já vai preparando 2 alterações o técnico Hélio dos Anjos. 29:45. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Executivo, o plano de quem decide. É a sua cara, é a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Você ligado no futebol da CBN, hoje já acompanhou a derrota do Guarani. Guarani perdeu fora de casa, volta para vice-lanterna, perdeu para o Vasco da Gama pelo placar de 2-1. O Vasco fez o segundo gol aos 20 segundos do segundo tempo. Carlos Capela transmitiu aqui no FM 99.1. Agora o Alisson faz falta em cima do jogador do Bahia, tá caído ali no meio de campo. Camisa 7, Marco Antônio vai se levantando e a Ponte vai mexer 2 vezes. 30 minutos, tempo passa, a bola rola. A CBN Campinas marca. Meia hora de futebol, etapa final de jogo em Campinas. 27ª rodada da Série B. O placar é esse. Ponte Preta. 2. Bahia. Nada. Central da bola. Na Argentina, 35 minutos do segundo tempo, o Flamengo vai vencer o Vélez Sarsfield por 3-0, com 2 gols de Pedro e 1 de Everton. A partida é válida pela ida da semifinal da competição. Futebol Globo CBN. E a Ponte mexeu aqui no Moisés Lucarelli. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. As 2 primeiras alterações da Ponte depois dos 30 do segundo tempo. Foi embora o 25, Alisson, para a entrada do 11, Leandro Bárcia. 11 Bárcia está no jogo. Quem também saiu e muito aplaudido, assim como o Alisson, foi o Fecim. Camisa 20 está fora, para a entrada do 18, Nicolas. Nicolas, camisa 18, também está no jogo. Cardão, você comenta 31 e essas alterações do Hélio dos Anjos. Demorou para mexer a Ponte, mas o time tá bem, né? Isso mostra que fisicamente o time está inteiro, né? Mas ele abre mão de 2 jogadores que lutaram demais, jogaram muita bola, foram decisivos, né? O Alisson e o Fecim. Ele está vendo que os espaços estão aparecendo, então ele coloca 2 velocistas, o Bárcia pelo lado direito e o Nicolas aqui pelo lado esquerdo. E quem saiu, né, os que saíram esgotados, mas os espaços estão aparecendo. O Bahia se lança para o ataque de uma maneira desesperadora, atabalhoada, e a Ponte pode se aproveitar com esses 2 velocistas que entraram. Ponte quebrando o tabu, 14 anos sem bater o Bahia. E está chegando a 1000ª vitória no estádio Moisés Lucarelli. De quebra, chegando à 10ª posição com esses pontos preciosos que a Ponte vai conquistando, vai chegando a 36. Tem falta para Ponte no setor intermediário, mais pelo lado direito, e sobrou cartão para alguém do Bahia aí, Adriana. Sim, pela falta dura, o Gabriel Xavier, camisa 44, foi amarelado. O Lucas sentiu bastante a pancada, mas já levantou. Atenção, a Ponte bate a falta, chega a ponta direita, Igor cruza na frente do Nicolas. Vai chegar para o Arthur, brigar aqui pelo setor de ponta esquerda. Chega cortando, colocando para fora o André, servindo a bola em arremesso lateral. O árbitro diz que o Arthur tocou por último. Por isso deu lateral para a equipe do Bahia. 33 minutos. Pouquinho mais de 15 para a Ponte conhecer a 1000ª vitória no estádio Moisés Lucarelli. Construído
inaugurado em 1948. Aqui vem o Elvis, pede a posse da bola, tentou meter a mão na bola para parar o jogo, para evitar isso daí, ó. O contragolpe dos caras, ó. Pela direita, atenção, lançado 88, Matheus Avó. Ele fez 2 gols no primeiro jogo lá em Salvador. Já rolou essa bola, Marco Antônio bateu pro gol. Carimba, Fábio Chance, já a bola vai para fora. Escanteio pro Bahia. Ei, Adriana. O Bahia vai tentando crescer, né? Um gol que o recolocaria no jogo agora, a essa altura do segundo tempo. Mas foi muito bem travada. A defesa da Ponte, apesar da estabilidade no primeiro tempo, vem trabalhando bem na etapa final. Escanteio para o Bahia. Escanteio para o Bahia, 34 minutos. Atenção, vai para a cobrança daqui para lá, Igor Torres. Abre o guarda-chuva aí, Kaique França. Lá vem ela, ele viajou. Subiu de cabeça no segundo pau, tirou o Nicolas, voltou, rebate o chute pro gol. Passa a direita. Pela linha de fundo, a segunda bola foi do Bahia, que quase não desperdiçou, hein, Adriana? Um chute perigoso. Agora do Bahia, que vem tentando crescer nessa segunda etapa. Kaique França já vai levando uma bronquinha do Rafael Trace, porque vai enrolando um pouco mais para cobrar o tiro de meta. E não é por menos, Macaca vai vencendo, 2-0. 2-0, Carlão. Dia histórico para a Ponte, a 10ª vitória está chegando. Vai conseguindo encaminhar um resultado importante, vai correndo poucos riscos, né, a não ser nessas bolas aéreas. Por isso tem que tomar muito cuidado, muita concentração. O Davó, que é o cara que puxa o Bahia, cai pelos lados, tem a velocidade, tem um contra um. É um jogador que precisa ser vigiado. Olha a Ponte no contra-golpe. Ponte de novo pela ponta esquerda. Nicolas gruda a bola em seus pés, cruzou, bateu e André. E vai pra fora, é arremesso lateral na ponta esquerda. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Atenção, bola pra equipe da Ponte, ninguém aparece pra cobrança, Adriana. Todo mundo quer o fim do jogo, Adriana. Mas ainda tem 10 mais os acréscimos, né? É um lateral aqui pelo lado esquerdo, sempre perigoso da Macaca. Atenção, lado esquerdo da Ponte, sempre perigoso. Agora aterrado, falta em cima do Léo Naldi. Bola pra Ponte Preta, ponta esquerda. Será que o Flamengo fez mais um? Bolinha no rádio, gol na CBN. Fábio Scheibe. Exatamente, Roger. Hat-trick de Pedro, terceiro gol dele na noite. O Flamengo faz 4-0 no Vélez Sarsfield, na Argentina, e os torcedores do Vélez estão incrédulos. Tite. Atenção, aqui falta pra Ponte, o Flamengo deitando e rolando na Libertadores da América. Aqui a Ponte deita e rola pra cima do vice-líder do campeonato. Elvis pé da direita, parte, levanta fechadinho, tirou uma zaga, botou o rebate, o chute pra fora! Pela linha de fundo. Ela passou à direita do gol. O Nicolas encheu o pé e quase a Macaquinha ampliou. Nicolas o quê? Roger Williams, 18 é uma coisa, 19 é outra. Foi Felipe Amaral. Que bola, hein, Adriana? Uma pancada, um foguete. Essa bola se vem na rede, no gol, ela fura a rede. E só um detalhe, Roger. Antes dessa cobrança de falta, o Arthur fez aquele sinalzinho enrolando os dedos, pedindo alteração. Então o Arthur já está no sacrifício, cansou e vai ser substituído em breve. 37 minutos. Você ligado no futebol da CBN. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. 37 de uma noite histórica para Ponte até aqui. Eu confirmo. Olha a Ponte. Roubou essa bola, ponta esquerda. Lá vem o Nicolas. Entregou para Elvis, meteu na boca do gol, fez sim. De letra para fazer, virou pro gol. Leandro Bárcia quase faz um golaço aqui no Moisés Lucarelli. Que toque nojento. Nojento. Meu Deus do céu. De letra, quase um golaço aqui no estádio Moisés Lucarelli, Adriano Almeida. O uruguaio cheio de marra, tentando fazer o terceiro da Ponte no jogo, mas não deu certo. E muito graças à chuteira salvadora do Inácio, que travou, conseguiu travar, e eu senti o barulho aqui da perna dele batendo na caneleira, na chuteira do Leandro Bárcia. E aí, nesse momento, então, ele machucou, tá mancando,
E a Ponte faz a terceira alteração do jogo. Daqui a pouco você confirma. E foi uma assistência linda do Luca. Quase o gringo marca aqui no estádio Moisés Zuccarelli. Eu vou pro giro, eu confirmo aqui Moisés Zuccarelli. O placar é esse. Ponte Preta. Ponte 2. Bahia. Bahia nada. Fábio Schreiber. Hoje mais cedo em São Januário, no Rio de Janeiro, o Vasco fez 2-1 no Guarani. O Bugre ocupa a 19ª colocação com 26 pontos na Série B do Brasileiro. Futebol, vamos CBN. 38 minutos, reta final do jogo. Alteração na Ponte Preta. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Foi embora o camisa 15, Arthur, para a entrada do 2, Norberto. Norberto, camisa 2, está no jogo. Norberto, experiente, Norberto tá no jogo. Ele entrou no lugar do Arthur, mas obviamente vai proteger aqui o setor direito, né, Carlão? Mas já houve uma troca, né? O Norberto vai para sua posição original como lateral direito e o Igor Formiga vem aqui para a lateral esquerda para fazer as vezes do Arthur, né? O Giancarlo está suspenso, né? Tomou o terceiro cartão em Novo Horizonte, então a Ponte ficou sem um lateral esquerdo de ofício, então o Formiga vai quebrar um galho aqui até o final. 14 graus em Campinas, 13 a sensação térmica, cai mais um grauzinho aqui em Campinas. Leonaldo vem, toca essa bola para Elvis lateralmente com o Nicolas, ponta esquerda vai para cima, usa o braço, André, derruba o Nicolas, falta, reclama o Anderson Moreira, foi na frente do Anderson. Não há o que reclamar, falta clara para Ponte Preta. Pois não, Carlão? Às vezes a gente critica quando o time está cansado, né? O time está se arrastando. Agora, a Ponte Preta fisicamente ela sobra. Voando a Pelo Ponte. amor de Deus, está voando mesmo. Os jogadores correndo. O Elvis, né? O gordinho mais querido do Brasil aí, jogando muita bola, correndo, né? Os volantes nem se fala, né? Felipe Amaral e Leonaldo. Pelo amor de Deus, fisicamente a Ponte sobra. Vai sendo a 5ª vitória consecutiva em casa. Náutico, Operário, Vasco, Guarani e agora o Bahia. Falta pra Ponte, levantada a bola do segundo pau. Subiu o 77, o goleiro dá um soco nela, afasta dali. O último triunfo em casa foi o derby 1-0. A Ponte vai engatando 5 vitórias consecutivas do Moisés Zuccarelli, que volta a ser o seu alçapão. Há muito tempo a Ponte não conseguia aglutinar tantos resultados positivos no seu estádio, está conseguindo nessa Série B. Tempo passa, bola, a CBN Campinas marca 41-13, etapa final de jogo em Campinas, o placar CBN é esse. Ponte Preta. Ponte 2, sobrando a Ponte. Bahia nada. Central da bola. 45 minutos do segundo tempo na Argentina, com 3 gols de Pedro, o Flamengo vai vencendo o Vélez Sarsfield por 4-0 na primeira partida da semifinal da Taça Libertadores da América. Futebol, vamos CBN. E nesse momento, lanternas acesas aqui na geral do estádio Moisés Zuccarelli. Um público bom que veio mesmo no frio, mesmo numa quarta-feira amanhã. É dia de trabalho pra todo mundo. Pra quem tá ouvindo a CBN aí, ó, pega o celular, acende a lanterna, faz a festa bonita pro Brasil todo ver a Ponte que vai fazer a sua 1000ª vitória no seu estádio, que vai quebrar um tabu contra o Bahia depois de 14 anos, que vai engatando a 5ª vitória consecutiva jogando em Campinas. Essa Ponte dando gosto demais de ver jogar. E o Anderson Moreira prepara mais uma alteração. Vem aí mais uma mudança no Bahia. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Foi embora o camisa 15, Marcinho, para a entrada do Copete. Copete 36, tá no jogo. Copete 36, experiente gringo Copete tá em campo aí. Cardão, esse cara tá jogando bola ainda.
Se bem que ele é matador, hein? Ah, ele é bom jogador, colombiano, estava no Avaí, ano passado fez uma grande temporada pelo Avaí, esse ano não foi tão bem, foi emprestado ao Bahia, está no banco, também não faz lá uma grande Série B, mas tem qualidade, tem que tomar cuidado. 43. Roger. Bola recuada para o goleirão Matheus, fica acuado, sai pro jogo, abre com o Matheus, com o Gabriel Xavier, digo, pelo lado esquerdo do campo, tira dali, a Ponte tenta apertar a saída, pois não, Adriana? Uma correção nessa alteração, não foi o Marcinho que saiu, tá? Foi o Patrick, camisa 45, foi embora para a entrada do Copete. O Marcinho 15 continua no jogo. Continua no jogo e aqui vem Bahia. Bola dominada na boca do gol. Vai fazer o gol. Tira em cima o chute do Lucas Mugni. Quase o Bahia desconta, Adriana. Kaique França, de novo. Ele cresceu para cima do Davó. Virou um paredão. E aí o Davó não tinha muito o que fazer a não ser tentar o chute de qualquer forma. E o chute de qualquer forma explodiu no peito do goleirão da Ponte. 2-0 Macaca. 2-0, vai aparecendo o Kaique França, vai fazendo milagres, grande goleiro da Ponte, o arqueiro com mais defesas difíceis na competição. 44 minutos, bola pelo lado esquerdo do Marcinho, aquele que foi, mas não foi e acabou ficando. 44, reta final, hoje vai ter festa Ponte Pretana, a Ponte vai chegando à 10ª posição no campeonato e tem agora a opção do contragolpe. Alves, ele vira, entrega a bola soltando para Matheus Silva, outro também que aguentou o jogo inteiro, hein? Depois de uma pancada no primeiro tempo, dava pinta que sairia e permanece no campo. 44, já marca de 45, a galera gritando olé no estádio Moisés Lucarelli, vamos ouvir. Carlão, há muito tempo eu não via isso, hein? A Ponte cresceu demais na Série B, né? Depois das contratações, principalmente com a chegada do Elvis, o crescimento dos volantes, né? O Alisson ganhando aí uma liderança técnica dentro dessa equipe também, o sistema defensivo com o Fábio Sanches, o Kaique França, né? Salvando a Ponte, é o goleiro com mais defesas difíceis aí dentro da Série B. Então hoje ela vive um momento muito legal dentro da competição. E vem aí, vem o Bahia, o Torres bate pro gol, carimbou, Fábio Sanches, ele tenta de novo, ela vai sobrar com Kaique França, tentativa do camisa 14. Mais 4. Vamos até 49. 4 minutos separam a Ponte da 10ª vitória no estádio Moisés Lucarelli. 4 minutos. Apenas então somente 4 minutos. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Só na Caro M você encontra um estoque completo de peças automotivas Ford. Vem pra Caro M. 46, já mexe a Ponte 2 vezes, Igor Formiga pega a bola, sai jogando, sai pro jogo, abre com Fábio Sanches lateralmente para o Felipe Amaral, jogou muito, entregou essa bola para Formiga, à frente, ele toca essa bola tocando com o camisa 10, Luca, autor do segundo gol da Ponte, mais um de cabeça, os dois da Ponte hoje, de cabeça, Macaca usa a cabeça para bater o vice-líder do campeonato, não é qualquer um não, é o Bahia, cara, o vice-líder que tá jogando muito na competição e a Ponte encara o vice-líder mesmo assim. É uma falta de ataque a Ponte agora, suficiente para o quarto árbitro autorizar as alterações na Ponte Preta. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Alterações, as duas últimas, para realmente parar o jogo e ganhar tempo. O Fraga tá entrando com a 32 para a saída do 10, Luca. O outro que saiu também é o Elvis, 62. E entrou o Cássio Gabriel. Cassinho é sangue novo. A numeração do Fraga, por favor, Adriana. 32. E a do Cassinho? Não, na verdade entrou o 17, esquece o Cássio, entrou o 17, ele é o atacante da base. Ele é o mais uma sensação, ele é o vem aí, ele já marcou aqui o gol da vitória contra o Náutico, menino de ouro, 18 anos, 15 gols, o sub-20 da Ponte Preta. E aí, Carlão, essas alterações? Alterações para ganhar tempo, alterações aí para os que saíram serem aplaudidos. E alterações também para dar aí a oportunidade para o Eliel, oportunidade para o Fraga.
Domina a Ponte lá pelo setor esquerdo, tentava dominar, mas ela cai aqui pelo setor direito. Ao novo capitão da Ponte, Fábio Sanches, braçadeira de capitão do Luca para ele. É o novo capitão Ponte Pretano. 48, vamos a 49. Último minuto, vai cair no tabu de 14 anos. 11 jogos sem vencer o Bahia. Vai ser a 5ª vitória consecutiva em casa para chegar à 10ª posição a Ponte, para mostrar que está viva na Série B. Público. Para chegar à 1000ª vitória no seu lendário, místico estádio. Público em renda. Público total no Majestoso, 4.089 para uma renda de R$ 52.125. R$ 52.125, já paga o salário do Cardão. 4.089 pagantes aqui no estádio Moisés Lucarelli. Hélio dos Anjos está sorrindo. Como é bonito ver o sorriso do Hélio dos Anjos. A Ponte vence por 2-0. Majestoso canta. Tem falta o Bahia agora, quem sabe o último lance do jogo. Vai tomando distância Lucas Mugni. É de longa distância, mas ele vai levantar. A Ponte aplica a linha burra, que pode às vezes não ser burra. Dessa vez não foi. O toque de cabeça aconteceu, encaixa firme. Kaique França vai terminar o jogo. 49. 1000ª vitória. Apita o árbitro. Vitória número 1000 do time mais antigo do Brasil. Ponte Preta. Histórico dia pra Ponte. Viva a Ponte Preta. Viva a sua torcida. Viva todos aqueles que deram a vida, que deram sangue para a construção do estádio Moisés Lucarelli, que hoje vira a Ponte chegar a uma marca histórica de 1000 vitórias em casa, e deu Ponte aqui em Campinas. Ponte Preta. Ponte 2. Bahia nada. Vem aí, Júlio Nascimento. Oferecimento: saúde completa e acessível é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Garanta já o seu novo caminhão Foton, a pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para Caro M. Ponte Preta. Bahia. Central da Bola. Oferecimento: TI9 Sistema de Gestão. Apresentação: Júlio Nascimento. Vitória maiúscula da Ponte Preta, a 1000ª, no estádio Moisés Lucarelli, noite histórica no Majestoso, muita festa, que a Ponte vence o Bahia por 2-0. Nosso tempo é curto, então pega um destaque de cada integrante aqui da nossa jornada, a começar no gramado do Majestoso. Adriano Almeida destacando também o ambiente que vive o Majestoso neste momento após a vitória, Adri. É um ambiente muito vitorioso. O técnico Hélio dos Anjos agora passando por aqui. Parabéns, professor, por mais essa vitória, vibrando bastante. E só como destaque final mesmo, Júlio, no finalzinho do jogo, o zagueiro Matheus Silva levou o cartão amarelo. Ele estava pendurado, desfalca a Ponte contra a Chape no próximo sábado. Forte abraço para você, meu grande amigo Júlio Nascimento. Muito bem, Adriano Almeida, então, deixa eu me despedir aqui de Roger Williams. Parabéns pelo trabalho, brilhante transmissão e coroado com esse feito histórico, a 1000ª vitória no Majestoso. Roger. Valeu, Júlio, um grande abraço para você, um grande abraço a todos os integrantes da equipe CBN, líder de audiência do Ibope. Até a próxima. Fábio Scheibe, como é que fica a Ponte na tabela de classificação, meu caro? A vitória levou a Ponte a 36 pontos na 10ª colocação, Júlio. A Ponte está a 8 do G4, né? Do Grêmio, que está em 4º lugar. Será que ainda dá pra Ponte? Tem torcedor que sonha, né, meu caro Fábio? Vamos ver, né? Um abraço pra você. 11 jogos faltando até o final do campeonato. Valeu, esse é o Fábio Scheibe, então, que nos atualizou da tabela de classificação. E na volta tem Carlos Eduardo de Freitas com o comentário do jogo. Oferecimento: saúde completa e acessível é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Garanta já o seu novo caminhão Foton, a pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para Caro M. Ponte Preta, Bahia. E aí, como vai a empresa?
Ai, super bem, Mel, mas eu ainda preciso resolver o plano de saúde dos funcionários. Fácil, Unimed Campinas. Mas meu negócio é pequeno, será que eu posso? Claro, você pode contratar um plano pessoa jurídica a partir de 2 vidas. Tem uma rede completa de atendimento e soluções digitais em saúde. Tudo prático. Plano empresarial a partir de 2 vidas? Eu te devo uma, Mel. Saúde que cresce com sua empresa é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. E consulte condições. Transforme sua vida. Dê um up na sua saúde sexual. Na Clínica UpMan, você encontra tratamentos para os diversos tipos de problemas que afetam a saúde sexual masculina, como a disfunção erétil, falta de libido e ejaculação precoce. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19 998005939 e desfrute de momentos especiais com quem você ama. WhatsApp 19 998005939. Clínica UpMan, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs no mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Vem pra Caro M. Só na Caro M você encontra tudo para seu caminhão. Caminhões Foton 0 km, veículos seminovos, oficina especializada, revendedor autorizado Continental linha pesada e o maior estoque de peças da região. Aqui na Caro M você tem atendimento personalizado e equipe treinada. Seu caminhão merece Caro M. Unidades Campinas, Ribeirão Preto e Guarulhos, Santo André e Araras. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Muito bem, Carlos Eduardo de Freitas, o seu destaque da vitória da Ponte 2-0, Carlão. Destaque para o segundo tempo da Ponte. Uma vitória com autoridade, uma vitória sem correr riscos, a não ser lá no início. Uma vitória de um time que podemos carimbar sim. Está recuperado e vai permanecer na Série B para o ano que vem. Muito bem, a Ponte venceu o Bahia 2-0, é claro, amanhã no CBN Esportes, primeira e segunda edição. Vamos falar muito mais dessa grande vitória, é claro, também sobre o jogo do Guarani, agradecendo os trabalhos técnicos de Elton Grimaldi e Naldo Araújo. Boa noite pra você. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. Agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3273-3760. Veja Facebook logosmateriaiselétricos.com.br. Está no ar